Bom dia a todos. É um enorme prazer estar aqui, abrindo esse 6º simpósio de esclerose lateral amiotrófica, realizado pela Associação Pró-Cura da ELA. Um evento totalmente online, gratuito, onde teremos hoje palestrantes internacionais, como a doutora Sabrina Paganuni, dos Estados Unidos, falando do AMX 0035, o doutor Al-Shalab, da Inglaterra, falando sobre a relação dos fatores de risco genéticos e ambientais, o Dr. Richard Bedlack, também dos Estados Unidos, que vai falar sobre os segredos da ELA, né? As terapias alternativas e até mesmo alguns casos de reversão da ELA. E essas palestras internacionais, elas foram todas legendadas, tá? Para facilitar o entendimento e o acompanhamento de vocês, né? Para que vocês não percam nada do que está sendo dito, né? Nós vamos hoje também ter a apresentação de 2 empresas parceiras da Pro-Cura, que é a Resmed e a Lumiar, tá? Teremos hoje também os nossos grandes neurologistas, né? O doutor Rodrigo de Holanda Mendonça, neurologista voluntário da Pro-Cura, falando sobre a terapia antissense, a doutora Karina Lebeis, neurologista do Rio de Janeiro, falando sobre as dificuldades do diagnóstico clínico, o doutor Acari, né, neurologista e conhecido por todos, vai falar sobre os famosos e a ELA, um tema bem diferente, né? E o doutor Mário Emílio, neurologista do Rio Grande do Norte, que vai falar sobre a importância do registro da ELA e os seus benefícios, que isso pode nos trazer, né? Vai ser uma palestra muito interessante, não percam, tá? Depois dessas palestras, nós vamos ter uma mesa redonda, que aí vai ser ao vivo, com esses 4 médicos, tá? Talvez a doutora Karina não consiga participar, vamos ver, né? E nós vamos selecionar algumas perguntas que forem sendo feitas ao longo do simpósio de hoje, e vamos também fazer outras perguntas também para eles. Não podemos garantir que vamos fazer todas as perguntas, mas aquelas que a gente não conseguir, de repente, depois a gente, de repente, marca uma live, que tiver um assunto muito relevante, que for muito perguntado, tá certo? Eu quero aproveitar esse momento para falar também de 2 assuntos, tá? O primeiro é sobre aquela pesquisa, não sei se vocês lembram, que nós fizemos em abril, em parceria com a Resmed, e que tivemos um resultado muito bom. Tá? Tivemos cerca de 500 pessoas com ela, respondendo ao questionário, e isso nos permitiu fazer algumas análises, tá? Que eu vou citar aqui algumas, porque depois nós vamos fazer uma apresentação mostrando todo o resultado, né, que nós obtivemos, e vamos divulgar isso no nosso grupo do Facebook, tá? Para que todos vocês possam ver o resultado e ter acesso, né? Então, nessa pesquisa, a gente conseguiu identificar coisas bem interessantes. Por exemplo, que 60% das pessoas que responderam conheceram a Pro-Cura através da internet. Depois dos 60%, tivemos 30% que conheceu por indicação de amigos. Então, isso mostra, né, esse 60% mostra a força que nós temos na internet, né? A capilaridade que nós conseguimos ter através das redes sociais, né? E atingir com isso locais em todo esse Brasil, que é um país imenso. Aliás, nós tivemos, inclusive, algumas surpresas, né? Respostas de pessoas do exterior, mas tivemos do Japão e da Islândia, que me chamou a atenção por eu desconhecer que tinham pessoas nessas cidades que participavam da nossa rede social, né? E isso foi bem interessante. Inclusive, eu verifiquei, depois eles estão participando também hoje do simpósio, se inscreveram, muito bacana, tá? Então, isso foi muito interessante para nós. Além disso, nós tivemos um fato curioso, que foi que 70% das pessoas que responderam, tá, ao questionário, elas estão restritas ao leito ou não andam, tá, não caminham mais. E também tivemos 70% das pessoas
utiliza algum tipo de suporte ventilatório, tá? Então, isso foi muito interessante, porque isso fez a gente avaliar e analisar que nós podemos focar em alguns assuntos mais, assim, que atenda a esse público, tá? Então, fazermos algumas ações, fazermos algumas lives, alguns vídeos, né? Que seja voltado para essas pessoas, né? Que tem um número muito grande. Outro ponto importante é que, quando nós perguntamos sobre o telemonitoramento, 90% responderam que eram favoráveis ao telemonitoramento que a Resmed oferece, né? E que isso pode auxiliar de alguma forma, né? Então, isso foi muito interessante, porque hoje, inclusive, a Resmed vai falar na palestra deles, hoje ainda, sobre esse telemonitoramento, como funciona, né? Como é que pode ajudar, porque muitas pessoas falaram, não sei bem como é que pode ajudar, mas acho que seria interessante. Então, vale a pena assistir essa palestra, né? Para vocês entenderem melhor o que é esse telemonitoramento. Então, esse questionário, essa pesquisa, ela nos deu bastante informação para a gente se orientar e ter uma noção, né, de que ações novas devemos fazer, né? Então, isso foi muito bom, tá? Depois nós vamos falar sobre todo o resultado global disso mais para frente, num outro vídeo, como eu comentei. Um outro assunto que eu queria falar aqui, antes de passarmos para a primeira palestra, né, do Dr. Al-Shalab, é falar de uma campanha que nós vamos lançar no dia 21 de junho, né, que é o Dia Mundial da Conscientização da ELA, e também o Dia Nacional de Luta contra a ELA, né? É uma campanha chamada O Meu Movimento Pró-Cura da ELA. Será uma campanha voltada para pessoas que, de alguma forma, praticam atividade física. E também para esportistas, tá? Tipo assim, corredores, ciclistas, jogadores de futebol, jogadores de vôlei, de basquete, né? De algum esporte. Tá? Enfim, pessoas que praticam uma atividade, que se movimentam. Tá? Pode ser também pessoas que fazem ginástica, que fazem uma caminhada, tá? E o que nós queremos nisso, tá? Qual é o objetivo dessa campanha? É atingir um público que ainda não conhece a esclerose lateral amiotrófica, tá? E também não conhece a Associação Pró-Cura da ELA. Nós sabemos que tem muitos esportistas que acabam desenvolvendo a ELA. Não que praticar esporte dê ELA, tá? Fique bem claro isso. Mas existem um número grande de esportistas que desenvolvem a ELA depois. Então, o doutor Acari vai falar hoje, na sua palestra, sobre alguns famosos, pessoas famosas, esportistas, que tiveram ELA, né? Então, é muito importante que a gente divulgue a doença, né? É muito importante que as pessoas elas comecem a identificar ou a possibilidade da doença do neurônio motor através de alguns sintomas, né? Então, assim, se isso ficar mais conhecido, fica mais fácil, né, para que ela procure o médico correto. E, além disso, nós precisamos também divulgar a Pro-Cura, né, para que possamos ajudar e orientar as pessoas com ela, seus familiares, seus cuidadores, logo que o diagnóstico for feito, né? Infelizmente, muitas pessoas com ela nos procuram tarde demais. Já vimos vários casos, né, de pessoas que foram a óbito antes de conseguir se adaptar ao BIPAP, por exemplo, né? Elas pegam o BIPAP com a gente enquanto ela não consegue, pelo SUS ou pelo plano de saúde, tá? Porém, a gente sabe que muitas pessoas têm dificuldade de adaptação ao BIPAP, que leva um certo tempo, mas às vezes não dá tempo dela se adaptar, né? E isso pode comprometer a vida da pessoa com ela, né? Por isso é importante que esse diagnóstico seja feito o mais rápido possível e que nos procurem também o quanto antes. Muitos diagnósticos, nós sabemos, chegam a levar 1 ano e meio, 2 anos, às vezes até mais, né? A doutora Karina vai falar na palestra dela hoje sobre essa dificuldade no diagnóstico, né? Bom, então, a campanha, como é que nós vamos fazer essa campanha? Como é que ela vai funcionar? Tá? Então, nós vamos vender essa camiseta que eu estou usando aqui, tá?
que vocês podem ver aqui. Deixa eu mostrar bem, deixa eu tentar colocar aqui. Ó, essa camiseta, tá? Tá dando para ver direitinho? Tá? E atrás, ó, a camiseta na frente está escrito: o meu movimento Pró-Cura da ELA. Tá? Então, assim, essa escrita tem um pouco de movimento. Aqui tem um pedaço do nosso símbolo. E atrás, tá? Aqui, mais abaixando um pouquinho. E atrás tem o nosso logo, o logo da Pro-Cura, e tem o logo das duas empresas patrocinadoras, tá? que nos ajudaram com o seu patrocínio, certo? Então, uma das empresas é a BR Properties, que é uma empresa do ramo de investimentos imobiliários em projetos comerciais. Tá? Ela incentiva muito os seus colaboradores a praticarem atividade física. Tá? E o outro patrocinador foi a MPR, que é o Marcos Paulo Reis, que é uma das maiores, se não a maior, equipe de corredores e ciclistas aqui em São Paulo. Né? Mas que às vezes também eu sei que ele tem pessoas pelo Brasil todo que ele atende com as planilhas, né? Com todo um protocolo de corrida e de ciclismo. Né? Então, essas duas empresas, elas nos ajudaram, tá? Nosso agradecimento a elas para que permitiram, né, que essa campanha saísse. Né? Então, muito obrigada mesmo. Né? Então, a ideia é essa, né? Que as pessoas que comprarem essas camisetas, nós vamos pedir para que elas divulguem em sua rede social, né? Tirem uma foto, façam um vídeo, como acharem melhor, tá? Usando a camiseta, e coloque, né, um escrito, uma frase já pré-definida, que nós vamos colocar isso no dia do lançamento, né? E assim, com isso nós vamos conseguir entrar em redes sociais que ainda não tivemos acesso. Né? Então, é dessa forma que a gente vai tentar expandir, né, o nosso acesso, ao conhecimento das pessoas sobre a doença e sobre a Pro-Cura. Ok? Então, é mais ou menos essa a ideia que eu queria passar. Né? Aguardem o dia 21, que é o dia oficial do lançamento dessa campanha. Aqui apenas eu quis dar uma ideia, um briefing do que vai ser, tá? E esperamos vocês também nesse dia, né? No dia 21, aguardando esse lançamento da campanha, e espero que todos participem, divulguem, falem com outras pessoas que vocês conhecem do meio de atividade física, né? Nós já estamos falando com várias entidades desse meio de esporte, tá? Para conseguir o máximo possível, ok? Então é isso, pessoal. Agora vamos começar, né, oficialmente o nosso simpósio com a primeira palestra, ok? Muito obrigada, até já.
Hello, everybody. It's a great pleasure to introduce Dr. Sabrina Paganoni. Dr. Sabrina, thank you so much for having accepted our invitation to be here in our symposium. For sure, it will be the first one talk of many. Now I will read a little about Dr. Sabrina, MD and PhD. Dr. Paganoni is an assistant professor at Harvard Medical School and works as a physician scientist at the Healy Center of ALS at Massachusetts General Hospital and at Spaulding Rehabilitation Hospital. Her research focuses on clinical trials and therapy development for ALS. She designed and is currently leading several ALS clinical trials that include novel endpoints and biomarkers and innovative trial designs. Dr. Paganoni holds 3 board certifications: physical medicine and rehabilitation, neuromuscular medicine, and electrodiagnostic medicine. She is currently the co-principal investigator of the Healy ALS platform trial, the first platform trial for ALS in the world. Dr. Paganoni will now talk about the ongoing results on the central trial. I give you the floor, Dr. Paganoni. Thank you. Thank you very much for your kind introduction, and it's such a pleasure to be here with all of you. Today I'll be talking about one of the trials that we've been working on from the Healy Center for ALS and Mass General. And as you mentioned, we have many other trials at this time for ALS. So the first message that I want to share with all the audience today is that this is a very hopeful time for ALS. We're testing more drugs than we could ever do. We're testing them at a more rapid pace. So I truly believe that we are just at the beginning of a new era in the treatment of ALS. And the trial that I'm reporting today, a trial of AMX35 in people living with ALS, is a successful trial, and I hope it will be the first of many other successful trials for ALS. And I will be absolutely delighted to come back and tell you more about other drugs as well in the future. But for now, the excitement of the day and the good news of the day is that the trial of AMX35 in people with ALS, the center trial, was successful. And so I will briefly review the results with you today. So first of all, I want to tell you that I've been working on this trial since 2015, and it's been such an honor and pleasure to work with so many people who made it happen. So the drug AMX35 was first developed by 2 students at Brown University, Mr. Justin Klee and Joshua Cohen, who had this brilliant idea to combine 2 drugs in one. And why is that? Well, because ALS is a complex disease and many different molecular pathways contribute to ALS. So they thought that if we were to block 2, not just 1, we would have better chances of slowing down the disease. And so they developed this drug, AMX35, and I will tell you more about it in a second. And so then they came to Harvard and Mass General, and they connected to people whose pictures are on the screen right now. From the left, you can see Dr. Rudy Tanzi, who is an international leader in Alzheimer's disease, Dr. Mary Sukovic, who's a world-renowned researcher in ALS, who then basically helped them get the first few grants to test the drug both in preclinical models of Alzheimer's disease and ALS respectively. And then they connected them specifically with Mr. Peter Foss from ALS Finding a Cure, who gave them additional grants to complete preclinical and toxicology work. Then in 2015, 2016, together we applied for a grant from the ALS Association as well as ALS Finding a Cure. And that's how the pilot funding for the center trial was obtained. And then Amylyx Pharmaceuticals continued to support the trial to actually expand it, include an open label extension study. Fast forward a few years, from 2017 to 2019, we had the first top line results, which were successful. And as of today, Amylyx Pharmaceuticals
Pharmaceuticals is still working with regulatory agencies around the world to continue to develop AMX35, and they recently published some press releases to let us know that they are planning to submit a new drug submission in Canada, in Europe, and that they're also starting a phase 3 trial to continue to develop AMX35. So we are not exactly at the end of the road yet. There's still work to do, but the good news is that the work that we have done in collaboration with so many in the ALS community over the last few years really brought us to where we are right now with a successful trial, the CENTAR trial, and I'll describe that next. So again, the CENTAR trial was a collaboration with the entire ALS community. I spoke about the collaboration with Mass General, as well as the ALS Association and ALS Finding a Cure. And we also worked in collaboration with the NEALS Consortium, which is a consortium of different universities in the US. And they are experts in diagnosing ALS, treating ALS, and also especially developing clinical trials and running clinical trials. So we worked in partnership with the 25 clinics that are listed on the slide to test the drug as part of the CENTAR trial. And so I really would like to thank all the collaborators. This is just a partial list of all the people that worked on this trial. The coordination center was at the Mass General Hospital in Boston, and I'm speaking from here, from Mass General. We also had coordination center at the Barrow Institute. We worked in collaboration with many statisticians from Pentara, from Statistics Collaborative. Obviously, we worked in great collaboration with Amylyx Pharmaceuticals, as well as all the sites listed on the slide, the investigators and the team members. So really, as we start, I really want to convey the point that this was really a community collaboration to really make the trial happen. So let's go back to the drug. So the drug itself, AMX35, is a combination of two compounds. As I said earlier, the founders of Amylyx Pharmaceuticals had this idea to combine something called PB, or sodium phenylbutyrate, with something called terso, or ter-ursodiol. So why is that? Because each of them target a different cell component. And they thought that if they were able to combine them, they could have a better effect. And in fact, that's what we saw. The individual compounds were already of interest to us because individually they had shown neuroprotective properties in lab models of neurodegenerative diseases, including ALS. So they were already known as individual compounds for being neuroprotective. And then when Amylyx Pharmaceuticals did the additional preclinical studies that I referred to earlier, they saw that in combination, PB and terso were even better than each compound alone in the lab. And that's why we were excited to test the combination for the first time in people with ALS. The combination, the pharmaceutical grade combination, is called AMX35, can be taken by mouth or via feeding tube. It comes as a powder. It's packaged in a pouch. It's easily dissolved in water and can be taken once a day for the first 3 weeks, and then twice a day, unless there are side effects. It can have a bitter taste, and so active drug and placebo were matched for appearance and taste. And I do want to mention that, again, that the drug is very easy to administer because it can be taken by mouth as a drink, or it can be administered via a feeding tube if the person with ALS has lost the ability to swallow. So we published the results of the CENTAR trial in 2 papers. I want to point out that these 2 papers are available open access, both the main paper and the supplementary information. So each of them has a lot of information published both in the main manuscript as well as in the supplementary information material, and everyone from around the world can have access to the full text of the paper. So if you just go to the New England Journal of Medicine website and you can search by name or by the title of the paper that you can see on the screen, you'll be able to have access to the entire paper and supplementary information. Same thing in terms of the muscle and nerve paper. So if you go on the Muscle and Nerve Journal website, you can find the other paper. They were published in September and October 2020. Each paper describes a different component of the trial. Specifically, we're focusing on physical function in the New England Journal of Medicine paper and survival in the muscle and nerve paper.
I also put here the link to the NILS.org website. NILS, again, is the consortium of clinical sites that is a consortium of trial-ready sites that run clinical trials for ALS in the US on a routine basis, and we're also part of this particular trial. So if you go on the NILS website listed on the slide, we have a series of webinars like this one that are free to the public. So if you go under educational webinars, you can see webinars that I gave about this trial in the past. Also, you can register for an upcoming webinar in May of 2021, where I will provide additional information. And you can also find webinars about many other trials. Many colleagues are giving free webinars about ALS in general. And so you can always refer to those materials as well. Let's go back to the center trial. So for the center trial was made possible thanks to the generous participation of 137 people living with ALS. They enrolled in the study with an average age of 57. The participants were about 1 year since symptom onset and about 6 months since diagnosis. About a quarter of them had bulbar onset, which means that their first symptoms were difficulty swallowing or difficulty speaking. And the majority of them were already taking other drugs for ALS. I do want to point out that in the US, there are 2 drugs that are approved for the treatment of ALS. The first is called Riluzole, and it helps with survival outcomes. And the second one is called Edaravone, also known as Radicava, and it helps with function. So both are approved in the US. I know that in different regions of the world, not all of them might be available, but in our trial, the majority of participants were already taking either one of them or both. And why is that important? Well, that's important because in our trial, the results that we saw in terms of the effect of AMX35 were on top of standard of care. In other words, we are adding value on top of standard of care. And the other piece of information is that all these drugs could be safely combined. So it's not like one has to choose one drug or the other, but all can be used as a combination to most effectively treat ALS. In the trial, we had the following objectives. We wanted to know the effect of AMX35 on physical function, and we measured that over a 6-month period. We also wanted to know the effect of AMX35 on survival, and we assessed that long-term, up to 3 years. And lastly, we wanted to confirm that AMX35 is safe and tolerable. The individual components of the drug had been tested previously in small clinical trials, and in those clinical trials, they were safe. However, this is the first time that we tested them as a combination. So that's why we wanted to confirm that the combination as well was safe and tolerable, and it was, but we had to test it. So let me tell you a little bit more about the study design. So the 137 participants that we tested were randomly assigned to either active or placebo in a 2-to-1 ratio. So what that means is that we had more people on active than on placebo. Specifically, the AMX group was included 89 people, and that's roughly twice as many people on placebo group, and we had 48 people on placebo. The randomized period is the period where, again, participants were either on active or placebo. And during this period, we measured function. That period was 6 months long. And then after that, everyone who completed the trial had the option to receive active drug long-term as part of something called the open label extension. And it's over this long period of 3 years that we measured survival. So in the first part of the talk, I will talk about the results from the randomized period where we measured function. And that's also the topic of the first paper, the September paper. And then in the second half of the talk, I will talk about the other results. So let's focus first on the first 6 months, the randomized period where we compare people on active versus placebo, and we specifically measured physical function in people with ALS. So first of all, I just want to give you a quick, some quick information about how we normally measure physical function in ALS. You may have seen that in the clinic. We have a standardized questionnaire called the ALS FRSR. That basically means the ALS Functional Rating Scale. And that's a questionnaire
made up of 12 questions along 4 domains of function that basically measures independence with activities of daily living. So what that means in practice is that every few weeks, we asked all trial participants the same set of 12 questions, and we scored them exactly the same so that we could then draw conclusions. So the questions were about, for example, barbar function. So we asked people if they were able to speak, if they were able to manage saliva, if they were able to swallow. So 3 questions about these specific topics, and each of these questions was assigned a score from 0 to 4, where 4 is better. So essentially, you score each question 0 to 4 for a total of 12 questions. So the overall range of the scale goes from 0, meaning cannot do any of these activities, to 48, which means normal function. And you can see on the slide the other questions. So for example, to assess fine motor function, we asked if people could write, could cut food, could dress by themselves. To assess large muscle function or gross motor function, we asked people if they can turn in bed, if they can walk, if they can climb stairs. And then we had a few questions about respiration and use of mechanical ventilation. And so again, all of these 12 questions then form a score from 0 to 48, where the higher the score, the better, meaning that the person, if you have a higher score, you have more independence and better function with those activities. So the first message of the trial is that treatment with AMX35 significantly slowed down the rate of decline in the total score. So the people that were receiving AMX35 are at the top, labeled in red, and the people who received placebo are at the bottom, labeled in blue. As you can see here, both groups progressed. So even people who received the drug continued to progress, but they did so at a much slower rate than people on placebo. So essentially, the people who had who were receiving AMX35 as part of this double-blind study retained better function throughout the 6-month period of observation. If you look at the difference between the two after a 6-month follow-up, that corresponds to a difference of a little over 2 points at the end of the 6-month study. And if you want to have all the details, again, it's in the paper. So essentially, both groups progressed, but the group that received AMX35 progressed less, or to say that in a different way, they retained functions for longer. They retained a little over 2 points over a 6-month period. We also looked at strength and respiratory function, and the results trended in the right direction. They didn't reach statistical significance, but they trended in favor of AMX35. And lastly, in terms of safety, the drug was very safe and well tolerated. As always in our patient population, almost everyone has some sort of symptoms. However, that was similar between the active group and the placebo group. The only events that were more frequent in the active group were primarily GI or gastrointestinal, such as some nausea, diarrhea, stomach upset, essentially mostly in the first 3 weeks. So we sort of ramp up the drug, we give it once a day for 3 weeks and then twice a day. And so in a small group of people, they had some gastrointestinal upset at the beginning of treatment, as if the gastrointestinal system had to get used to the drug. But again, there were no concerning safety signals. Now let's review this survival data. So I told you that we measured function over the first period, the randomized period over 6 months, and people who received the drug retained functions, in a better way than people who received placebo. Then we followed all these people for survival for up to 3 years. And the hypothesis there was that, if you were functioning better during the first 6 months, the question was, would these people also survive longer? And the good news is that they did. So first of all, I just want to tell you that everyone in the trial, most people in the trial, I should say 92% of all people that completed the trial also received some treatment as part of the open label extension. So even people who originally were randomized to placebo received some AMX35 as part of the open label extension, but they started later. So as you can see in the graph, the people who were originally randomized to AMX35 started receiving the drug right away, and the people who were randomized to placebo
still received the drug, but with a 6-month delay. And we compare the group that was originally randomized to AMX35, the same 89 people that were originally randomized to active, to the group of people that was originally randomized to placebo, that's 48 people. And we use public records to determine survival, basically 35 months or almost 3 years after study entry. What we saw was that the risk of death was much lower, 44% lower, in the group originally randomized to AMX35. And this corresponds essentially to a 6.5-month longer survival in the group originally randomized to AMX35. So I told you before that when we followed them for 6 months, we saw better function. When we followed them long-term, we saw that they lived on average 6.5 months longer. And I also told you that this effect was on top of the baseline use of riluzole and or edaravone, which are the 2 medications that are approved in the US for the treatment of ALS. So in summary, in the CENTAUR trial, administration of AMX35 resulted in functional benefit with slowing of progression and long-term survival benefit with longer survival, on top of the other treatments that we already give to treat ALS. So this is really exciting because it means that the drug is able to modify ALS outcomes in a meaningful way with both retention of function and survival benefit. Now, at this point, we need to see what the next steps for the drug are. The company has already publicly announced that they are submitting a request for a new drug in Canada and the European Union. And then they're also in discussion with other regulatory agencies, and there's going to be a confirmatory trial, a global trial that's going to start in 2021, both in the US and in Europe, and the results of that trial will provide additional guidance on the availability of the drug. And so to conclude, I would like to thank all the people with ALS who participated in the CENTAUR trial, as well as their families. And I want to remind you again that there are so many other trials that are in late stage, meaning that we hopefully will have the results soon in 2021 or early 2022. So the research continues for this drug, as well as for other drugs. And it's really thanks to the participation of all these people with ALS that we can make progress. So I sincerely hope to be back for future updates about this drug and other drugs in the near future. Thank you so much for having me. Thank you. Thank you so much for so many informations about it, and hope, yeah, I hope that soon, at the end of next year, maybe, at least, we'll have some Absolutely. news. Yeah? Absolutely, and I will be happy to reconnect. Yes, okay. Thank you so much. Thank you. Hope to see you soon. Absolutely, thank you. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye. Bom, pessoal, primeiro quero pedir 1000 desculpas, tá? Pelo problema que algumas pessoas não estão conseguindo assistir, ver as legendas, tá? Era um problema que a gente não pensava, a gente tentou colocar uma legenda no tamanho bem máximo, mais do que as normas elas sugerem, tá? Mas, infelizmente, a gente está vendo que tem alguns problemas. Então, eu vou tentar mostrar alguma forma para vocês melhorarem, tentar melhorar isso, tá? Para quem está assistindo no YouTube, o que você pode fazer? Para tirar o chat, tá? Aqui, vocês vão ver que tem um xizinho. Se você tirar esse X do chat, você tira. Aí, você virando o celular, ele acaba aumentando a tela e não aparece os comentários, tá? Vamos tentar ver. E tenta aproximar um pouco mais de você para tentar ler, tá certo? Quem está no computador, vai no canto direito da tela, tá? Aparece, você passar o mouse, tá? Aparece um quadradinho assim, né? Você clica ali e você aumenta a tela e você passa a usar a tela inteira do seu computador, tá certo? E vamos ver se isso melhora. E tenta também, eu sei que o paciente de ELA, ele acaba ficando uma certa distância, né?
do computador. Então, isso também prejudica. Tenta aproximar, tenta pedir para aproximar, recalibra quem está usando TOB, enfim, né? Pede ajuda para quem está do seu lado para ver se consegue melhorar. Porque são 3 palestras internacionais, uma já foi, agora a do Al-Shalabi, depois do Dr. Richard Badluck, que vale muito a pena assistir. Fazendo um rápido resumo da doutora Sabrina Paganoni, ela falando sobre essa nova terapia do AMX0035, que está na fase 3. Ela foi uma terapia que está tendo excelentes resultados, tá? Eles fizeram com um grupo de pessoas em placebo e um grupo de pessoas que receberam a medicação, e eles verificaram que houve uma grande retenção da função para as pessoas que tomaram a medicação, uma retenção no desenvolvimento da função, da perda de função, né? Digamos assim, tá? Uma sobrevida para as pessoas de 6 meses e meio, tá? E não houve praticamente... os efeitos colaterais foram sentidos muito no início, que foram problemas gastrointestinais, alguns problemas de náuseas, tá? E que depois passou. Então, está se mostrando um medicamento seguro, tá? E já estão entrando nesse ano de 2021 com pedido nas agências reguladoras, tá? Para liberação, tá? Tanto no FDA, quanto também no Canadá, nos Estados Unidos, quanto também no Canadá, tá bom? Então, rapidamente, o resumo é isso. Como ela diz, nós estamos entrando numa nova era de muitos tratamentos, né, vindo por aí, e peço desculpas, tá? E os vídeos, vocês depois assistindo, tentem ver se vocês conseguem realmente melhorar isso, tá bom? Prometo que nas próximas vamos fazer, acho que a tradução, né? A tradução vai ser mais fácil, tá bem, pessoal? Segue aí, então, agora. Okay, hello, people. It's a great pleasure to introduce Dr. Amar Al-Shalabi, MB, CHB, and PhD. Dr. Al-Shalabi, thank you for having accepted our invitation and be here today participating in the 6th ALS Symposium of the Pro-Cura da ELA. Last year, unfortunately, we couldn't have your presence here due to the pandemic. But today, we are very happy to be with you in our online symposium, okay? Thank you for taking your time to be with us here. And now I will read your biography a little bit. Okay, Dr. Amar Al-Shalabi is a neurologist and scientist, professor of neurology and complex disease genetics, director of King's Motor Neuron Disease Care and Research Center in London. His research focuses on amyotrophic lateral sclerosis. As professor of neurology and complex disease genetics, Dr. Amar Al-Shalabi has been
at the forefront of MND research for over 25 years. One of the most recognizable and charismatic researchers in MND, he has built relationships globally throughout his career that have vastly increased the scope of what MND research can achieve. His research team works on finding the causes of ALS and what might influence the way the disease manifests and progresses, particularly where this involves genes, environmental exposures, or changes in thinking and coping. Dr. Al-Shalabi will talk now about the epidemiology of ALS, the relationship between genetic and environmental risk factors. Now, I give you the floor, Dr. Shalabi. Thank you very much for that really lovely introduction. I will share my screen so that you can see it. So I hope you can now see my screen. Yes. Okay, so I'm going to be talking, as you said, about the epidemiology of ALS, genetic and environmental risk factors. Now, there are two obvious causes of ALS. The first is family history, which is present in about 5 to 10% of people, and tells us that there must be a genetic basis for ALS. We also know that the risk increases as people get older, which tells us something about the mechanism must be related to aging. Here you can see a graph of the risk of ALS in a lifetime as somebody ages. And you can see that the risk keeps rising as people age, but also that males always have a stronger risk than females. That explains why ALS occurs more frequently in men than in women. A very striking feature is that the lifetime risk of ALS is about 1 in 300. So it's quite common in terms of a risk over a lifetime, but that's usually hidden because we only talk about incidence or prevalence. The prevalence is very low because the lifetime of a person is shortened if they have ALS significantly, which means there aren't many people with ALS at any one time. Now we know that, as I said, about 10% of people have a family history of ALS. And in those people, we can often find genes that have a mutation in them, a variation, which increases the risk of ALS. Here you can see a graph showing the discovery of genes with time on the x-axis and the number of genes found on the y-axis. The size of each gene, the size of each circle tells you how important that gene is for ALS based on publication. So the very big circle in the middle is from a gene called C9orf72. And mutation in that gene affects about 10% of people in some parts of the world. You can also see some of the spheres are red, some are blue, and some are both. The red indicates that that variant is only found in people without a family history, and the blue is for people found with a family history. So you can see most gene variations are found even in people without a family history or with a family history. The labels for the genes are grouped into 3. The green labels indicate genes that are involved in protein homeostasis. The purple labels are for those genes involved in altered RNA binding, so something to do with RNA processing. And the orange are those involved in the cytoskeleton, in maintaining the shape of a neuron. But although those genes have a large effect, most genes only have a small effect. So this is what's called a genome-wide association study. Every single dot here represents a test at a particular gene variation across the genome. And in this graph, there are something like 7 million dots. You can see the red spike in the middle corresponds to the C9orf72 gene that I just mentioned. Everything in red is a gene where variations slightly increases your risk of ALS, or in the case of C9, actually greatly increases your risk. Now, this study was done with about 12,000 samples from people with ALS, but more recently, we've done a study with nearly 30,000 people with ALS, and you can see we discover many more genes, and some of the gene variations we found before become much more prominent. But this tells us that lots of gene variations might slightly increase your risk of ALS. So probably if you have 5 or 6 of these gene variations, each one only increases your risk by 5%, 10%.
If you have enough of them, it will nudge you very strongly towards developing ALS. These particular 3 genes are found in people with a family history of ALS, SOD1, C9orf72, and NEC1, but they also come up on this test in people without a family history. And these 3 genes have variation that is also found causing other diseases than ALS. C9orf72 is found in a condition called frontotemporal dementia, the same with UNC13A on the right, and on the left, the gene MOBP, M-O-B-P, variation in that gene is found in a variation of Parkinson's disease called progressive supranuclear palsy. So that tells us that having a disease gene for ALS doesn't necessarily mean that you will develop ALS. You may develop a different condition, or you may not develop ALS at all, but it increases your risk. We can use these genetic studies to also examine the possibility of environmental risks. So we've used some techniques. One of them is called Mendelian randomization. In this method, we can find things that cause changes that cause a disease. So here we've tested whether cholesterol change can cause ALS, and we show that a high cholesterol is implicated in ALS. That's high total cholesterol, seems to increase the risk of ALS. We can also show from another related test called epigenetics testing that actually it's the HDL component of cholesterol, the high HDL, which is what increases the risk. Similarly, having low triglycerides and being slim also increase the risk. So this is a little unusual. It tells us that if you are protected from a risk of heart disease, you seem to have an increased risk of ALS. Interestingly, glucose intolerance, which does increase your risk of heart disease, it's a form of diabetes, is protective in this study. Now, all of this work needs to be confirmed in other studies, but it's a demonstration that we can use genetics to try and identify environmental risk factors. We can also just ask people, what have you done in your life, and give them a questionnaire to complete and see if that works. The problem with that kind of technique is that people may not remember very easily what they have done many years ago. And some of the questions we might need to ask might relate to childhood, when the person will have no recall effectively of what they were exposed to. Despite that, people have tried, but there are no strong reproducible associations with any job, place, lifestyle, or life events. But there does, in some studies, seem to be an increased risk from military service, from smoking, although more recent studies cast doubt on that, from exercise, but again, that doesn't mean that exercise causes ALS. It may just be that if you are built for exercise, if you have a very graceful motor system, that maybe that increases your risk. It might be the way you're built. And then life events such as infection, electric shock, and physical trauma have all come up in some studies, but not in others. So the environmental risk factors are very difficult to definitely identify. So smoking, about 40 studies have been performed. About half of those show a strong link, and about half of them show no link. The most recent study, which uses the technique Mendelian randomization and studied about 30,000 people using genetic techniques, found no link between smoking and ALS. That doesn't mean there isn't a link, but so far there's no strong evidence of a link, and that's the largest study done so far. Heavy metals do seem to increase your risk. So cadmium and lead exposure do seem to increase the risk of ALS, while zinc exposure seems to decrease the risk. We can also use other techniques to try and find what environmental factors might cause ALS. In this study, we've plotted the location of every single person with ALS over a 10-year period in the southeast of the UK. What you can see is some clusters. I've highlighted the ones I see in red. So you can see there's quite a lot of clusters around the coast, and there's a very big cluster in the centre in London. But of course, in London, there are more people, and therefore you will have more cases. And in the UK, people, when they retire, tend to move to the coast because it's a nicer place to live and it's warmer. And remember that ALS is a disease where the risk increases as you age. And so if you have an older population, you're more likely to have ALS at the coast. So these kinds of studies are very difficult
in terms of revealing what environmental risk factors there might be based on clustering, but we can use them and we can gain some information from them. Now, one very clear question is whether viruses might cause ALS. We know that poliovirus causes a motor neuron disease, and so it's sensible to ask, do other viruses cause ALS, or even perhaps poliovirus? Now, a study we performed back in the 1990s, which was then published in 2000, looked at reverse transcriptase in the blood. Reverse transcriptase is an enzyme released by viruses, some viruses called retroviruses. And we found that nearly 60% of people with ALS had reverse transcriptase detectable in their blood. But when we looked at the general population, only 5% of the general population had the same signal. So that might suggest that a virus, a retrovirus, causes ALS. Now, we know that ALS doesn't appear to be infective. So that's a slight difficulty in understanding why we would see this signal. We also showed that relatives of somebody with ALS, also about 60% of those had this signal, whereas the wives and husbands of people with ALS, the spouses, had the 5% level. They had the same as the general population. So that tells us that this isn't an infective virus. And in fact, there is a group of viruses called endogenous retroviruses, which are genetic sequences that are part of the human DNA. And those gene sequences can be activated in some conditions. So we think that probably in ALS, this gene sequence is activated. Whether that's a result of the disease or a cause of the disease is still under investigation. The important thing is that this is not an infective cause of ALS. It's an inherited cause. And that it's very common. Everybody carries these retroviruses. There's nothing special about the person with ALS in terms of these sequences. But for some reason, they seem to be activated. So these viruses are embedded in human DNA through evolution. They're in the same group as HIV, and I stress again, it is not infective. Everybody carries these gene sequences. They account for about 8% of our genetics. Now you have to compare that with how much of the human genome codes for protein, codes for the proteins that make you or me, and that's about 1%. So much more of our DNA codes for these viruses than codes for proteins that make us. And these viruses have actually become important for things like placenta formation. They're an essential part of the way humans are built. A more recent study has suggested that one of these sequences called HERV-K is possibly the culprit, is possibly the cause of ALS. And we now have a phase 3 clinical trial looking at a drug that might be a treatment for this to see whether that would work. Inflammation has also been implicated in ALS and actually in other neurodegenerative diseases. If we look post-mortem, there is evidence of inflammation with infiltration of macrophages and mast cells into the cells, into the nervous system, and also immunoglobulin and complement, which are two components of the immune system, are deposited in the nervous system. And there are some genes, like there's one gene called TLR4, which signals the immune system to activate. That seems to be switched on in people with ALS. And also other immune cells like microglia, which are cells that live in the nervous system and defend it. Those seem to be activated. And also another type of cell called a T regulatory lymphocyte, or a TREG, is also decreased in ALS. And that cell is important in regulating the immune system. So all of this evidence suggests that a problem with the immune system may underlie ALS. Again, it doesn't mean it causes ALS. It may be that when you develop ALS, the immune system changes. But it may be that when the immune system changes, that causes ALS. So we still have to disentangle which direction happens, but we've seen this signal that the immune system is somehow important. There are a number of mysteries about ALS that remain difficult to explain. We know that if you have an ALS gene, as I showed you earlier, some of those genes don't cause ALS, they cause other diseases. And also, you can carry an AS gene and never develop ALS. Why is that? Also, you've seen it's difficult to find environmental causes of ALS. Why? It's not difficult to find environmental causes of cancer, for example. There's also the problem of time. People with a gene cause for their ALS are born with that genetic change, but they don't develop ALS until they're 50, 60, 70 or older.
Why? How can you carry this change all your life and not develop the disease? And why isn't there a single cause of ALS? And why, again, do these genes switch on as you get older rather than younger? So we can look to cancer because all these problems are similar. It's the same kind of questions you could ask about cancer. Now, cancer, we know, is a multi-step process. For example, you may be born with some genetic causes. If you smoke, that might damage your DNA. You might then be infected by a virus, have some kind of inflammation. You do something else like drinking coffee, which activates your cells. But unless you have all of these steps, you won't develop cancer. Somebody who is exposed to all of these steps will develop cancer. So we asked, is that the same in ALS? Now, you can detect multi-step diseases like this using some mathematics. A disease that obeys that has a multi-step process underlying it obeys particular mathematical rules that show a power relationship between the incidence of the disease and the age of onset of the disease. So that as you age, your risk of the disease, the rate of the disease, increases to a power. So it may be squared or cubed, but you can work out the mathematical relationship between the two. That means if we plot the log of the incidence of ALS against the log of the age and see a straight line, then ALS is also a multi-step process. If we don't see a straight line, then ALS isn't a multi-step process. If we do see a straight line, then the slope of the line tells us about the number of steps because of the way the mathematics works. So we asked this question in our register of the Southeast of England. So the Southeast England ALS register, the SEALS register, this is a plot of the log of incidence against the log of age for our patients, and you can see it obeys a straight line. So the closer it is to a straight line, the higher the R-squared value is, the closer it is to 1. And a value of 0.95 is suggesting a very good relationship to a straight line. We then went to our colleagues in the Netherlands, and their results also show a straight line. So that again suggests that ALS looks like a multi-step process. So it's not something you just get or you don't get. There are a number of steps you have to go through before the disease starts. To confirm this, we went to colleagues in Italy, in Ireland, and in Scotland, and we showed the same thing in every single register. When we combined them, the straight line effect is even stronger, which tells you they all have the same slope. In other words, they're all telling you the same number of steps is required for ALS. And when you do the maths, it's actually, the slope is 5, which means that ALS is a 6-step process. It's always one more than the slope. So there are 6 steps required to develop ALS. Since we did that study, it's been replicated multiple times across the world, in every single time showing a 6-step process, except for one study that suggests a 5-step process. Now you can take that further and ask, what are these steps? One way you can do that is to take out people who just have a genetic cause, for example, and see what does that do to the number of steps required. And when we do that, we can show that some of the genes account for more than one step. Particularly, the SOD1 gene accounts for 4 of the 6 steps. So if you have mutation in SOD1, you've already got 4 of the steps accounted for. You only have to be exposed to things that cause the last 2 steps to develop ALS. So that explains also why some genes have a large effect. If they use up many of those steps, it's easier to develop ALS for that person than if you don't have those steps used up. You can also ask the question of whether lifestyle changes the slope. This is a study from Naomi Ray in Australia that showed that if you have pre-existing heart disease, that seems to increase your risk. That is against what our other study showed about the environment, but that just shows you how difficult it is to disentangle environmental risk factors for ALS. You can use similar studies to show that type 2 diabetes might be protective, and that also fits with our genetic work, but other studies do show that it might increase risk, so that's still under investigation. But the important thing is, these multi-step models do answer all of these ALS mysteries. For example, the fact that ALS genes cause other diseases is because the exact steps might differ at 1 or more points. So if you go 1, 2, 3, 4, 5, 6, you develop ALS. But if you go through steps 1, 2, 3, 4, 5, 7, a different last step, maybe you develop frontotemporal dementia. Not all gene carriers will develop ALS because unless you have the last steps, you won't develop it. So you could carry the gene, but never be exposed to the things that will push you to develop ALS.
Environmental causes are difficult to find because different factors might trigger the same step, in the same way as smoking or exposure to X-rays both cause mutation. It might be that many different things cause some of the steps for ALS. The increasing risk with age is because it takes time to accumulate all the steps, and there isn't a single cause because different factors can trigger the same steps. And the same for the age-dependent gene penetrance. It just takes time to accumulate the steps. So this model explains these mysteries quite well. We can also think of ALS like this, that you're born with a particular genetic predisposition, which may be very low or very high. As you age, your cells are damaged with time, and you're also exposed to various environmental risk factors. But unless you reach a certain level, you won't develop ALS. So genes, time, environment. If you do reach that critical threshold with the burden of exposures you've had, then you'll develop ALS and you have a self-perpetuating process. You could put the multi-steps at the bottom. So those are your 1, 2, 3, 4, 5, 6 steps, and then you develop disease. And you can imagine some people are born with a lot of genetic load, so maybe 3 or more steps are accounted for. Some people might have an inherited single gene that accounts for many steps. But the important thing you can detect from this is if you do have a large genetic cause of your ALS, then it should be easier for us to find the environmental risks in those people because they have fewer steps to go through. So it should be a more targeted finding. The multi-step model happens to occur in nature in a model of ALS. So there's a mouse that develops ALS. That mouse has endogenous retrovirus in the same way as humans have endogenous retroviruses, these gene sequences of viruses. The mice have them as well. In fact, all mammals do. Some mice have many copies and others have only a few. If you have a mouse with many copies, some of those mice also have genetic variations that switch on that retrovirus or switch it off. So you might be a mouse that has many copies of this retrovirus and a genetic variation that switches it on, that activates it. If you're one of those mice and you're infected with another virus called LDV virus, then you will develop ALS. This is a natural model of mouse. So you can see this mouse has a 3-step process. It has a combination of a genetic risk in the endogenous retrovirus, and it has an environmental risk from the LDV virus. And it needs the multiple steps before it develops disease. So you can imagine a similar process in humans. The other thing that the multi-step model tells us is that genes that increase risk should lower your age of onset, because your risk will be higher at any age and the age of onset would therefore be lower. So we asked that question. We looked at how people with familial ALS and compared them with the people with no family history. And we showed that the people with familial ALS have an age of onset about 5 years younger than the people with apparently sporadic ALS. Now, that's not really a fair study because some of the people with sporadic ALS have a genetic cause. I showed you that at the beginning. If you have a genetic cause for your ALS, or a non-genetic cause for your ALS, and you have no family history, that is a fairer comparison. And if you compare those two groups, you can again show that even in the people with no family history, those with a genetic cause have a younger age of onset. And if you compare the people with no family history but a genetic cause with the people with a family history and a genetic cause, there's really no difference in their age of onset. So that shows you that it's the genes themselves that are lowering the age of onset. So for some reason, if you have a genetic risk, that lowers your age. Well, that's what we would expect from the multi-step model. So again, it's just evidence that this multi-step process is underlying ALS. But it leads us to a question. Will pathway or gene-based treatments be more effective in younger people? In other words, if we have a treatment that's developed because of knowledge of these genetic pathways, maybe it'll be more likely to work in people who are younger because they're the people where these pathways are more affected. Now, we don't know if that's true or not, but it's a question that's important to ask. We can also ask it the other way around and say, if we see a young person, are they more likely to have a genetic cause? And this is their probability. So this graph shows that the younger you are, the more likely you are to have a genetic cause of your ALS. And therefore, it's more important to test younger people, particularly for genetic factors. So we've got all of this genetic and environmental information. Can we use it to work out the mechanism of ALS, the pathway? Well, many mutations lead to a gain of function.
And that doesn't really tell us about the pathway because the gene hasn't lost its original function. So for example, if it's a gene involved in like the dismutase gene, for example, superoxide dismutase, if it's involved in changing the oxygen status of a chemical, but it's actually gained a new function, unless we know what that new function is, we don't really benefit from knowing what the gene did. So we have to know what the new function is to really understand the pathway, or find a gene where losing the function is what matters. So the ones where we lose a function are recessive genes, or those involved in the skeleton of the cell, for example. But we can build pathways like this. So in this particular diagram, you can see we've put some genes that are all involved in protein homeostasis. You can see the different parts of the pathway that would be involved. So you can imagine building a model of ALS like this, where we say, well, these proteins are important here, and this is how it all fits together. And then you might be able to make a treatment that targets part of this pathway and repairs it in some way. But another question we can ask is whether we should care what causes ALS. Our patients don't come to us before they have ALS. They come to us once they have ALS. So the risk genes have already done their work. What we need to know is, what is continuing the process? Why do some people live a long time with ALS and some people don't? What is that difference? Are the genes that increase your risk also the ones that shorten your survival? Or are the two things completely separate? Or perhaps it's a mix. For some causes, the two things are connected, and for other causes, they're completely separate. So we've done a genetic study. Again, this is like the ones I showed you before. Every dot is testing a different genetic variation to look to see whether any gene variations affect the survival of somebody with ALS. And we can find some genes that might do. So CAMTA1, for example, binds calcium, and the IDE gene is involved in the insulin pathway. So that's interesting because I showed you the link with type 2 diabetes might be important. But the important thing is these aren't risk genes. So this is an example where the genes that affect the progression of the disease are separate from the genes that are increasing risk. But some genes do increase both. So for example, the C9orf72 gene, if you have a variation in that increases your risk of ALS, it also gives you a worse outcome on average. It makes a more rapid disease. The same for the UNC13A gene. Now, this is a graph called a Cox regression or a Kaplan-Meier graph. So it's a survival graph. On the y-axis is the percentage of people alive at any time point. And on the x-axis is the time. If a population of people dies rapidly, then the curve will be very steep. If they live a longer time, the curve will be flatter and more to the right. And you can see that the people with the the light blue color, which are the non-carriers, so they don't carry a genetic cause, have a better survival than the other two lines, which are people carrying these disease genes for their ALS. This study was done in, this was a genetic study combining different clinical trials where we also had genetic data. Now, in those clinical trials, they were studying whether lithium might treat ALS. And we studied two groups of people. So the blue line, which you can just see there, is for people who weren't given lithium. They were given a drug that looks like lithium, but was actually nothing. It was placebo. And the red line is for people given lithium. And you can see it made no difference to survival. This is 3 different trials combined. There's no effective survival from lithium. But if you break down the cohort by their genetic subtype, you can show that the people with this gene variation in UNC13A who were given lithium did much better than the people with the UNC13A gene who were just given a placebo. So that suggests that giving people with this genetic variation lithium might be a treatment. It won't cure them, but it might slow their disease down to make them survive more like a typical person with ALS rather than the very aggressive disease they're more likely to have. And this is now the subject of a phase 3 trial about to start. The important thing is you could do this for any clinical trial, and I would suggest that all clinical trials from now on collect genetic data from our patients so that we can stratify them afterwards to see if there is a genetic subtype that might respond. The other question you can ask is whether molecular patterns map to the different clinical features of ALS. So neurologists can do this. So when I see patients, I might group them like this. This is my particular personal classification. And this is, again, a Kaplan-Meier curve. So the more to the right the line is, the better the survival.
And you can see that people with the flail leg or flail arm type of ALS have a better survival than people, the black line, for example, with bulbar onset ALS. So my classification does predict survival to some extent, but you can give this same information to a computer and ask it, can you classify patients based on their clinical features to detect who will survive better or not? So we did that. This graph you can see on the right, the computer classified people without knowing their survival information. We withheld that from the computer. And you can see it made 5 groups, including this orange group where nobody died, and the red group, which has a very long survival with an average of about 180 months, so about 15 years. So that tells you that there is some underlying group or clustering of clinical features that does predict survival. It's just that neurologists and other humans aren't very good at detecting it, but it is there. We can also ask whether the survival effects I showed you, where some risk genes affect survival and others don't, might vary within a specific gene. And we've got enough variations in the SOD1 gene to answer exactly that question. So what you can see here is various SOD1 mutations that have been collected from the ALS online database, which you can access online. That's you just type, it's just at alsod.ac.uk, alsod.ac.uk. If you go to that database, all this information is in there. And you can see survival on the y-axis. So, for example, on the left, we've got 2 very aggressive types of mutation of this gene, where people have a very short survival very consistently. Others where you consistently have a less aggressive survival, and some, like this big green block in the middle, where there doesn't seem to be any relationship between the gene mutation and how long you have ALS for. So even within the same gene, some variations don't connect with survival, they just increase your risk, while others increase your risk and affect your survival. So that suggests there might be different mechanisms even within the same gene. So it's a survival and risk connection or disconnection. Now, all of these things depend on knowing the mechanism, but actually we could do a treatment without knowing the mechanism if we can do a gene therapy. So here, we would simply target the actual mutation causing ALS. It would only be useful for the small group of people with a genetic form of ALS, unless we can find some way to make it more general. And we've got some initial studies where people have knocked down the SOD1 gene in people carrying an SOD1 mutation, and those initial results look promising. We're now in phase 3 studies. Now, I say they look promising. We've just had recently results from Huntington's disease, where a similar approach wasn't successful. But in another genetic disease, which is a childhood form of motor neuron disease called spinal muscular atrophy, these approaches work quite effectively. So we've got some hope that blocking the genes that are responsible for ALS in some people might be a good approach. There's also another study at the moment looking at knocking out C9orf72 as a gene when it's mutated. The question is whether we should also be looking at those common variations that only increase your risk a little bit. That might actually be important. For example, we know that in heart disease, even though cholesterol only gives you a small change in your risk of heart disease, giving a drug like a statin that lowers your cholesterol can have a big effect on the population. So it may be still worth treating even people with common genetic variations that only slightly increase your risk, rather than these genes that cause a family form of ALS. So just to conclude, we've found many genetic causes of ALS. We're using those now to unravel the environmental risk factors, and we're just about beginning to find some consistent environmental risks. Understanding the causes of ALS is important for treatment if we know the loss of function pathways or the gain of function pathways. But actually, we don't necessarily need to know the causes if we have a genetic therapy for people with a genetic cause of their ALS. And the other thing we should always consider is this disconnection sometimes between risk and survival, because survival factors are also important since our patients come to us once they have the disease, and then prevention isn't such an important thing. So these are the sponsors of my research, but most importantly, this is my research team. These are the people who've done most of the work you've seen today. Thank you very much. Thank you. Wonderful. I love it. Thank you so much. Can I ask you just one question? Of course, please. Okay. Yes, it's about
thinking about people that are watching us, what message would you give them about the future, about the trials, okay, that we can expect it? So I would say right now is the most exciting time in ALS research. I came into this field 27 years ago. At that time, we knew very little. We thought we knew a lot, but we actually knew very little. We didn't even have some of the scales we use today, like the ALS functional rating scale didn't exist. The ALS Scorial categories, which were a way of defining different groups of people with ALS, didn't exist. We knew nothing about changes of cognition or behavior in ALS. There was only one gene known to cause ALS, which was SOD1, and that had only just been discovered. There was only one treatment that had only just been discovered, which was riluzole. All of those things have massively changed. And also our knowledge of ALS is hugely increased. That's partly because we have very large international collaborations, which just didn't exist in those days. You know, now if I have an idea, I can have a call like this, or I can email my colleagues. In those days, my supervisor, Professor Nigel Lee, he used to send a fax and then wait for a fax to come back. That's how they communicated. You know, things are very, very much better now. And our knowledge of ALS means that we can do things much more. We can target which genes we think might, which treatments we think might be important for people. We can target them at those people. And we can also do those clinical trials better than ever before. So there are lots of new innovative ways of doing trials, but particularly exciting are platform trials, where you do lots of different studies at the same time. And there's at least 3 of those going on in the world at the moment. There's the Healy platform at Massachusetts General Hospital. There's the TRICALS initiative from Europe, we're part of that. And there's also the MND Smart platform in the UK. So all of those are trying to trial lots of different treatments at the same time. Because of course, if we only tested 1 drug a year, it's going to take us much longer to find a cure than if we test 10 or 20 drugs a year. So just having some system to do it very quickly is very important, but also understanding the causes and which drugs to use and which people to target them at is also very important. And I think all of those things are coming together now. So it really is the most exciting time in terms of ALS research. And I am hopeful that very soon we'll make a breakthrough, at least for some people with ALS. Okay, great. Thank you. Thank you, Dr. Al-Shalabi. Thank you so much for being with us today. I hope to meet you next year, who knows, okay? Thank you so much. Bye-bye. Thank you very much. And thank you very much for the invitation. It was very kind. Amar, thank you so much for giving us this fantastic lesson. It was an immense honor to have you here with us in Pro-Cura da ELA. I hope we can meet again in 2022. Thank you. Thank you very much, both of you. I've really enjoyed giving the talk, and I hope to meet you again. I loved coming to Brazil last time I came. Yeah. Thank you. Okay, thank you. Bye. Bye-bye. Oi, pessoal. É muito interessante a palestra e dá para a gente ver o quanto complexa é, né, essa doença, tá? Mas muitas coisas vindo por aí, como disse o Dr. Chalabi, cada vez mais eles estão tendo mais conhecimento sobre a doença, né? Então, o mundo está mais globalizado, mais integrado, muitos medicamentos sendo testados, muitos tratamentos sendo feitos, mas a gente consegue entender, quer dizer, ele falando toda a complexidade, né, do envolvimento do gene, da mutação do gene com os riscos ambientais, muita coisa, né? Então, eu nem me atrevo a falar um pouco da palestra dele, porque eu acho extremamente complexo, né? Bom, mas eu queria pedir para que vocês divulguem, tá, o nosso canal do YouTube, na rede social de vocês, nos grupos de WhatsApp, nas pessoas que vocês conhecem da área de saúde. Como eu falei no início, é muito importante que essa doença ela seja conhecida por todos, né? Principalmente no meio da área de saúde. Então, se vocês têm pessoas que vocês conhecem, o próprio médico de vocês, divulguem, tá? Fala, escuta, você assistiu, você participou? Entre lá no canal do YouTube, lá você vai ver sobre o simpósio, entendeu? Para os médicos, para os fisioterapeutas, para os cuidadores de vocês, para o pessoal de home care, enfim, é um grupo imenso. E se cada um de nós que está aqui assistindo puder fazer a sua parte divulgando,
já são muito mais. Olha, é uma malha, tá? Então, assim, a gente faz o que a gente pode, mas a gente também precisa de vocês para fazer essa divulgação, tá bom? É um evento que é muito grande, é um evento que deu um trabalho, a gente tem muitos profissionais aqui se dedicaram seu tempo, profissionais estrangeiros, entendeu? Pesquisadores lá de fora que dedicaram seu tempo para falar para vocês. Então, por isso é muito importante que vocês também repassem isso para eles, tá certo? Tá bom? Vamos agora ter uma pausa para o café de 10 minutinhos, depois vamos retornar com o Dr. Richard Badluck, que vai ser a última palestra em inglês, tá? E não percam, porque ele vai falar sobre terapias alternativas e também até alguns casos de reversão da ELA. Tá? Depois vai ter o pessoal da ResMed falando sobre o telemonitoramento, que foi comentado na pesquisa que nós fizemos em abril, e depois a Lumiar, tá? Que também é uma grande parceira nossa, falando, né, sobre como eles atuam, sobre a empresa deles. Então, é muito interessante vocês também conhecerem um pouco da Lumiar. Tá bom? Então, até já. Fiquem aí. Agora o Cris vai passar, não me lembro agora o que é, não vou falar. Tchau. Eu apenas queria que você soubesse nunca parar de sonhar. Eu apenas queria que você soubesse que aquela alegria ainda está comigo e que a minha ternura não ficou na estrada, não ficou no tempo presa na poeira. Eu apenas queria que você soubesse que esta menina hoje é uma mulher e que esta mulher é uma menina que colheu seu fruto, flor do teu carinho. Eu apenas queria dizer a todo mundo que me gosta, que hoje eu me gosto muito mais, porque eu me entendo muito mais também, que a atitude de recomeçar é todo dia, é toda hora, e se respeitar sua força e fé, se olhar bem fundo até o dedão do pé. Eu apenas queria que você soubesse que essa criança brinca nesta roda e não tem um corte de novas feridas, pois tem a saúde que aprendeu com a vida. Ontem um menino que brincava me falou que ele é semente do amanhã. Para não ter medo que este tempo vai passar, não se desespere e nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será. Eu apenas queria que você soubesse que essa criança brinca nesta roda e não teme o corte de nova ferida, pois tem a saúde que aprendeu com a vida.
Oi, pessoal. Estamos aqui de volta, tá? Do café. E quero muito agradecer ao Tennyson pela música maravilhosa. Essa música é linda, tá? Muito obrigada. Mais tarde, na parte da tarde, vamos ter de novo uma outra música que o Tennyson nos ofereceu, tá bom? E quero, então, dizer a vocês que agora vamos assistir a palestra do Dr. Richard Bedlack, tá? E que vocês continuem divulgando aí para as pessoas esse evento, tá? Esse evento tão grande, tão cheio de conteúdo, tá bom? Um grande abraço para vocês. Hello, everybody. It's a great pleasure to introduce Dr. Richard Bedlack to all of you. But first, I would like to thank you, Dr. Bedlack, so much for having accepted our invitation to participate in our symposium. Yeah, we are very excited to host you in your first talk. Okay? Now, introducing Dr. Richard Bedlack. He is a neurologist with PhD and MD at the University of Connecticut, and currently is an associate professor of medicine neurology at Duke University School of Medicine, director of the Duke ALS Clinic, and chief of neurology at the Durham Veterans Affairs Medical Center. Dr. Bedlack is also a past chair of the North American ALS Research Group and leader of the International ALS Untangled program, which utilizes social network to investigate alternative and off-label treatment options for patients with ALS. Dr. Bedlack will talk about untangling the ALS X-Files. Now, Dr. Bedlack, you have the floor. Thank you so much, Lena. It's a pleasure to be with you. Hopefully one of these days soon we can be together in person. Sure. These are my disclosures. I do have some consulting support. I work with a number of different companies to try to help them make their protocols more patient-centric and also to serve on their data safety monitoring boards. And I do also have some current research support, which is listed here. So I'm going to tell you a story today about my work, and it's going to sound a little bit like an episode of The X-Files. And hopefully you all remember The X-Files. It was a TV show, my favorite show, that ran for about a decade in the 1990s, and it spawned a few movies. It's centered on a character by the name of Fox Mulder. When he was a kid, his baby sister, Samantha, disappeared and was never seen again. Now, the way he remembered it, she was kidnapped by aliens. Of course, no one believed him, and that skepticism fueled Fox Mulder's fight to prove to the world that aliens and other supernatural creatures were real. Every episode of The X-Files would open up with some strange occurrence, and Fox Mulder and his team would investigate, and usually they would find some rational explanation for what happened. I had my own version of Samantha. This was a 60-year-old university professor that I unfortunately had to diagnose with ALS. When I first met her, she was very early in the course of this, just a little bit of bulbar weakness, a little slurred speech, a little more extremity weakness, no obvious cognitive or behavioral problems. So after I finished examining her, we sat down and had a conversation about the disease, and I presented her with stage-appropriate evidence-based management options, which included the drug Riluzole, as well as multidisciplinary team care. And I asked her if she wanted to participate in one of my research studies. Much to my surprise, this very educated young woman opted for the first two. She said, "I'm glad to take the Riluzole and come to your clinic, but I'm going to pass on being in your research study because I found something on the internet that interests me more. It's called Dean Kraft's energy healing."
and we looked it up together. And the main reason she was interested was this video on the Dean Kraft website, which I'm going to play for you now. In 1985, Nelda Buss was diagnosed with ALS, amyotrophic lateral sclerosis, better known as Lou Gehrig's disease. It was my birthday. I was 43 years old, and they told me I had Lou Gehrig's disease. Well, they actually said amyotrophic lateral sclerosis, and I still wasn't real sure what that was. ALS is a medical mystery. There is no known cause and no known cure. The established medical profession, they just said, goodbye, see you, have a good life, live it to your fullest. The disease inevitably progresses from partial to complete paralysis of all the muscles in the body. She just kept getting progressively worse, and I guess from the time she was diagnosed until she was basically an invalid was only about 6 months or something. In the final stages of ALS, Nelda had become a quadriplegic, unable to move, but mentally alert and aware that she was about to die. I gave away most of my good clothing that I had, and I had my dress all picked out for what I was to be buried in. Then Nelda heard about Dean Kraft. And it was just such a relief to talk to him. I said that the doctors say there's no hope. And he said, well, that's not always true. Kraft did his laying on of hands for 3 months, and then they had a small but significant breakthrough. In May, Glenn was showering me and I could move my toe, and that was so exciting. After her toes, Nelda slowly regained movement in her fingers, then her back muscles. Soon she could control her hands, then her arms and her legs. Nelda worked very hard on her own physical exercise regimen, in addition to treatments from Dean Kraft. Her family videotaped her progress over the course of a year. It's wonderful to see her and her family being together and enjoying life together. Words cannot express the feeling that one has when this happens. Okay. How's that? Everything has changed. She's back and she's doing more than she ever did before. I mean, it's great to have a mother. It really is. Well, I hope you agree that that's a pretty extraordinary video. For the purposes of my talk today, Dean Kraft's energy healing is an example of something that I'm going to call an alternative or off-label therapy. I will abbreviate those as AOTs and define them as treatments that are advertised to slow, stop, or reverse ALS without what most of us would consider to be very good scientific evidence. It turns out that Samantha is not the only one pursuing an AOT. Surveys suggest that most people with ALS do. Why? Well, you know, we've come a long way in the past 20, 25 years. We do have ALS treatments, but the things we have, and even the things that are coming out in the next few years, they're mainly focused on quality of life, and they might slightly slow disease progression. But like this slogan from an old X-Files movie poster, patients and families want to believe that there's something better out there. And so if you ask them why they're trying things like this, 10% say they think they're going to find a cure, 20% think they will find something to make them stronger, 50% think they'll find something to slow down the disease. And on top of that background comes the internet, which makes it easier than ever for those who are looking for AOTs to find them. If you take out your phone and do a quick Google search of the words ALS treatment, you will come out with double-digit millions of hits. The proponents, the people selling these AOTs, are allowed to make some pretty attractive claims about them. And here's some examples. This is a screenshot of a product that was out there being sold for ALS for a long time called MotoTab. And you can see at the blue arrows some of the things that these people are saying about it. They're saying it's the world's most relied upon treatment. It's clinically proven, and it's absolutely guaranteed to be safe. Unfortunately, if you were to click any of those links, they would be dead ends. They would say information soon to be posted here.
And so many times the information that's out there supporting claims like this is either incomplete or completely absent. Most commonly, what we see are anecdotes. Anecdotes are short stories of a person with a condition like ALS who tried a product and had something happen to them, usually something good. So that video I showed you on the Dean Kraft website, that's an example of an anecdote. Here's another one. This is actually taken off the website of a pharmaceutical company, Genervon, who's developing a product for ALS called GM604. And I'll read it to you. It says, after reviewing this patient's medical history, it's in the treating doctor's opinion that they've greatly benefited from GM604 over the past 6 weeks. During our initial assessment, this patient had rapid tongue fasciculations, which decreased dramatically with the medication. They've stopped biting their tongue. This is a reversal and an unexpected benefit from the medication. Plus, the patient's limb weakness, the progression of that has completely plateaued. Again, that's interesting, but let's examine it. There's some potential flaws here. First of all, we don't know who this person is or how their ALS diagnosis was confirmed. Like this cartoon from the New Yorker, on the internet, nobody knows you're a dog. Unfortunately, nobody can actually prove who's behind some of these stories. And there's at least one example of a company selling something that just completely made up anecdotes to support what they were selling. This was the case of the Lifestyle Lift Company. They were making facelift products, and they had, before and after photos showing these amazing improvements. It turns out they were fabricated. None of those people were real. And when it came to court, the employees of the company testified that they made up those stories, and the company had to pay a small fine. Another problem with these anecdotes is they often give us outcome measures of uncertain clinical significance. So the Genervon anecdote talked about a reduction in fasciculations, muscle twitching. Well, having been an ALS neurologist for 21 years and seen more than 3,000 people with this disease, fasciculations are not usually something that people complain of that they want treatment for. Also, studies have suggested that the frequency and the location of fasciculations don't really help us in terms of knowing where the disease is going to move next or how fast it's going to move. And so it's not really clear what a reduction in fasciculations means. But the biggest problem with anecdotes, like the Genervon anecdote, is that they fail to account for the natural history of the disease. So the Genervon anecdote talked about a plateau, a period of 6 weeks where the patient didn't seem to be progressing at all. Well, that would be meaningful if everyone who got ALS was worse every day than they were the day before, if everyone's progression was a straight line down once they got the disease. It turns out that's not true. So a few years ago, my colleagues and I went into a big database called PROACT. This is a database of patients who've participated in previous clinical trials. And we focused just on patients who were on the placebos in those trials. And we looked at a longitudinal outcome measure called the ALS Functional Rating Scale. This is the main outcome measure that we use in ALS. It's a questionnaire, 12 questions about different parts of the body. Each question is scored between 4, which means that part of the body is perfect, to 0, which means it's not working at all. And, if you look at a large group of people with ALS, they progress at about a point per month. But if you start looking at individuals, the progression is not linear. So in the upper right-hand corner of this slide, this is one person in the database who was on a placebo in a previous clinical trial. And these are their ALS FRSR scores over 600 days. And you can see that between day 400 and day 550, they didn't change at all. And between day 550 and day 600, they actually started to recover some lost function. And if we look at the whole database, that's what this figure is here. These curves represent different degrees of ALS FRSR stability or improvement lasting different amounts of time. So this blue curve
is the percentage of people in the database who had a completely stable score lasting different amounts of time. So, if we look at 30 days, there's a lot of people whose score was stable for 30 days. If we go out to 360 days, only about 10% of people in the database had a period that long where they were stable. But to go back to the Jenner von anecdote, what percentage of people on placebos have a 6-week period of stability? Well, that's what this line is right here. It turns out about 75% of people in that database do. In other words, what that Jenner von anecdote is describing is just the natural history of ALS. You can't use a 6-week period of stability as evidence of treatment benefit. Now, I've spent a lot of time thinking about why people are so moved by anecdotal evidence. Most non-scientists equate anecdotal evidence as being just as good as the evidence that comes from a randomized clinical trial. And it may be, this Scientific American article's explanation, evolution. We've evolved brains that pay attention to anecdotes because false positives, believing there's a connection between A and B when there's not, that's usually harmless. But false negatives, believing there isn't a connection when there actually is, that mistake might take you out of the gene pool. Whatever the explanation is, the consequences of failing to recognize these flaws are clear. People are probably overestimating the potential benefit of these AOTs. And at the same time, they're probably underestimating the potential flaws, harms, risks. There clearly are harms that have come to people who are pursuing AOTs, even those pursuing ones that claim they are perfectly safe. There are financial harms. Some AOTs cost hundreds, some cost thousands, some cost hundreds of thousands of dollars. There are physical harms. We have found evidence of infections, blood clots, tumors from precancerous stem cell injections, and even deaths that occurred in clinics that called themselves perfectly safe. One of the most subtle types of harms that we've seen is a scientific harm, and this has to do with enrollment. We don't enroll in our research studies very well. We enroll at about a rate of 2 patients per site per month, and many busy clinics like mine will see 80 patients in a month, and only 2 will enroll in clinical trials. Now, there's a lot of reasons for this. First of all, trials are hard to get into. They have very narrow inclusion criteria. Second, many trial design features are not attractive to patients. Many patients don't like trials with lots of visits or trials that have placebo groups. But certainly one reason that people don't enroll in trials is that they choose to self-experiment with AOTs instead, like my patient, Samantha, did. So frustrated by all this, in 2009, I started a program called ALS Untangled. And my goal was to put together a team and a process for reviewing AOTs toward ultimately helping people with ALS to make more informed decisions about them. Our motto, like the motto of Fox Mulder, the truth is out there. But when it comes to AOTs, we know it's not easy to find. And there's 3 parts to my ALS Untangled program. Inputs, where we get our ideas. Investigations and reviews, how do we actually figure out what to say about these things? And outputs, how do we get the information back to people who are interested in it? So all of this program now is organized on a website, which is called alsuntangled.com or alsuntangled.org. Inputs come from patients. They come in through Twitter or through email. And once I get an idea from a patient, I put it on a section of our website, which is called Future Reviews. Now, there are so many great ideas that people with ALS have given me over the years that this list has gotten quite long. There are currently more than 400 AOTs that people have asked us to review. There's so many that I'm probably not going to get to all of them in my lifetime.
And so we've had to come up with ways to prioritize, to figure out which ones people care about the most. And the first way, the main way that we do that is through voting. Anyone can vote for AOTs that they're interested in by going to the future reviews section of our website and simply clicking the vote button next to the name of the AOT that they're interested in, and that'll move it up on our list. We also had to put in something called a multiplier. And this is because for some AOTs that people have asked us about, there's just no useful disclosable information. And if there's no information, we can't write a review. So in that case, we would have to multiply the number of votes by 0 so that that's not prioritized. If there's any information at all, anything that allows us to understand what the AOT is and to write about it, we'll give it a 1. If there's a clinical trial out there in any disease, we'll give it a 2, because we learn a lot about products when they're in clinical trials. How do we do these reviews? Well, there wasn't, and to my knowledge still isn't, anyone in any other disease doing anything like this. And so we couldn't borrow any ideas. We had to invent a way to do this. And so first I put together a team to help me think through this. And the team has really grown. There are now more than 130 clinicians and scientists from across 11 different countries working on this together. And we've created something called standard operating procedures, SOPs, that guide everything we do, from how we gather information, to how we write the review, to how we crowdsource it across our team and ultimately publish it. And all of our SOPs revolve around something we invented called the table of evidence. So basically, we're looking at 5 different categories for each of these AOTs. Mechanistic plausibility is the first category. That means, what is this product supposed to do, and how likely is that to have anything good to do with ALS? The second category is preclinical models. Was this product ever given to a cell model of ALS or an animal model of ALS? If so, what happened? The third is case reports. What are people who tried this saying it did for them? The third is trials. Was this ever actually in a clinical trial? And finally, there's risks. What bad things can happen to someone who tries this product? And within each of these categories, we assign a letter grade ranging from A to F. Obviously, just like when you were back in school, A's are what you want. You don't want F's. Sometimes we have to give out a U when we can't find any information about the product in that category. But let me give you an example of how this would work. So if we focus on the category of case reports, if all I can find about a product is one person on the internet, on Facebook or Twitter or in a chat room who says they have ALS, and they said they tried the product and they said it made them better, but I can't ever find that person, I have to give that a D. If I can find that person and get them to send me their medical records, and I can read through there and prove that they really had ALS and that something objective really did improve, I give that a C. If I can find more than one person like that, I give it a B. And if I can find a paper where there's multiple cases, well-validated cases of ALS showing improvement, then that gets an A for cases. So once I've written a review, I send it out to the team. They send back all their comments and suggestions. I incorporate them into the draft. I send it into a journal, the main journal in our field, which is called ALS and FTD. It goes out for a peer review. There's usually more comments that I have to address, and ultimately this thing gets published. All of our reviews are published by something called free open access, meaning no one ever has to pay to read these, which is different than almost every other article in that journal. We've published 60 ALS Untangled reviews so far, and we've organized them all on our website. So if you go to the completed review section of our website, you can see the names of all of our reviews over here on the left-hand side. You can sort them alphabetically by clicking on the treatment icon up here. If you want to read the whole review, click on the name, it'll open up a PDF. If you just want to see what our grades were, those are listed for the different categories. Some of our reviews are getting pretty old now. Some of them were written 12 years ago.
So we've had to kind of go back and start to update the reviews because there's new information that comes out. So if you see an asterisk next to the name of one of these products, that means we've gone through recently and updated that review. We've also learned that in 2021, not everyone wants to read. Some people want to listen to their information. Podcasts have become very popular. And so we've started to do ALS Untangled podcasts. We're working with a group called CREATE, which is an NIH rare disease clinical research network. And we have a family member of a person with ALS who basically interviews me about each topic. They get to pick the questions and I try to answer the questions, and those get recorded. And you can listen to those on the CREATE website, or you can find them under the Apple Podcast menu if you just search under CREATE or ALS Untangled podcasts. Now, we've also learned that people all over the world are interested in this kind of information. And, you know, most of the things that we've done are in English. And so I'm glad to see that certain groups are getting together now and helping us to translate our articles and our podcasts into different languages. And so we've got a group in Italy, the Italian ALS Association, that's been translating all of our podcasts into Italian. So this program is a lot of work. I spend a lot of time each week on this. It's fair to ask, you know, is it a success? Well, I can at least tell you that people are reading our articles and listening to our podcasts. So the journal keeps a list of its most downloaded articles in the whole history of the journal. And we have 8 of the 10 most downloaded articles. Some of our articles have 20 to 40,000 downloads. If you put them all together, they have more than 200,000 downloads. Our podcasts currently have more than 11,000 listens. And a group called the American Academy of Neurology looked at what we were doing, and in 2019 gave us what they call their Brainstorm Award for the most innovative technology out there that is improving patient care. To me, one of the most important things about the program is that I've learned a ton leading this program. And one of the most important things I've learned is that that video I showed you in the beginning of the woman named Nelda Boos, turns out that's real. So I found Nelda online. I spoke to her on the telephone. She was kind enough to send me a big box of her medical records. And after reading through those, I can tell you that she absolutely did have ALS. She had a classic story. She had classic exams by a neurologist that I personally know, who's an excellent neurologist. She had EMGs that were consistent with ALS. She had a ton of tests to rule out ALS mimics. No ALS mimics were found. She really did progress over a very short period of time, about a year, to where she was totally paralyzed and probably quite near death. And then over the next 2 years, she recovered, and she appears to have recovered completely. And so I've had to ask myself, what do I do with a case like that? Is that something that's worth studying? Well, it turns out that studying cases like that in other diseases has led to medical breakthroughs. So in HIV, for example, there are a small group of patients who get infected with the virus, but they never get sick and they never take any medicine. Those people are called elite controllers. And it turns out that for many years, people used to just shrug their shoulders and say, I don't know what is going on with those patients. And then somebody finally studied them. And what they found was that many of those patients have the same genetic mutation, and it occurs in a gene called CCR5. And so when people figured out what that gene did, it turns out it codes for a protein on the surface of all our cells that HIV needs to get in and cause disease. That was a totally new observation. And once that observation was made, a drug company, Pfizer, jumped on it and made a drug that blocks that receptor, and it works for everyone with HIV. It makes everyone more resistant to this disease. And so I believe that by studying ALS reversals, we might be able to accomplish the same thing.
But if we're going to study something, the first thing we have to do is figure out how to define it. And so I want to set a very high bar for these cases. I am only going to call something an ALS reversal if the person sends me their medical records and there's enough in those records for me to be sure about their diagnosis. So they got to have the right history, the right exams, the right EMGs, and the right tests to rule out mimics. There's got to be progression of weakness to the point where the person is disabled. And finally, there's got to be a dramatic and persistent recovery of something objective, something that was making the patient disabled. So for example, a person with ALS whose breathing had deteriorated to where they needed a ventilator, and then they recovered to where they could breathe on their own. Someone with ALS whose swallowing deteriorated to where they needed a feeding tube, and they recovered to where they could swallow on their own. Someone who couldn't speak and now can speak normally. Someone who was wheelchair bound and can now walk and even run. Someone who needed help with dressing, bathing, feeding, toileting, and can now do all those things themselves. These are examples that I have found in these ALS reversals. So I have been advertising for many years now on various websites, on social media, in talks like this, in webinars that I give to doctors and patients, that I'm interested in these kinds of cases. And I have gotten a lot of medical records, well over 100 sets of medical records. And as of today, I've been able to find 51 people that I really believe qualify as ALS reversals. And I've got some theories. First, maybe these people never had ALS in the first place. Now you might say, well, wait a minute, didn't you just say you looked at their records? Yes, but we don't have one test that is absolutely accurate for ALS. Maybe there's some other syndrome that looks just like ALS that no one's ever described, but people recover from. Second, maybe there was something different about these people, something that no matter what they did, they were going to get better from this disease, something like the HIV elite controllers have. And finally, maybe these people were doing something different than most people do, and maybe that works. So when it comes to the theory about mimics, I personally don't believe that's right. And the reason is, ALS was first described in the 1800s. If there was something that looked just like ALS that people recovered from, I would have thought that people would have described it by now. Many of these people, 4 of them, have a family history of ALS. 4 out of 51, that's almost 10%. And that's basically the same percentage of people that have a family history of ALS as we see in typical ALS. So it would be really weird that 10% of ALS reversals had a family history of ALS, but they had something completely different. And then finally, the way that these people recover from ALS is exactly the same way that people recover from another motor neuron disease, which is called polio. They don't recover by some magical process where one day they're abnormal and the next day they're normal. They appear to recover through something called collateral sprouting. So let me explain that to you. So imagine that this is one of your muscles and that it's currently innervated by 4 different motor neurons. And you get a disease like polio and it kills one of your motor neurons and makes another one sick. Well, the motor neuron that's dead, you can't get that back. So how do people that survive polio get stronger? Well, the motor neurons that are left, the 3 of them, send off extra branches to reconnect to the muscle. And so now that muscle is fully connected. There's only 3 motor neurons that were doing the work of 4, but it's fully connected and the person has recovered their strength. Now we can stick a needle in this muscle and for the rest of this person's life, it's going to look abnormal. We can see that there's been this evidence of collateral sprouting and reinnervation, and that never goes away. And so in the ALS reversals that have had EMGs repeated when they recovered, we see exactly what we see in a person who recovered from polio, evidence that the muscles have recovered through collateral sprouting. So how am I going to figure out if there's something different about these people? Well, first I need to find more of them.
Second, I need to get them all into the same database so I can compare what they look like, what they're taking to people with more typically progressive ALS. Third, I need to get biological samples on as many of these folks as I can to look at lots of things, genetics, RNA, proteins, the microbiome, the tissue. And finally, I need to ask these folks a lot of questions about their lives to see if there might be some different exposure that they had. And so I can tell you that this work is well underway. First of all, we do know that people with these ALS reversals look a little different than people with more typically progressive ALS. They're younger, they're more likely to be male, they're more likely to have limb onset as opposed to bulbar onset disease. They progress faster before they start to improve, and they're more likely to have been on certain AOTs compared to people with more typically progressive ALS. And so this is a table of the AOTs that are most commonly used by ALS reversals. And you can see that at the very top of the list, with an odds ratio of more than 300, is a substance called curcumin, which we are going to talk more about in just a few minutes. So one of the collaborations that I have underway with the National ALS Registry is studying the environmental exposures that these people had. Now, at the time when we did this study, we knew about 46 ALS reversals. 34 of them I had medical records on. The other 12 were people that were published in articles, which means they're anonymous and I can't find them. Of the 34 that I had records on, 25 gave us consent to participate in this study. Why only 25? Well, 5 said they didn't want to do it. Unfortunately, 3 died. And one patient we had to go back and exclude because they had relapsed. So we collected 25 environmental surveys on ALS reversals patients. And we compared the answers to those surveys to 6,000 people with more typically progressive ALS who are in our National ALS Registry. And one of the most interesting things we find is there's a difference in the jobs that were held. People with ALS reversals were much more likely to have worked as carpenters or cabinet makers or as janitors compared to people with more typically progressive ALS. And the odds ratios there are more than 10. There were no other differences in jobs. So what is this telling us? Is it possible there's some chemical that's in wood or some chemical that janitors use that somehow immunizes them, gets their bodies ready to fight ALS and allows them to beat it? Well, we looked at every chemical that we could think of. Occupational chemicals, chemicals that people are exposed to in their homes, and chemicals that people are exposed to in their hobbies. And interestingly, we didn't find any differences in these specific chemicals. And in fact, when we looked at hobbies, we didn't actually find a difference in woodworking as a hobby comparing ALS reversals to people with more typically progressive ALS. So what does that mean? Does that mean this woodworking idea is just dead? Not really, because it may not be as simple as, what did you ever do any woodworking or not do any woodworking? It may be the duration of exposure that people had. And so we looked at this more carefully. We looked at the number of hours of woodworking that people had, and there was a huge difference. ALS reversals had more than 5 times the number of hours of woodworking as did people with more typically progressive ALS. So in other words, by 2 different questions, woodworking appears to be something that associates with ALS reversals. So we got a lot of work to do to understand this. We're reading a lot about wood to try to figure out what might be in there and how that might immunize people against ALS. And there's still other parts of these questionnaires that we haven't analyzed yet. So more to come on this. I mentioned genetics. That's how these HIV elite controllers appear to be resistant. We're looking at the genetics of our ALS reversals. It's taking, unfortunately, a lot longer than we hoped, but we have samples collected on most of them. Those are at the University of Miami. And through a collaboration with the CREATE Consortium,
Eventually, the DNA is going to be extracted from those, sequenced, and compared to all the other people in their database with more typically progressive ALS. And I had hoped to have results by now, but I'm doing everything I can to try to get these results by the end of this year. We're looking at the imaging of ALS reversals patients and comparing it to what we see in people with more typically progressive ALS. We're going to be looking at the histology of these patients. There are certain findings in the brain and spinal cord of people with ALS when they die that are hallmarks of the disease. We've never looked at an autopsy of a person with an ALS reversal. And so we're trying to get them to join something called the neurobiobank, so that when they die, we can look at their brains and spinal cords and see if there's any typical ALS histopathology in there. We're just starting a collaboration with the Duke Microbiome Center. So the microbiome has become something of great interest to me in the last few years. The microbiome is the family of organisms that live in our gut. There are trillions of these. And it turns out there's more and more evidence that these organisms might influence lots of different diseases, including neurological diseases, through something called the gut-brain axis. Now, in ALS, the best evidence for this is as follows. We can take a gene, an abnormal gene, and insert it into different kinds of animals and make the animals get an ALS-like disease. If we simply manipulate the microbiome in these animals, we can dramatically change how fast these animals progress. We can speed it up, we can slow it down. And this observation now has been replicated in 3 completely different animal models. It seems to be real. And this means that what's happening in the microbiome might be a big reason for the differences that we see in progression in clinic, and maybe even for why some people can recover from ALS. And so I've got a big study underway to look at the microbiome of ALS reversals, the microbiome of people from my clinic who are real slow progressors, and the microbiome of people who are real fast progressors. And if there's a difference, those differences might allow me to make a probiotic that changes the microbiome in a very specific way and make people more resistant to ALS. And then finally, we've got a new collaboration underway with the ALS Therapy Development Institute in Cambridge, Massachusetts. We are enrolling all of our ALS reversals in their precision medicine program. And so blood is being collected on these patients, and that's going to allow us to look at things that are downstream from the genes. So genes make something called RNA. RNA makes something called proteins. Proteins make up something called the metabolome. And there's evidence that all of these downstream pathways can be manipulated to cause disease or to cause resistance to disease. So for example, in tuberculosis, there's one strain of this infection that becomes resistant to antibiotics by these downstream mechanisms. And we can flip these downstream mechanisms and make that infection become more sensitive to drugs by knocking down 2 specific transcription factors. And we're thinking about other STAR projects, study of ALS reversals projects. We'd like to collect cells on these patients to create what are called induced pluripotential stem cells, because when you make those stem cells now, the technology exists to drive them forward into motor neurons or microglia or astrocytes, and we might be able to see some differences in the biology of those cells in ALS reversals. We want to look carefully at the diets of ALS reversals and compare them to the diets of people with more typically progressive ALS. And it's been suggested that we might look at the attitudes of ALS reversals. You know, it does seem that people with ALS reversals have much more positive attitudes in general than people with more typically progressive ALS. The problem is figuring out which came first. You know, certainly if you had ALS and you recovered from it, you'd probably have a much more positive attitude than if you didn't recover from it.
And so it's going to be difficult to tease that out, which came first. Was it the positive attitude that might have contributed to the reversal, or the reversal that contributed to the positive attitude? And so we're still trying to think about how to do that study. The other hypothesis that I mentioned earlier is that maybe there's something different about what these people took. And, when I mention this, sometimes mainstream scientists kind of scratch their heads, but there are many examples of patients discovering drug effects that researchers had not previously thought of. The most common example of that is Viagra. So Viagra is a medicine that was being studied here in the United States by a company called Pfizer. It was being studied to see if it could help people with heart disease, and it didn't. But men in the study came forward at the end and said, I'd really like to have some more of this. It turns out men discovered that this could help with a problem called erectile dysfunction. The company had no idea it would do that. But when it learned that, it went back and did trials, and lo and behold, it became the first ever drug approved for that problem, a $1 billion blockbuster discovered by patients. And so to work through this idea, I've got a program called ROAR, Replication of ALS Reversals. This is a program of small pilot trials associated with dramatic ALS reversals. Now, because I'm looking for such a big signal, and because the products are generally regarded as safe, I can do something kind of neat with these trials that I think patients will really appreciate. I can make them widely inclusive. Why do we make trials have such tight inclusion criteria? Because ALS is a noisy disease, and most of the time we're looking for a very small signal. And so we've got to try to reduce the noise as much as we can by tightening up the inclusion criteria. I don't have to do that. I'm looking for a huge signal. I don't need placebo controls. I can use historical controls. If I have people in one of my trials that recover the ability to breathe or speak or walk, no one is going to think of that as a placebo effect. I don't need a lot of in-person visits. The things I'm looking for are so huge that I can measure things over the telephone or by video. And, as a result, I don't even have to have my own database. I can teach people to use an existing online database called Patients Like Me. I can teach them to measure things like the ALS functional rating score and record it in this database. And one of the nice things about doing that is it makes the results of my studies available to everyone in real time. You don't have to wait years to find out what's happening in one of my ROAR trials. You can go on Patients Like Me and see, are people in my trial doing better than they were expected to do? And the last thing that's different about these trials is that I'm publishing my protocols online on the website alsreversals.org. Why am I doing that? Because as I said in the beginning, I know that people with ALS all over the world are experimenting with things. And, why not put a protocol out there that gives them an idea they can take to their doctor and, follow along outside of the trial? And so I've already done one ROAR trial. I studied an AOT called Lunacin, which was associated with a dramatic ALS reversal. This was a 50-patient trial. Everybody was on Lunacin for over a year. And unfortunately, there was some good news and bad news. The bad news, Lunacin didn't seem to work. And in fact, it wasn't even nearly as safe as I thought it was going to be. Many people in this trial had side effects from it, including constipation so severe that they had to be hospitalized. The good news is the design worked really well. This was the fastest enrolling trial in history. I told you before, we enroll typically about 2 patients per site per month. This enrolled more than 9. The people that we enrolled in this study were very diverse, much more representative of a clinic population. Some of these people had ALS for more than 10 years. Some of them were completely paralyzed. Some of them had feeding tubes or were on ventilators. And so the nice thing about enrolling such a representative population is that if we get a positive result, it's much more likely to apply to everyone compared to what we typically do in a trial, which is study a very small subset.
If we study a very small subset and we find a result that's positive, how do we know that it applies to everyone else that couldn't get into the trial? In spite of studying a more advanced population, people stuck with these trials. 84% of the people that were still alive at the end of a year were still entering data for us. We showed in this trial that people could measure things. With some teaching, they could measure the ALS FRSR just as well as we could. And finally, by publishing our protocol, we empowered hundreds of people all over the world to self-experiment with something that we thought was reasonable outside of our trial. And so we have the next ROAR trial underway, and this is of a product called curcumin. This is a molecule that's shown in the upper right-hand corner of this slide. It does a lot of interesting things in test tubes that could be useful to a person with ALS. It's an antioxidant, it's anti-inflammatory, it interferes with protein aggregation, and at least in animals, it appears to be able to change the gut microbiome. Believe it or not, there actually is some positive preclinical data in ALS models, and even a couple of flawed but positive clinical trials in other countries. 8 of the 51 ALS reversals I know about today were associated with curcumin products. And at least when taken orally, this appears to be safe and well tolerated and pretty inexpensive. And so my next ROAR trial is similar to what I did with Lunacin, except in this case, there's 50 people with ALS who are going to be on a specific product called Ferrocarmin for 6 months. There's no required visits. There's no placebo group. We're teaching people to measure things in themselves like the ALS functional rating scale. And we're going to compare the progression of these 50 people to what we expect from historical controls. We're also looking at the microbiome of the people in this study. And we're trying to see, can we change the microbiome with ferrocarmin? And are those changes associated with any changes in progression? And so to conclude, when it comes to AOTs, like they used to say on the X-Files, the truth is out there, but it's not always easy to find. Anecdotal data is especially problematic in ALS, and it's commonly misinterpreted by non-scientists. ALS Untangled is a program that uses social networking to bring people with ALS, clinicians, and scientists together to review and report on these AOTs. And there's a lot of things it can do. It can validate and centralize anecdotes and temper conclusions based on our knowledge of the natural history of the disease. It turns out that some anecdotes might be worth paying attention to. These are the ALS reversals. They're quite rare, but I think they're important. They might point to endogenous mechanisms or even new treatments that could make everyone more resistant to the disease. And so we have an operational definition, testable hypotheses, and collaborations with other researchers all over the world underway to study these ALS reversals. But I'll leave you with this. It's really important to understand that right now we do not know for sure why any of the 51 ALS reversals got better. Associations do not equal causality. If there's someone out there who's telling you they know how to make your ALS reverse, be careful, because to my knowledge, no one knows how to do that today. If you're interested in following these programs along, you can get more information on our Duke ALS website, the ALS Untangled website, and the ALS Reversals website. And so I'll just conclude by thanking some folks. First and foremost, patients. You've given me all these great ideas. You funded most of this work. And most importantly, you inspire me to get up every day and work as hard as I do to find better answers for this disease. There's a lot of families around the world that have been sponsors, including the Larry Vance Hughes Foundation. We couldn't have done it without you. There's a lot of collaborators all over the world. 2 Duke medical students, Dan Harrison and Jesse Crail, have done a lot of the ALS reversals work I showed you. Patients Like Me has been an amazing collaborator. The ALS Untangled reviewers, the CREATE Consortium, ALS TDI, and the Duke Microbiome Center. And finally, my Duke ALS care team. You've helped me build a foundation of great patient care here upon which all my research is built.
So thank you very much for your time today. I've really enjoyed talking to you. Okay. Thank you so much, Dr. Bedlack. Fantastic talk. Fantastic. I love it. Thank you. I appreciate it. Yeah, I appreciate it, Lena. And I hope that folks like it when you present it at the meeting. Yes, for sure. They will. Okay. Thank you so much for your fantastic, wonderful explanation that you share with us and giving us hope for new times and for new reversals. Yeah, who knows? Yeah. Well, thank you, Lena. Give my best to your husband, and I hope you have a good rest of the day. Thank you so much. Bye. All right. Bye-bye. Bye. Olá a todos, meu nome é Rui de Camargo Pires, eu sou fisioterapeuta, especialista em fisioterapia em pneumologia e mestre e doutor em ciências pela Faculdade de Medicina da USP. Queria primeiramente parabenizar a Pro-Cura pelo evento e agradecer a parceria e a oportunidade de poder falar com vocês nos próximos minutos. O objetivo dessa aula, então, é falar sobre o telemonitoramento de pacientes em ventilação mecânica e como essa ferramenta pode melhorar a assistência no domicílio. Eu tenho um conflito de interesse, eu trabalho na ResMed e eu sou gerente regional para o Sudeste do Brasil. Bom, essa é a nossa agenda e são os tópicos que a gente vai abordar nos próximos minutos. Quais são os benefícios do telemonitoramento, como ele pode otimizar o segmento do paciente, alguns exemplos práticos de como isso ocorre, o que os pacientes relatam e como os pacientes acreditam que o telemonitoramento pode auxiliar e a mensagem final. Bom, já existe uma literatura vasta sobre os benefícios do telemonitoramento, de você acompanhar os pacientes em ventilação mecânica. Basicamente são 2 pontos, o primeiro deles é otimizar o segmento desse paciente, onde você vai ter um acesso mais rápido à informação, e você vai conseguir fazer uma análise mais detalhada desse paciente, e, obviamente, isso vai diminuir os custos. Por quê? Porque se você tem um acesso mais rápido à informação, e informação de confiança, a informação que você pode confiar, você consegue analisar os dados desse paciente, ou o comportamento desse paciente com mais calma, e isso vai transmitir numa diminuição de custos logísticos e operacionais, mas também se você analisa os pacientes, porque você tem mais dados do comportamento desse paciente, isso também vai refletir num benefício clínico, e esse benefício clínico vai estar associado a tanto a diminuição de rehospitalizações, como identificação precoce de exacerbações ou a piora clínica desse paciente. Bom,
A gente sabe que para os pacientes com enfermidades neuromusculares, né, apesar da relevância, apesar da alta importância, a adesão dos pacientes é muito variável, ou seja, aqui a adesão à ventilação mecânica. Embora seja extremamente importante o paciente utilizar a ventilação mecânica, ele não usa. E, de fato, a literatura mostra que de 0 a 70% dos pacientes, mesmo seguindo os guidelines, vão aderir ao tratamento. E isso é um ponto muito importante, porque, classicamente, a gente tem a indicação da ventilação mecânica domiciliar para esses pacientes aqui. Uma CVF, uma capacidade vital forçada menor que 50%, isso em média, né, de maneira geral, e isso implica que o paciente tem que utilizar esse equipamento pelo menos por 4 horas de noite. Bom, o que a gente sabe, principalmente esse estudo numa análise retrospectiva mostra que se você indicar a ventilação mecânica de maneira mais precoce, ou seja, com uma capacidade vital forçada maior ou igual a 80%, ou seja, no início dos primeiros sintomas, se você já utilizar e indicar a ventilação mecânica, o BiPAP, ou binível, e você utilizar por pelo menos 8 horas ao dia, ao contrário de 4 horas ao dia, você tem o dobro de sobrevida, ou seja, o paciente consegue viver mais e melhor com os biníveis, né? Então, se você indica precoce, mas garante que esse paciente use a terapia, ele vai ter não só uma melhor qualidade de vida, mas também vai ter o dobro de sobrevida. Então, como que a gente faz para fazer com que o paciente tenha uma boa adesão à terapia, né? A gente sabe que ter o binível, ter o dispositivo é só uma parte do problema, né? Resolve só uma parte do problema. É preciso que ele efetivamente use. E hoje a ResMed já tem o AirView, que é uma plataforma de telemonitoramento para todos os seus equipamentos, onde você pode acompanhar, entre outros fatores, a adesão desse paciente. Então, veja nesse exemplo que o paciente está utilizando aqui de 4 a 12, aqui 16 horas por dia. Então, eu posso acompanhar diariamente se o meu paciente está acompanhando, ou se ele está, na verdade, usando ou não a terapia. E se por algum motivo ele não está utilizando a terapia, eu posso intervir ou fazer uma intervenção precoce. Vejam esse outro exemplo aqui, onde o paciente não está utilizando nem 1 hora por dia. Então, eu não vou esperar esse paciente vir numa consulta ou ele piorar os sintomas para trabalhar com ele a adesão e quais são os motivos que levam a ele a não gostar da terapia ou não se sentir confortável na terapia. Eu já vou trabalhar precocemente. E como o AirView, além de dar o dado de adesão ou não, ele pode mostrar para a gente ou para vocês se o paciente ou quais são as causas dessa não adesão ou não uso da terapia. Veja que aqui eu tenho nessa tabela, né, o meu número de pacientes em ventilação e eu vou ter notificações, eu posso estabelecer filtros de monitorização onde eu vou saber a causa aqui de uma não utilização. Então, esse problema pode ser fuga, pode ser uma índice de apneia, eu posso colocar um filtro aqui para uma frequência respiratória alta, se o meu paciente está aqui ativando espontaneamente ou não. Então, veja que, de fato, nesse exemplo aqui fictício, o nosso paciente ele está com um problema de fuga aumentada e isso está interferindo na utilização. Então, ele está com baixa utilização, está utilizando poucas horas por dia, mas porque ele tem um problema de fuga alta, ou seja, a máscara não está bem acoplada. Então, sabendo desse fator aqui, eu já vou fazer uma ligação para o paciente, já vou planejar um atendimento estruturado, ou seja, eu posso ver e agora trabalhar em cima da causa dessa fuga. Um outro ponto importante que a gente pode ver nesses pacientes ou nesses equipamentos é justamente quais são os parâmetros que estão selecionados. E, de fato, para os biníveis, que tem indicação de uso em ventilação não invasiva, eu, inclusive, posso alterar os parâmetros remotamente. Isso faz com que eu saiba o comportamento do meu paciente diariamente ou nos últimos meses. Então, pela plataforma, eu posso acompanhar os dados do último ano
com o paciente e eu posso verificar se os parâmetros ajustados deles estão de acordo com o comportamento que eu espero. E, de novo, no caso da ventilação não invasiva, eu posso, inclusive, alterar os parâmetros remotamente. Esse aqui é um caso real, e eu agradeço aqui a parceria com a Lumiar, que cedeu esse caso para a gente, de um paciente que, no decorrer dos dias, ele foi perdendo volume corrente. Ora, se um paciente está perdendo volume corrente de um dia para o outro, ou em uma semana, alguma coisa está acontecendo aqui que está fazendo com que meu paciente perca esse volume corrente, ou esteja para a mesma pressão, tendo um volume corrente menor. Isso pode ser secreção, pode ser que o paciente está apresentando um processo de infecção ou uma constipação. Então, agora, a partir deste comportamento, ou desse dado que eu observo, eu vou lá na minha aba de registro, vejo os alarmes e o comportamento, e eu posso, inclusive, analisar os gráficos para ver quais são as possíveis causas dessa diminuição de volume corrente. E da mesma forma que eu vejo esse comportamento durante os dias, eu também posso ver o mesmo comportamento de um mês para o outro. Então, eu vou acompanhando o paciente tanto de uma maneira aguda, como no momento crônico, a ver se o paciente está evoluindo ou está perdendo força, ou o grau de evolução da doença, mês a mês, ou semestralmente, ou anualmente. Então, eu posso ter benefícios e acompanhamentos tanto no dia a dia, quanto a médio e longo prazo. E, de fato, isso aqui é um outro exemplo cedido pela Lumiar. Agora, na época de Covid, por exemplo, um paciente que estava em domicílio sendo telemonitorizado, o que foi visto? Aqui a frequência respiratória, ela mantinha, que o paciente mantinha um comportamento em torno de 20 respirações por minuto ao dia, né? Essa era a mediana, e vejam que aqui de um dia para o outro, ele teve aqui quase dobrando, ele aumentou aqui em 70% a sua frequência respiratória. Então, e mantendo aqui no dia 29, esses dois valores, né, esse comportamento, fez com que sinalizasse para as pessoas que estavam cuidando desse paciente que ele estava entrando num processo de exacerbação ou piora clínica. E aí foi feito uma intervenção precoce. De fato, aqui você pode ver tanto o comportamento dele no dia, né, a mediana em relação ao dia, como também hora a hora ou minuto a minuto, como estava o registro desse paciente e promover as intervenções precoces. Bom, então, se eu consigo, através desse sistema aqui, como a gente viu, né, através dos alarmes, do comportamento no dia, do comportamento da hora, ou no comportamento semestral, ou mensal, ou semanal, eu posso tanto ver a adesão, eu posso avaliar uma queda ou um aumento do volume corrente e identificar as causas, eu posso, se ele estiver com a monitorização, a oximetria acoplada ao ventilador, eu posso detectar se o paciente, quais são os períodos que ele desatura, e eu posso identificar o aumento da frequência respiratória. Poxa vida, eu consigo ter a clínica do paciente na minha mão, à distância, a qualquer momento do dia ou em qualquer período. Então, se eu consigo ter esses dados principais que a gente viu remotamente, eu consigo oferecer uma atenção ou um atendimento clínico melhor. E, de fato, em um trabalho apresentado no Congresso Europeu do Serviço Público de Saúde aqui do Brasil, né, 25 pacientes que foram telemonitorados pelo programa Melhor em Casa, os pacientes relataram uma maior sensação de segurança quando estavam telemonitorizados. Por quê? Porque justamente por esses fatores que a gente apresentou, você conseguia fazer intervenções precoces e você conseguia dar um melhor atendimento para o paciente. Então, ter acesso aos dados
e você ter um melhor manejo do paciente implica numa sensação de segurança para quem está sendo atendido, mas também até uma coisa um pouco intuitiva, né? Então, de fato, num questionário que a gente fez recentemente, em parceria com a Pro-Cura da ELA, né, a gente perguntou para os pacientes ou para as pessoas que, de alguma forma, o que elas pensavam do telemonitoramento, e se eles acreditavam que o telemonitoramento poderia auxiliar na ventilação mecânica ou no manejo desse paciente de alguma forma. De fato, a gente vê aqui que mais de 90% dos pacientes, sim, eles relatam que sentiriam uma maior segurança, e, de fato, algumas pessoas comentaram que já estão sendo telemonitorizadas e se sentem mais seguras. Alguns pacientes até relataram ocasiões onde foi necessário o manejo de troca de parâmetros remoto, e isso facilitou muito a vida do paciente e até dos cuidadores, que conseguiu atender ao problema remotamente, e uma boa parte, quer dizer, aqui a parte da intuição que eu comentei, que as pessoas acreditam que sim, que auxiliaria, embora elas não saibam exatamente como isso possa acontecer. Bom, então, de maneira rápida, eu espero que essas pessoas que não tinham uma ideia de como isso poderia auxiliar, isso tenha ficado mais claro depois desses breves slides que eu apresentei. Então, como mensagem final, eu queria deixar que o telemonitoramento na ventilação mecânica domiciliar é uma ferramenta que beneficia o paciente clinicamente. Ele pode auxiliar na logística operacional, tanto para o cuidador quanto para as empresas que estão cuidando desses pacientes, fornecendo dados confiáveis e de maneira rápida, permitindo uma atuação proativa com o paciente. Então, não vou esperar o problema acontecer, eu resolvo o problema, e a gente já passou aqui, nesses breves slides, alguns exemplos de problemas que a gente pode atuar proativamente ou preventivamente. E, claro, a partir de tudo isso que eu falei, é quase que intuitivo e é óbvio que o paciente vai se sentir mais seguro com esse tratamento ou com esta ferramenta. Eu queria agradecer mais uma vez esse espaço. Para aqueles que quiserem conhecer um pouco mais da plataforma AirView, eu estou deixando aqui um QR Code, vocês podem apontar para esse QR Code e vai encaminhar para o nosso canal do YouTube, onde vai ter informações da plataforma AirView, e vocês, parte dos vídeos estão em português e parte está legendado. Aqui também está meu contato, se alguém quiser entrar em contato comigo e tiver alguma dúvida, será um prazer atendê-los. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Excelente, né? Muito interessante essa apresentação do Rui, da ResMed, e isso eu acredito que dá uma segurança, uma rápida resposta ao paciente. Eu vejo muito que eu faço parte de alguns grupos, às vezes eu vejo paciente desesperado, gente, o que eu faço? Minha mãe está assim, meu marido, enfim. E isso você pode, o profissional, tá, que está acompanhando aquele paciente, ele pode ter uma resposta mais rápida, né, aos parâmetros, não precisa dizer assim, vamos fazer uma chamada de vídeo, tudo isso quando você vê demora pelo menos uns 3 a 5 minutos. E dessa forma você pode se antecipar também a alguns fatos, né, que poderiam vir a ocorrer, e assim você já evita, né? Então, muito bom, excelente, foi uma rápida explanação, foi o que deu para fazer, tá bom? Bom, agora vamos assistir a da Lumiar, que é uma outra grande parceira nossa, assistam aí, tá bom? E já a gente faz um outro break para o almoço. Beijo grande.
Eu sou a Cristiane Risato, é um grande prazer estar aqui com vocês, poder participar desse evento de tamanha importância para toda a comunidade da ELA. Quero parabenizar toda a equipe da Associação da Pro-Cura e agradecer pela oportunidade. Minha missão hoje é conversar com vocês sobre a terapia com o assistente de tosse. Vou mostrar com um pouco mais de detalhes o assistente de tosse Onyx. E antes de partirmos efetivamente para o equipamento, eu queria rever de forma muito rápida alguns conceitos fisiológicos. O muco brônquico, as secreções pulmonares, são de extrema importância para a proteção de todo o nosso sistema respiratório. A secreção é produzida por células calciformes que estão presentes no epitélio das vias aéreas. O muco fisiológico, ele é basicamente formado por água, 95% dele é água. Os outros 5% encontramos aminoácidos, glicoproteínas de alto peso molecular, eletrólitos, entre outras substâncias. Esse muco, essa secreção, se torna patológica quando encontramos a presença de bactérias e de produtos inflamatórios. A clearance mucociliar, que nada mais é do que a capacidade do sistema respiratório de depurar e eliminar essas secreções, ela é realizada através da propulsão do muco pelo movimento ciliar. O sistema mucociliar, ele é formado então pelos cílios, pelo muco e pelo líquido periciliar. Sua eficiência vai depender, basicamente, da eficiência desse batimento ciliar, da quantidade do muco presente no sistema respiratório e também das propriedades viscoelásticas do muco. Que fatores interferem na clearance, na sua eficiência? Uma umidificação ineficaz, a suplementação do oxigênio, presença de infecções, alguns tipos de fármacos e também o imobilismo. A tosse é um mecanismo natural e necessário para a proteção das vias aéreas. A sua eficiência vai depender da capacidade do indivíduo de produzir volumes pulmonares profundos, de sustentar a respiração e da força, principalmente dos músculos expiratórios. Quando a tosse não é totalmente eficiente, se faz necessário então a utilização de técnicas de desobstrução brônquica que auxiliam o indivíduo na eliminação dessas secreções. As técnicas de desobstrução têm por objetivo mobilizar, deslocar e eliminar as secreções, e consequentemente isso vai levar a uma melhora da ventilação-perfusão e também das trocas gasosas. A desobstrução brônquica ela é capaz de modificar a reologia do muco, que tem como propriedades básicas a viscosidade, a elasticidade e o tixotropismo, que nada mais é do que a tendência de fluidificação do material quando ele é agitado. Quais são as técnicas, então, utilizadas para a desobstrução brônquica? As mais convencionais, as mais simples são a drenagem postural, as vibrações e percussões manuais, a tosse assistida e induzida. Outras técnicas um pouco mais avançadas como a AF, a TEF, o CAR, o ETGO, a drenagem autogênica e a tosse dirigida. E temos também recursos mecânicos, alguns mais simples como o flutter, o shaker e a capela, e outro mais complexo, mais completo, que é o assistente de tosse. Funcionam então os equipamentos que promovem a assistência à tosse. Eles nada mais fazem do que a aplicação de uma pressão positiva ou uma insuflação, seguida de uma rápida mudança para a pressão negativa, a exsuflação. E esse processo, essa alternância entre pressão positiva e negativa, consegue simular o mecanismo natural da tosse. Pode ser aplicado tanto através de máscara ou peça bucal, ou seja, para o paciente não invasivo, ou também no tubo endotraqueal ou na traqueostomia, para o paciente invasivo. Está indicado basicamente para pacientes com dificuldade de remoção natural das secreções e que necessitam então do auxílio da higiene brônquica de forma não invasiva. Promovem a assistência à tosse de forma mecânica. Quais são então as indicações e contraindicações da sua utilização? Então, como eu disse, ele está indicado para pacientes incapazes de tossir ou eliminar as secreções de forma natural, para aqueles pacientes que têm uma redução
do pico de fluxo expiratório, um peak flow menor do que 300 litros por minuto. Então estão entre essas indicações os pacientes com doença neuromuscular, o caso das escleroses laterais amiotróficas, quadros de pneumonia, pacientes com DPOC, fibrose cística ou qualquer outra patologia que cause esse prejuízo à tosse fisiológica. As contraindicações, elas são pontuais e relativas, basicamente relacionadas àquelas condições que levam o indivíduo a ter lesão em pleura, como o enfisema bolhoso, pneumotórax ou pneumomediastino, a traqueomalácia e a instabilidade hemodinâmica. Vários autores, já temos vários estudos que comprovam os benefícios da aplicação da essuflação mecânica, na verdade da aplicação da pressão positiva e da pressão negativa de forma mecânica. Então temos aqui algumas citações. O fluxo gerado pela insuflação simula o fluxo expiratório natural da tosse, que está entre 6 e 10 litros por segundo. Ele é mais eficaz que a sucção invasiva e elimina os riscos e a necessidade da mesma. Outro autor aqui afirma que a aplicação do assistente de tosse é capaz de promover uma hiperinsuflação que combate a perda da complacência da parede torácica e também as microatelectasias. Fazendo aqui rapidamente um comparativo entre a aspiração invasiva clássica e a técnica com o assistente de tosse. A aspiração invasiva só apresenta desvantagens por ser um procedimento invasivo, por ter o risco de provocar traumatismo da mucosa traqueal e brônquica, sangramento, arritmias, hiperhipotensão, broncoespasmo, microatelectasias e aumento da pressão intracraniana e também de infecções cruzadas. Já a terapia com assistente de tosse, eu nem chamo de desvantagens, vamos colocar como desafios que podem surgir também. São eles: os cuidados relacionados às pressões. Alguns pacientes podem apresentar intolerância à aplicação das pressões, que são maiores do que habitualmente eles utilizam no ventilador mecânico ou no BiPAP. Outros pacientes podem ter fobia pela interface e alguns ainda apresentar dor muscular. Porém, como vantagens temos que é um procedimento 100% não invasivo, ele apresenta uma maior eficiência e conforto quando comparado à aspiração invasiva, ele pode ser utilizado por um operador independente, ele é uma técnica que deve ser utilizada tanto pela equipe multidisciplinar, o físio, a fono, o médico, enfim, como também pelo cuidador do paciente, pelo familiar, ou seja, é uma técnica que deve e pode ser utilizada por todo mundo que faz parte do cuidado desse paciente. É uma técnica completa. Vamos agora então para o manuseio do assistente de tosse Onyx. Vamos iniciar pela parte posterior do equipamento. Aqui o botão de liga e desliga. Aqui onde encaixa o cabo de energia. E aqui o encaixe para o pedal, que é um acessório do equipamento. O filtro, que é um filtro tipo de espuma, que deve ser lavado pelo menos uma vez por semana. Deixa secar completamente antes de retornar ao equipamento. Alguns poucos minutos é suficiente para que ele seque. E é só reencaixá-lo. E agora vamos para a parte anterior do equipamento. Essa é a tela inicial do equipamento. No canto superior à direita, temos o símbolo de um cadeado fechado, que significa que o acesso ao menu clínico está bloqueado. Para desbloqueá-lo, basta apertar o símbolo por 5 segundos até que acenda o botão configurar. Ok, clico em configurar e na sequência ele me mostra que eu tenho a opção de 3 programas pré-configuráveis. Escolho qual programa eu quero parametrizar. E aí ele abre toda a tela dos parâmetros. Eu posso optar por utilizá-lo no modo manual ou no modo automático. Para alterar de um para outro, basta um clique neste botão. Se eu escolher o modo manual, os únicos 3 parâmetros que eu tenho que ajustar é a pressão de insuflação, ou também chamado de pressão de inspiração, pressão de exsuflação, ou também chamado de pressão de exsuflação, e o fluxo. Eu clico no parâmetro, diminuo ou aumento conforme o que eu desejo para a terapia do paciente e confirmo.
Venho para o próximo parâmetro, faço o mesmo ajuste e confirmo. E assim sucessivamente, ok? Se eu opto pelo modo automático, abre os demais parâmetros. Então, além das pressões e do fluxo, eu também vou configurar o tempo de inspiração ou tempo de insuflação, lembrando que esse tempo não deve seguir o mesmo raciocínio do tempo inspiratório que a gente programa num ventilador mecânico. Afinal de contas, para o assistente de tosse, trabalhamos com pressões muito maiores do que as pressões utilizadas no ventilador. Então, também escolho qual é o tempo adequado, confirmo. O tempo de insuflação ou de expiração, a mesma coisa aqui, confirmei. Tempo de pausa, que é opcional, eu posso ou não querer utilizá-lo, depende de cada paciente. O tempo de início é um parâmetro que me ajuda a determinar um tempo que o equipamento vai demorar para iniciar o ciclo, que pode ser utilizado para eu me posicionar perto do paciente, para eu posicionar a interface nele, enfim. Eu também posso determinar quantos segundos aqui eu desejar. Quantos ciclos eu quero que o equipamento faça de forma automática, então eu digo para ele que ele aplica 5 ciclos seguidos, na sequência ele sozinho para a terapia. E o trigger, que é a sensibilidade para o disparo, eu utilizo esse parâmetro apenas em pacientes que têm algum tipo de drive respiratório preservado. Fiz toda a minha configuração, salvo o programa e ele vem para essa outra tela. E aqui ele me mostra os tempos de expiração, o tempo de pausa e o tempo de insuflação pré-configurado. Se eu quero rever os parâmetros, eu posso clicar aqui, programa 1, e ele faz um resumo de tudo que parametrizamos na tela anterior. Se eu precisar retornar para a programação, ele já me abre aqui o cadeadinho, da mesma forma eu posso segurar por 5 segundos e imediatamente ele me retorna para a tela de configuração. Fiz a alteração que eu preciso, clico em usar o programa, retorna para a tela de tratamento. Durante a terapia, eu posso visualizar as pressões por barra, no formato de barra, ou no formato de gráfico. Em cima eu verifico o tempo de inspiração, de insuflação, e embaixo o tempo de exsuflação. No modo de barra, tudo que está em laranja é o tempo de exsuflação, tudo que está em azul é o tempo de insuflação, seguindo sempre esse padrão de cores. Aqui ele me diz se eu estou usando o modo automático ou manual. Posso recolher os parâmetros aqui e iniciar a terapia. Clico em iniciar a terapia. Ele demorou aquele tempo de início que nós pedimos, de 5 segundos, e automaticamente ele inicia os ciclos. Como configuramos 5 ciclos, ao final disso, ele para a terapia automaticamente. E assim que o meu paciente descansar, estiver pronto para uma nova repetição, é só clicar em iniciar novamente, e assim ele faz outros 5 ciclos, conforme pré-definido. Agora eu vou mostrar para vocês bem rapidamente como que é a utilização dele no modo manual. Abri o cadeado, clico no modo manual. Se eu for utilizar as mesmas pressões, ok, se não posso fazer alteração, salvei o programa. Agora, para o modo manual, eu vou utilizar ou o botão seletor, de ins e expiração, ou o modo taut, ou ainda o pedal, que é um acessório. Então vamos lá, iniciei a terapia e agora o ciclo só começa quando eu definir. Então sempre começo na inspiração, expiração e pausa se assim eu desejar. Ou eu posso fazer direto. Inspirei, expirei, inspirei, expirei. Posso usar, como eu disse, o modo taut, ins, ex e uma pausa, ou ins, ex e direto, uma nova ins e uma nova ex. E aí, quando eu acho que deu o número de ciclos adequado, manualmente eu paro a terapia.
E por fim, quero mostrar para vocês os itens que compõem o circuito de um assistente de tosse, isso para qualquer modelo. E para finalizar, vamos entender como é a montagem de um circuito para a utilização dos assistentes de tosse. Não importa o modelo, a montagem sempre é a mesma. Primeiro de tudo vem um filtro bacteriológico, na sequência uma traqueia de 1,80 de comprimento, depois um conector reto macho-macho de 22 por 22 milímetros. Se o paciente é não invasivo, a máscara de borda inflável. Se o paciente for invasivo, um espaço morto com conector. Tá? Então não importa o modelo do assistente de tosse, esse é o padrão utilizado de circuito. E é isso, pessoal. Quero agradecer a todos pela atenção dispensada, agradecer pela oportunidade que a equipe da Pro-Cura da ELA nos abriu, dizer que eu estou aqui à disposição de todos e parabenizar também pelo excelente evento. Um grande abraço. Gente, muito bom, né? Adorei. Eu acho que essas explicações assim, simples, diretas e mostrando o aparelho é fundamental. É uma coisa que a gente já fez, eu mesma já fiz, mostrando às vezes como é que você coloca um inalador para fazer um ambu, ou no meio do ventilador, né, mecânico. Então, isso é muito bom. Excelente apresentação da Lumiar, tá? O aparelho Onyx deles, fabricação deles, muito bom mesmo. E muita coisa, o que ela falou agora no final, a composição, né? Isso serve para qualquer tipo de assistente de tosse, né? Porque existem outros aí. Então, excelente. Parabéns para a Lumiar e muito obrigada, né? Nós somos muito parceiros deles. Bom, agora nós vamos dar uma pausa para almoço, para as pessoas comerem, almoçar e dar uma relaxada, mas fiquem atentos aqui, se alguém não sair, nós vamos agora passar o mural de fotografias que nos enviaram, fotografias lindas, eu também mandei, tá? Muito bacana mesmo. E aí depois retornamos às 13h15, tá certo? 1h15 da tarde. Aí, à tarde, vamos ter os neurologistas brasileiros falando e depois a mesa redonda, né, que vai ser às 16h50, tá? E eu peço a vocês que vocês tiverem alguma pergunta que vocês queiram que a gente faça nessa mesa redonda, vocês assistam a palestra e assim vocês veem o que vocês têm de dúvida, o que querem que a gente pergunte. Não é garantia de que a gente vai perguntar na mesa redonda, se tiver muitas perguntas, entendeu? A gente vai selecionar algumas, né? Vamos ter 1 hora de mesa redonda. Então, peço que vocês coloquem, mas se não for respondida na mesa redonda, será respondida depois, tá bom? Então, vamos aí, vamos assistir agora. Veja as fotos que foram colocadas e enviadas para a gente. Muito obrigada a todos por enquanto, até já.
Pronto, pessoal, estamos de volta. Todo mundo de barriga cheia, todo mundo comeu bem. Então, eu quero agora aqui aproveitar, antes de entrarmos na palestra do Dr. Rodrigo, tá? Dizer que agora à tarde nós temos essa oportunidade, essa grande oportunidade de ouvir 4 grandes neurologistas falando, que é o Dr. Rodrigo de Holanda Mendonça, né? Voluntário da Pro-Cura, o nosso querido Dr. Acari Bulli de Oliveira, a doutora Karina Lebez, do Rio de Janeiro, e o doutor Mário Emílio, lá do Rio Grande do Norte. Depois disso, nós vamos ter a mesa redonda com eles, a doutora Karina não vai poder participar, mas nós vamos ter com eles 3. Quer dizer, é uma grande oportunidade para vocês verem, né, assistirem 3 grandes neurologistas especializados em ELA, os maiores nomes dentro do Brasil, falando sobre a ELA, tá? Então, nós já temos algumas perguntas para colocar para eles, vamos mediar essa 1 hora de mesa redonda, tá bom? Então, não percam, essa tarde de sábado será muito importante, ok? Aliás, todas as palestras estão sendo fantásticas, importantes, de grande relevância, né? Eu queria falar um pouco aqui, eu não sei se todos conhecem a Pro-Cura, né? Do nosso trabalho, do trabalho que a gente faz. Nós temos um site, tá? Que é fantástico, um site que tem muitas informações, eu vejo que muita gente pergunta coisas que já estão dentro do site. Então, lá no site nós temos uma parte que é sobre a ELA, tudo que fala sobre os sintomas, sobre o que você pode sentir, o que você pode fazer, por exemplo, com relação à espasticidade, com relação à dor, enfim, existem várias coisas. Fala também sobre a parte genética, sobre os testes genéticos, muitas informações nessa parte sobre a ELA. Depois temos uma parte de outras informações úteis, tá? Que é o alerta médico, você sabia, que é um folheto muito importante, ali tem dicas assim, fundamentais, tá? Fala sobre a parte de gastrostomia, fala sobre a parte de... agora já até esqueci. Tem vários itens lá nessa parte que é muito importante, tá? E depois temos a parte dos direitos do paciente, que é fundamental vocês conhecerem, como obter o riluzol, como obter o BIPAP, são direitos adquiridos do paciente de ELA junto ao governo. Não deixem de tomar, tá? Muita gente fala que eu não tomei o riluzol porque não melhorei. Não existe melhora, tá? No paciente de ELA, assim, com o riluzol. O que existe é você ter uma evolução mais lenta, tá? A menos que você tenha reações, né? Que muita gente pode ter náuseas, enjoo, e aí fica meio indisposto, ou através dos exames de sangue que devem ser feitos, os índices hepáticos, né? Que deve ser feito a cada 3 meses para acompanhar se o riluzol está afetando, né, esses índices. Mas fora isso, gente, é um remédio que, se você for comprar, custa R$ 1.600, tá? E foi um direito adquirido, tá? Foi uma coisa que, nos últimos 24 anos de ELA que tem passados, foi a única coisa que, há 24 anos, que você não tem um mal-estar e é de graça, quer dizer, o SUS está dando, né? É a única coisa que tem. Então, eu acho importante isso, tá? Por isso que eu estou comentando isso aqui. Então, eu queria, voltando, que lá você tem outros direitos, lá tem o PCDT, que é o Protocolo Clínico, Diretrizes Terapêuticas, né? Tudo que foi escrito pelo Ministério da Saúde, é muito importante você ter esse protocolo, imprimir, são 37 páginas, e qualquer coisa que você tenha com relação ao médico, uma internação no hospital, você mostrar para o paciente, para o médico, tá? Para o pessoal da área de saúde. O que nós sabemos é uma doença rara e rara também no meio médico, né? Não são todos os profissionais de saúde que conhecem ou sabem alguns procedimentos que não devem ser feitos, né? Que não podem ser feitos, né? Por isso, muito que a gente quer a divulgação, a importância da divulgação da doença, a importância da divulgação da associação, os profissionais disponíveis. Nós temos cerca de 36 profissionais voluntários, tá? Disponíveis para atender, para explicar, para orientar, tá? Nós temos o nosso grupo no Facebook
com quase 27 mil pessoas, onde há uma troca de informações imensas, né? E nós temos com isso uma capilaridade muito grande no Brasil e no exterior também. Nós temos 37 representantes nos 26 estados e Distrito Federal, tá? Tem estados que têm mais de um representante. Então, assim, esses representantes estão indicados no nosso site, na parte de indicações. Lá nós temos o link de várias, o link com várias associações, né? Nós temos a relação indicações de médicos, tanto no Brasil quanto no exterior. A gente tem indicação de todos esses representantes do Brasil, tá? Então, é muito importante que vocês explorem o nosso site. É um site com muito conteúdo, muito importante. Claro, você não vai saber tudo de uma vez, mas, eventualmente, vá, olhe. Eu sempre digo que é muito importante num paciente de ELA ter alguém da família que se sinta responsável em conhecer tudo sobre a ELA, tá? Quer dizer, tudo é meio difícil, né? É uma forma de falar, né? Mas que conheça, saiba os procedimentos que não podem, pelo menos os que não podem ser feitos, o porquê não podem ser feitos, né? E também divulguem isso, divulguem para os seus médicos, falem para ele que existem médicos especializados nessas doenças raras, né? Eles não são obrigados a saber tudo, né? Então, assim, os médicos estão disponíveis para esclarecer, para orientar, para trocar ideias de casos, entendeu? É muito importante tudo isso, tá? Então, eu queria colocar esse nosso site sobre a associação. Nós temos 2 assistentes sociais, 3 assistentes sociais trabalhando na nossa sede de São Paulo. Elas atendem por WhatsApp, elas atendem por e-mail. O e-mail é o associal@procuradaela.org.br. Os telefones delas estão marcados no nosso site, logo na primeira página, lá no alto, é a Priscila e a Élica. Temos agora também a Luzinete, que está começando a trabalhar com a gente, é voluntária, tá? Então, assim, nós estamos, assim, uma equipe que está se formando, que a gente quer, o máximo, dar apoio aos pacientes. A gente quer, ao máximo, divulgar essa doença para que erros deixem de ser feitos, maus procedimentos deixem de ser efetuados, entendeu? É muito importante isso, tá? E tem várias outras coisas. Ali também nós temos informações, temos o nosso canal no YouTube, que também deve ser divulgado, porque lá estão todos os vídeos, todos as lives que já fizemos, os cursos que já demos, tá? Esse curso de hoje e de amanhã, esse simpósio de hoje e de amanhã, vai estar lá também disponível. Então, é muito importante que seja divulgado, até mesmo nos meios médicos que vocês têm, os contatos, os médicos de vocês, é importante que vocês cobrem deles, que eles conheçam a doença, tá? Que o familiar que o seu familiar tem, ou que você, né, que esteja nos assistindo, tem. Isso é muito importante, tá? Então, e é isso que nós buscamos, tá? O conhecimento da doença para que menos erros sejam feitos, entendeu? E para que, como eu falei, nós possamos, as pessoas nos procurem o mais cedo possível para que a gente possa orientar, para que a gente possa ajudar, né? A Pro-Cura, ela ajuda através de orientações, ela ajuda através de informações, ela ajuda através desses simpósios, ela ajuda através de empréstimos de aparelhos para as pessoas, enquanto ainda não conseguiu, está naquele período que é importante ter o aparelho, ter um ventilador, ou ter um assistente de tosse, e ainda não conseguiu através do SUS ou através do seu plano de saúde, está num processo judicial, e se a gente tiver, a gente empresta, se a gente não tem disponível no momento, a gente tem uma lista de espera, né? Muitos de vocês já sabem como é que isso é, tá? Então, a gente trabalha dessa forma. Além disso, a gente faz cursos de capacitação para profissionais de saúde, para cuidadores, para os familiares. Então, tudo isso são muitas informações que é importante que vocês divulguem, tá certo? Então, para isso também, para que tudo isso continue funcionando, nós precisamos ter mais anjos, tá? Da Pro-Cura. São anjos que nós chamamos, são pessoas que nos ajudam. O valor, não importa, o valor é pequeno, mas pingando muitos valores pequenos, a gente acaba tendo um valor grande. A gente tenta sempre, todo dia, estar pensando formas da gente conseguir arrecadar fundos para a gente desenvolver projetos. A gente bota no papel, corre atrás,
tenta divulgar em outras redes sociais, como eu falei agora, que vai ter o movimento, o meu movimento Pro-Cura, tá? Que eu comentei logo no início. Então, assim, é muito importante que a gente tenha também, que vocês nos ajudem a divulgar, a trazer mais anjos para a Pro-Cura. Tá? Pessoas podem doar, no nosso site lá tem o cofrinho, ou então doe aqui, a pessoa pode escolher o valor que quer fazer a doação, pode fazer através de depósito em conta, pode fazer através de cartão de crédito, tá? Mas é importante, tá? A gente sobrevive disso, tá? E a gente tem um belo trabalho para fazer ainda pela frente, tá bom? Então, era isso que eu queria dizer para vocês, e assistam aí, vamos continuar, tá? Dando like aqui no YouTube, divulgando a Pro-Cura, divulgando a doença, cobrando seus médicos para que eles conheçam, para que eles nos procurem, para que eles pesquisem sobre a doença, entrem no nosso site, explorem o conteúdo que nós temos, tá? Isso é muito importante. E assistam agora aí o doutor Rodrigo, acho que é a doutora Karina, se eu não errei a ordem, me desculpe, tá bom? E depois a mesa redonda, tá? Grande beijo a todos. Olá a todos os amigos da Pro-Cura da ELA. Eu sou Rodrigo Holanda, sou neurologista do Hospital das Clínicas da USP e vim aqui no Simpósio da Pro-Cura falar um pouco para vocês sobre terapia com zoologo-nucleotídeo antissenso para ELA, onde estamos e quais as perspectivas atuais. Lembrando, não é, que a ELA, a doença do neurônio motor, ela é uma doença que é um espectro muito amplo de manifestações clínicas e de causas, não é? Na sua maioria das vezes, a esclerose lateral amiotrófica é esporádica, a gente não tem uma causa específica e a gente não tem uma relação com herança familiar bem estabelecida. Mas em 5 a 10% dos casos, a esclerose lateral amiotrófica ela é familiar, e existe um padrão de herança bem conhecido, uma transmissão por gerações e genes relacionados a essas causas familiares. Então, a esclerose lateral amiotrófica, ela está entre formas hereditárias de paraparesias espásticas hereditárias, de doença de Kennedy, e entre as formas puramente esporádicas, como a esclerose lateral primária. Então, a esclerose lateral amiotrófica ela é um espectro muito amplo, desde manifestações clínicas até mesmo de causas. E a esclerose lateral amiotrófica é uma doença da via do neurônio motor. Não é uma doença que acomete exclusivamente o motoneurônio inferior, que está no corno anterior da medula, e não acomete exclusivamente a via piramidal, o motoneurônio superior. É uma doença que acomete toda a via. Ela começa no córtex ou começa no corno anterior, mas ela acaba envolvendo toda a via do neurônio motor, desde o córtex até a via final comum, o músculo no motoneurônio inferior. É uma doença neurodegenerativa, que a gente ainda não sabe a causa, mas muitas das respostas sobre a fisiopatologia da ELA estão justamente nas formas familiares, aí, que são esses 5 a 10%, e a gente consegue entender um pouco da fisiopatologia da ELA, principalmente graças às formas familiares, que levam ou a uma atividade excessiva da superoxidesmutase, a SOD1, e acúmulo de radicais livres, ou a mutações que levam a acúmulo de inclusões de TDP43. E essas inclusões de TDP43 aqui, elas são típicas de todas as formas da ELA, inclusive das formas esporádicas. Mesmo formas não genéticas têm acúmulos aqui de inclusões neuronais de TDP43. Até hoje, por não sabermos exatamente onde se começa esse processo de neurodegeneração, acúmulo de proteínas anormais, ela é uma doença
que não tem cura e tem uma média aí de sobrevida de 30 a 36 meses, com idade de início que varia de 40 a 65 anos, e realmente uma doença progressiva, onde a fraqueza é progressiva, onde os sinais de neurônio motor superior e inferior são progressivos e progressivamente o paciente evolui com falência respiratória, que é a principal causa de morte nesses pacientes. Então, é uma doença muito ampla, embora a manifestação principal seja motora, as consequências sobre o paciente são muito amplas e graves, e o ponto-chave aqui é que, embora a gente conheça essa patologia de acúmulo de proteínas anormais, saiba que é uma proteinopatia, a gente não sabe exatamente onde começa, qual o gatilho, tirando, claro, aquelas causas genéticas que são 5 a 10% dos casos, e aqui onde os ASO, onde os oligonucleotídeos antissensos vão ter principalmente o seu papel. Então, a esclerose lateral amiotrófica, como eu falei, 10% dos casos de ELA são familiares, e esses casos familiares aí têm uma grande variabilidade na duração da doença. Geralmente, os casos genéticos, a duração da doença é mais longa, tem uma progressão mais lenta. O primeiro gene descrito relacionado a ela foi o gene da superoxidesmutase, como eu falei, da SOD1, descrito em 1993. Na época, se achava que ele era o principal gene relacionado a ela familiar, ele é de herança autossômica dominante. Depois descreveram-se outros genes, como o gene do TARDPP, que está relacionado ao acúmulo da TDP43, que a gente vê em diversas formas esporádicas de ELA, e o gene da FUS. E só mais recentemente é que foi se descobrir que a grande maioria dos casos de ELA genética familiar, na realidade, se devem à expansão desse hexanucleotídeo aqui em repetição, que está numa região não decodificante do cromossomo 9, que a gente fala que é uma região em Open Reading Frame. E aí abreviou de C9ORF72, ou expansão do cromossomo 9. Hoje se sabe que a maioria das ELAs familiares se devem à expansão do cromossomo 9. Então, existem diversos genes relacionados a ela familiar, não é? E o interessante é que cada gene desse, ele pode ser alvo de uma terapia genética, de uma terapia por oligonucleotídeo antissenso, que eu vou explicar mais à frente como funciona. Então, o mais conhecido deles é o gene da superoxidesmutase, o SOD1, de herança autossômica dominante, na maioria das vezes, responsável por 10 a 12% das formas de esclerose lateral amiotrófica familiar, mas até 1% das formas esporádicas, que não têm história familiar, também podem se dever à mutação de SOD1. Então, todo paciente com forma esporádica de ELA, a gente deve, a partir do momento que esses exames estiverem disponíveis, deve passar a testar, fazer exames moleculares genéticos para pacientes mesmo com formas esporádicas, não é? Como eu falei, os outros genes relacionados, o TARDPP, que leva aos acúmulos de TDP43, FUS, que está muito relacionado à demência frontotemporal, gene da VCP, que está relacionado a uma doença muscular, além da ELA, causa miosite por corpo de inclusão, doença de Paget óssea, parkinsonismo, o C9ORF aqui, que é importante pela sua prevalência, principalmente nos Estados Unidos, 40% dos casos de ELA familiar são associados à expansão do cromossomo 9 e tem muita relação aqui com a demência frontotemporal. E outros genes mais raros aí. Então, existem mais de 15 genes descritos relacionados às formas familiares de esclerose lateral amiotrófica. Então, quando a gente vai pensar numa causa genética de ELA? Quando a história familiar for positiva, obviamente, teve um pai, teve uma mãe, teve um tio que teve um quadro de diagnóstico de ELA, um irmão, irmã, não é? Uma evolução atípica, ou seja, uma progressão muito lenta, 2, 3, 4, 5, 10 anos de evolução da doença do neurônio motor e o paciente está estável, não é? Ele tem sinais de doença do neurônio motor, mas ele está estável em uma década de evolução, uma progressão muito atípica para uma forma esporádica. Ou um início precoce, um início antes dos 40 anos de idade, como eu mostrei para vocês, a ELA se inicia, em média, aí, a partir dos 45 anos aos 65, são com idade média ao redor dos 50 e poucos anos. Iniciar antes dos 40 anos não é típico da ELA esporádica, então a gente tem que pensar em formas familiares. E qual a importância da gente reconhecer, então, essas causas genéticas? São as perspectivas de tratamento que eu vou falar aqui para vocês com
os oligonucleotídeos antissenso, que já são uma realidade, e os ensaios clínicos aí que estão em andamento, que os pacientes podem ser candidatos. Além disso, saindo das formas puramente familiares, hoje se sabe que as formas esporádicas de ELA, elas têm um fator de risco muito importante reconhecido na genética, que é a expansão aqui, a repetição de trinucleotídeos relacionado ao gene da ataxina 2. A repetição de trinucleotídeos no gene da ataxina 2 um nível de expansão aí, um número de expansão relativo se correlacionou com um risco aumentado para a esclerose lateral amiotrófica. Já tem diversos trabalhos comprovando isso. Esse é um trabalho aqui coordenado pelo Al-Shalab, que é também colaborador aqui da Pro-Cura, e é bem interessante. O que é uma expansão de trinucleotídeo? Não é? CAG. Se vocês lembrarem da genética, o nosso código genético, ele é a base de trincas, não é? A cada 3 pares de bases, eu codifico um aminoácido. E o CAG, ele codifica o aminoácido glutamina. E expansões de CAG, quando estão dentro da região codificante do gene, essas expansões de CAG vão determinar expansões de poliglutaminas, várias poliglutaminas juntas que vão levar a um defeito na proteína, não é? Então, isso seria a expansão da CAG, e no gene da ataxina 2, se observou que expansões de CAG aí, ao redor de 30, 29, 30, 31, 32, por levar esse aumento dessa cauda de poliglutamina, levou a um risco aumentado de ELA, não é? E esse estudo aqui, já publicado, mostra que diferentes bases de dados já suportam que expansões de CAG no gene da ataxina 2 entre 29 e 30 repetições aí, observe aqui, em azul, os pacientes com ELA, e em vermelho, os pacientes controle. Observe como a partir de 29 expansões, eu só tenho praticamente pacientes com ELA, 29, 30, 31, 32 repetições de CAG, praticamente só tenho em pacientes com ELA, não tenho nos controles. Então, as diferentes bases de dados em diferentes países mostraram aí que expansões a partir de repetições, a partir de 29 repetições de CAG no gene da ataxina 2, está associado sim a um risco de ELA. E aí esse trabalho plotou esse gráfico aqui de risco relativo bem interessante, né, mostrando realmente de que acima de 29 repetições eu tenho um risco aí maior do que o risco começa a se elevar exponencialmente até 32 repetições de CAG no gene da ataxina 2, podendo chegar até 7 vezes o risco relativo em relação a quem não tem expansão. Então, já está mais do que comprovado do que essa repetição aí elevada entre 29 e 32 repetições de CAG no gene da ataxina 2 está relacionada a um maior risco de desenvolver ELA esporádica. Guardem essa informação, porque por mais que isso esteja associado a formas esporádicas, essa expansão, por ter uma base genética, né, essa repetição de trinucleotídeo, ela pode ser um alvo de terapia, que é o que eu vou mostrar mais à frente. Então, falando agora sobre os oligonucleotídeos antissense, não é? O que são os ASO? O que seriam esses ASO? Que seriam as moléculas utilizadas para modular a genética e evitar a progressão, tratar doenças genéticas como a ELA familiar. Então, os ASO, eles são moléculas sintéticas de nucleotídeos, moléculas sintéticas de material genético, de DNA ou de RNA. Eles sofrem modificações na sua estrutura química para que possam ser direcionados melhor ao seu tecido-alvo, não é? E captação pela célula-alvo, seja no neurônio, seja no fígado,
seja no tecido adiposo, onde eu quero que aquele ASO, aquele oligonucleotídeo, aquele pedacinho de DNA haja, então eu modifico a estrutura química dele para direcionar melhor ele para o tecido-alvo, evita também a degradação desse material genético por nucleases. Essas modificações sintéticas aumentam também a afinidade do oligonucleotídeo, a afinidade da ligação dele com o RNA, que a gente vai ver aqui que o alvo onde o oligonucleotídeo vai agir é o RNA, que é aquela cópia produzida a partir do DNA que vai codificar a proteína, não é? Então, o oligonucleotídeo ele é produzido para agir sobre o RNA, e essas modificações químicas neles aumentam a afinidade sobre o RNA e também diminui propriedades aí pró-inflamatórias. Quando eles são administrados de maneira sistêmica, os oligonucleotídeos podem ter aí propriedades inflamatórias, alterar plaquetas. Então, essas modificações químicas aqui neles também ajudam a diminuir essas propriedades pró-inflamatórias. Então, como agem, então, os oligonucleotídeos? Eles interferem no processamento do pré-RNA mensageiro. Para lembrar de como se age um oligonucleotídeo, eu preciso lembrar aqui vocês como é um dogma básico da genética, não é? Que seria a transcrição e, por fim, a tradução em proteína. O que é a transcrição do DNA? O DNA, cada gene, ele produz introns e exons, e somente as regiões exônicas é que vão ser regiões codificantes que vão determinar a sequência de aminoácidos a ser traduzidas. As regiões intrônicas são regiões reguladoras do DNA que não são codificadas em aminoácidos e, por fim, não codificam proteína. Então, todo gene tem introns e exons. O que acontece é que quando o DNA é transcrito, ele é transcrito numa molécula imatura, que é o pré-RNA mensageiro, que contém ainda os introns e exons. E o processamento do pré-RNA mensageiro em RNA mensageiro maduro é que remove os introns e agrupa os exons para assim dar ao RNA mensageiro final maduro, que vai então traduzir a proteína funcional. Então, o ASO, a molécula sintética do ASO, ela é dirigida aqui para interagir com o pré-RNA mensageiro e interferir nesse processamento. E ele faz essa ligação com o pré-RNA mensageiro aqui por um pareamento de bases seguindo as regras de Watson e Crick. Então, um ASO, ele tem que ter uma sequência complementar, lembrando que a adenina, ela pareia com a uracila ou com a tiamina, não é? A citosina pareia com a guanina com a citosina, e assim por diante, a adenina com a timidina. Então, a molécula de ASO, para ela parear e se ligar àquele RNA-alvo, ela tem que ser complementar àquele RNA. Ela tem que os pares de bases dele tem que exatamente ser uma sequência que consiga parear e se ligar aí à molécula do RNA mensageiro ou do pré-RNA imaturo ainda, para aí sim interferir no processamento do pré-RNA, se pareando com ele a partir das regras aí de pareamento de bases de Watson e Crick. E como que os oligonucleotídeos de antissenso, então, vão agir e vão interferir nesse processamento do RNA mensageiro a partir do momento que ele pareia com o RNA mensageiro? O que é que o oligonucleotídeo pode fazer? Ele pode agir de 3 maneiras. Ele pode fazer com que o RNA mensageiro seja degradado. Então, o oligonucleotídeo antissense, a partir do momento que ele se liga àquele RNA mensageiro, ele marca ele como um RNA mensageiro que não vai ser mais utilizado, e as RNases, que são enzimas que estão no núcleo, elas degradam aquele complexo ali de RNA mensageiro e oligonucleotídeo. Além disso, o RNA mensageiro ele pode promover apenas um bloqueio estérico. Ao ele se ligar ao RNA mensageiro final, o ASO ele bloqueia a ligação do RNA lá no ribossoma, que é onde vai produzir a proteína. Então, o ASO pode induzir a degradação do RNA ainda a nível do núcleo, mediado pela RNase. O ASO pode bloquear a ligação do RNA mensageiro com o ribossomo, ou o ASO pode promover modulação do splicing. Lembra que eu mostrei aqui
que no processamento do pré-RNA mensageiro para o RNA maduro, eu removo os intros e colo os exons aqui. Então, o ASO pode modular esse splicing e incluir, por exemplo, exons que não seriam inclusos, ou pode saltar exons, por exemplo. Então, modulação de splicing é um mecanismo também de ação dos ASO, dos oligonucleotídeo antisense. E como que os ASO vão ter papel aqui na ELA, não é? Ora, se uma das formas mais conhecidas e mais estudadas, né, a primeira de todas de ELA familiar, é a ELA relacionada à mutação do gene da SOD1, e a gente sabe que aqui, quando acontece mutação no gene da SOD1, acontece uma hiperexpressão de uma proteína tóxica, e essa proteína hiperexpressa tóxica, ela leva ao quadro de doença do neurônio motor. Então, o ASO, ele, ao se ligar ao pré-RNA mensageiro produzido, não é, transcrito a partir do gene da SOD1, ele vai induzir a degradação desse RNA mensageiro e reduzir os níveis tóxicos da proteína SOD, da superóxido desmutase. Então, o ASO, ele vai silenciar o produto do gene da SOD1 e assim vai ter um nível terapêutico. Isso foi alvo de um grande estudo já publicado no New England, que é o que eu vou mostrar agora, que é o Tofersen. O Tofersen é o ASO, o oligonucleotídeo antissenso para SOD1, da farmacêutica Biogen, de uso intratecal. Como eu mostrei para vocês, os ASO, os oligonucleotídeos, eles são moléculas grandes, né? Eles são moléculas aqui de uma fita, de um DNA, de um material genético grande que não atravessa a barreira hematocefálica. Então, para chegar nos motoneurônios, ele precisa ser administrado de maneira intratecal. Esse estudo já publicado no New England Journal of Medicine é um estudo de fase 1 e 2, que teve 50 pacientes, onde os pacientes foram randomizados aqui para receber placebo, ou 20, ou 40, ou 60, ou 100 miligramas do Tofersen de maneira intratecal. E os resultados mais interessantes foi realmente no grupo que recebeu a maior dose de 100 miligramas, um total de 12 pacientes só, né, que após 12 semanas reduziram em 37% dos níveis de SOD1. A droga se mostrou segura, com efeitos colaterais relacionados à punção. Os pacientes que usaram o Tofersen na dose de 100 miligramas tiveram uma queda de 1 ponto na ELS-FRS, que é a escala funcional básica da ELA, né, comparados com placebo, que tiveram queda aí de 5,3 pontos no mesmo período. Então, agora eu vou mostrar mais detalhes desse estudo, de como ele foi feito, como ele foi desenhado. Então, ele é um estudo de fase 1-2, então, que visa, basicamente, avaliar a segurança da droga e estabelecer uma dose padrão para ser utilizada no estudo da fase 3. Então, os pacientes eles foram randomizados aqui e para receber placebo 20, 40, 60 ou 100 miligramas do Tofersen, e recebiam a dose 1 no dia 1, a dose 2 no dia 15, a dose 3 no dia 29, a dose 4 no dia 57 e a dose 5 no dia 85. Todas essas doses de maneira intratecal. E aí os desfechos primários do estudo era avaliar a incidência de eventos adversos, não é, ou eventos adversos graves, avaliar a incidência de abnormalidades clínicas, laboratoriais, sinais vitais, eletrocardiograma, e os dados de farmacocinética do Tofersen no plasma e no líquor, né? Os endpoints secundários foi a mudança no baseline aqui dos níveis da proteína SOD no líquor. Então, se o mecanismo de ação do Tofersen é silenciar o gene da SOD1, então se espera que haja uma mudança aqui nos níveis licóricos da produção da proteína superóxido desmutase no líquor. Então, a mudança no baseline, a queda dos níveis da proteína foi um dos desfechos, e desfechos exploratórios de eficácia, como avaliação da ELS-FRS e da capacidade vital dos pacientes, e mudança também no neurofilamento, foram desfechos exploratórios que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, quando a gente olha para os eventos adversos no estudo do Tofersen, os eventos adversos aconteceram em todos os grupos, né, mas os mais comuns foram cefaleia, que aconteceram em 40, 20,
40%, 60% nos diferentes grupos aí, inclusive nos pacientes que receberam placebo. Os pacientes que receberam placebo, eles também foram submetidos à punção lombar, e dor relacionada ao procedimento também foi alta, 40%, até 70%, não é? Síndrome de pós-punção lombar aconteceu de 25% aí a 40%. Então, todos esses eventos adversos, cefaleia, dor relacionada ao procedimento, cefaleia pós-punção, não é? Síndrome de pós-punção lombar, são todos efeitos relacionados ao procedimento da aplicação intratecal. E os outros eventos adversos, como dor no braço, na perna, dor no pescoço, tontura, foram eventos adversos aqui baixos e que não parecem ter relação com o tratamento. Realmente, os eventos adversos aqui que se mostraram pronunciados foram os eventos relacionados à aplicação intratecal. E aí, os efeitos sobre os níveis glicóricos da SOD 1 fica bem claro, não é, quando eu olho os pacientes com placebo, aqui em azul, que os níveis glicóricos da SOD, eles praticamente se mantêm inalterados, e quando eu olho realmente a dose alvo, a dose que parece ser a dose ideal do Tofersen, que é a dose de 100 miligramas, ao final aí dos 85 dias de estudos, houve uma queda acentuada, drástica, com uma diferença bem significativamente estatística do grupo placebo, uma queda acentuada dos níveis glicóricos de SOD 1 em relação ao baseline, quando eu comparo com placebo. Então, o Tofersen, na dose de 100 miligramas, realmente foi eficaz em reduzir os níveis glicóricos de SOD, em silenciar essa proteína tóxica, então, no líquor, quando eu comparo com placebo, ao final dos 85 dias de estudo. Além disso, os desfechos explanatórios aqui sobre a escala, não é, a ELS-FRS, sobre a capacidade vital forçada, sobre a capacidade pulmonar e sobre um dinamômetro aqui que avaliou força na mão, os desfechos se mostraram mais claros, parece que no grupo naquele subgrupo de progressores rápidos, né? Como foram só 85 dias de avaliação, quando eu olho a mudança aqui total no score da ELS-FRS, ou olho mudança na capacidade vital forçada, ou olho mudança na força do dinamômetro, não tem muita diferença nesses 85 dias entre, no geral, nos pacientes, entre o grupo placebo e o Tofersen 100 miligramas. Mas quando eu olho aqueles pacientes progressores rápidos, então, são aqueles pacientes que em 85 dias eu consigo ver a progressão da doença, aí sim, nesse grupo de progressores rápidos, eu noto uma diferença marcada entre os dois grupos, entre o grupo que usou placebo e o grupo que usou Tofersen. Aqui o grupo que usou Tofersen 100 miligramas está em laranja e o grupo que usou placebo está em azul. Observe que o efeito sobre a pontuação na ELS-FRS é claro, não é? Os pacientes que usaram placebo perdem aí, tendem a perder em média quase 16 pontos na escala, ao passo que os pacientes que usaram Tofersen se mantêm estáveis, não é? Já sobre a capacidade vital forçada, a tendência é de queda nos dois grupos, mas houve uma queda muito mais pronunciada nos pacientes que usaram placebo, e nos pacientes que em relação ao dinamômetro, a avaliação da força da mão, os pacientes que usaram Tofersen tiveram a tender a ficar estáveis aí, ao final de 92 dias, e os pacientes que usaram o placebo, eles tiveram perda na força da mão avaliada pelo dinamômetro. Então, realmente, a dose de 100 miligramas, ela é eficaz, mas nesse curto período de tempo, ela realmente é clara para os pacientes, para o subgrupo de pacientes que são progressores rápidos. E outra coisa que é importante é os efeitos sobre os níveis de neurofilamento, tanto no plasma quanto no líquor. Lembrando que o neurofilamento ele é um marcador de degeneração neuronal. Quanto mais altos os níveis de neurofilamento, mais neurônios estão morrendo. Então, observe que, independente se eu estou olhando para o neurofilamento no plasma ou para o neurofilamento no líquor, o nível de neurofilamento ele se mantém alto nos pacientes que usaram placebo, e nos pacientes que usaram Tofersen,
rapidamente, nesses poucos dias de segmento aqui do estudo, em 85 dias e em 169 dias, os níveis de neurofilamento caem drasticamente, indicando que deve haver uma parada da degeneração dos motoneurônios. Então, os neurofilamentos são os biomarcadores hoje que estão em ascensão para as doenças neurodegenerativas, e eles são usados, então, como biomarcador para comprovar que eu estou bloqueando a neurodegeneração quando eu uso uma terapia-alvo, aqui no caso um ASO, o Tofersen, para tratar os pacientes com ELA com mutação para SOD1. O Tofersen na dose de 100 miligramas, ele foi eficaz em reduzir drasticamente os níveis de neurofilamento, indicando que há uma parada da degeneração neuronal. Esse estudo, claro, tem limitações, não é? Ele teve um número limitado de pacientes, o tempo aqui de tratamento e de follow-up foi muito curto, não é? Foram poucos meses de segmento, e os desfechos de eficácia que eu mostrei aqui para vocês, os desfechos na ELS-FRS, os desfechos na capacidade vital, na força da mão, avaliada pelo dinamômetro, foram todos desfechos que foram avaliados de maneira exploratória. O estudo não foi desenhado para avaliar esse desfecho, esse estudo foi desenhado para avaliar a segurança, não é? E escalonar, descobrir a dose melhor do Tofersen para ser usado, então, agora, num estudo de fase 2, randomizado, placebo, não é? Duplo cego, que está em andamento, no clinical trial, se vocês colocarem esse número, esse é o número do estudo do Tofersen em fase 3, que está em andamento, e logo mais, acredito que no máximo ano que vem, nós já teremos boas notícias aí da eficácia do Tofersen para SOD1 e logo a sua aprovação, quem sabe sua aprovação aí pelo FDA para uso pelos pacientes. E para os outros genes, não é? Eu falei de vários genes aqui relacionados a ela, então, lembrar que o C9orf72, que é uma das maiores causas aí de ELA familiar, expansão do cromossomo 9, ela também é alvo de ASO, de oligonucleotídeo. Já existem estudos aqui pré-clínicos em modelos celulares mostrando que a toxicidade do RNA que vem da expansão do cromossomo 9, ela é mitigada, ela é diminuída com o uso de oligonucleotídeo antisense. Então, baseado nesses estudos aqui pré-clínicos e celulares, que já são desde 2003 publicados, baseados neles que já estão em andamento daí, o estudo de fase 1 e 2 para ela familiar ligada à expansão do cromossomo 9, e esse estudo ainda é um estudo de fase 1 e 2, então visa avaliar, de maneira como aquele estudo que eu mostrei do SOD1, esse estudo visa avaliar a segurança, tolerabilidade, e farmacocinética desse ASO, guiado aqui para anular o efeito tóxico do RNA produzido a partir da expansão do cromossomo 9. Esse ASO vai ser administrado também por via intratecal, e é um estudo aberto, então, com escalação de dose, e se objetiva aí ter 90 participantes, onde receberão 3 doses diferentes, para a gente descobrir qual a dose ideal, para depois partir para uma fase 3, de maneira similar que foi ao estudo do Tofersen. Mas lembra que eu falei para vocês, então, daquela repetição de CAG no gene da ataxina 2. Expansões de CAG a partir de 29 repetições até 32 repetições de CAG no gene da ataxina 2, ela está relacionada a um maior risco de ELA esporádica, como eu falei para vocês. Então, já se tem estudo em modelo animal, em ratos, mostrando que a redução da ataxina 2 com a intervenção terapêutica por oligonucleotídeo reduz a patologia do TDP-43 nos neurônios, nos ratos aí que tem uma patologia TDP-43 tipo ELA, tipo doença do neurônio motor. Então, os ASO administrados, direcionados à ataxina 2, para silenciar a ataxina 2 no sistema nervoso central de camundongos, que tinha uma patologia TDP-43, mostrou eficaz em reduzir essa patologia, em reduzir o acúmulo agregado de TDP-43. Esse único tratamento também estendeu a sobrevida desses animais de forma marcante. Então, como o agregado de TDP-43 é um componente de quase todos os casos de ELA, o direcionamento à ataxina 2 aí pode representar uma estratégia terapêutica futura amplamente eficaz. Então, essa é a boa novidade para os pacientes que não têm forma familiar de ELA, que tem uma forma esporádica, mas que se sabe que as repetições
da ataxina 2 levam a um risco aumentado de ELA, né? Então, direcionar, talvez, um ASO para a ataxina 2 já se mostrou ser eficaz a diminuir a patologia TDP-43 e aumentar a sobrevida desses animais. Então, agora a gente espera o desenho de estudos para que os humanos possam ser candidatos aí e que um ASO possa ser, talvez, uma alternativa terapêutica para as formas esporádicas de ELA. E, por fim, eu gostaria só de mencionar aqui que existem outras maneiras de silenciar os genes, além dos ASO. Além dos oligonucleotídeos antissense, a gente pode suprimir, por exemplo, a superóxido desmutase, a SOD1, com terapia gênica. Já saiu no New England recentemente, então, a supressão da SOD1 com uso de terapia gênica, com um adenovírus associado, que usa microRNA e silencia o SOD1 na ELA familiar. Não é? O que é terapia gênica? Né? Terapia gênica é o tratamento baseado na introdução de genes sadios com o uso de técnica de DNA recombinante. Não é? Então, você coloca um transgene que tem um promotor que vai induzir a produção daquele gene, e você coloca esse transgene num vetor viral, e esse vetor viral, na maioria das vezes, nos seres humanos, o ideal é um adenovírus associado, e ao injetar esse vetor viral nos seres humanos, você vai produzir o seu efeito terapêutico. Você pode ter aqui a terapia gênica induzindo, colocando um gene que está faltando, não é? Por exemplo, na AME, na atrofia muscular espinhal, você introduz o gene faltando o SMN1 pelo vetor viral. Na ELA, por exemplo, na ELA por SOD1, que eu quero silenciar aquele gene tóxico, o que eu faria era silenciar o gene que tem ganho de função. Então, eu vou introduzir, através da terapia gênica, através do vetor viral, eu vou introduzir um gene silenciador. Esse gene silenciador vai produzir microRNAs que vai, então, fazer um knockdown, um silenciamento da doença. No caso, na doença, eu tenho uma produção exagerada de proteínas superóxido desmutase, então, esse gene silenciador, ele vai produzir microRNAs que vai fazer um knockdown e corrigir aí a produção, silenciar a produção, então, do SOD1 e corrigir esse ganho de função da doença e corrigir a doença. Essa terapia, que em teoria, na teoria, ela parece funcionar bem, mas na prática nós não sabemos ainda como é o esquema ideal para ser administrado. Então, esse trabalho publicado no New England foi um estudo experimental com 2 pacientes, onde a terapia gênica, o vetor viral, o adenovírus 9 associado, foi injetado de maneira intratecal. Em um dos pacientes evoluiu a óbito, porque o primeiro paciente, aqui no caso vocês veem que ele tem uma progressão rápida da doença, rapidamente, após a injeção do adenovírus, ele perde a capacidade vital, ele perde pontos na ELS-FRS rapidamente, porque esse paciente ele evoluiu com uma mielorradiculite, com a meningorradiculite, com inflamação, com processo inflamatório reacional ao vírus. Então, o paciente 2 teve esse efeito atenuado pela imunossupressão. Então, quando eles usaram a terapia gênica no paciente 1, que ele deu esse efeito inflamatório exacerbado, eles aprenderam que no paciente 2 eles precisariam usar aí uma imunossupressão para atenuar esse efeito inflamatório desencadeado pelo vírus, e observe que o paciente 2 ele ficou estável na capacidade vital forçada, ele ficou estável na escala funcional da ELA. Mas no paciente que foi a óbito, mesmo que ele tenha tido aquele efeito colateral grave relacionado à inflamação do vírus, não é? O paciente 1, ele teve aí silenciado o gene SOD1, ele teve os níveis aqui, quando a gente compara com o controle, não é? Os níveis da SOD1 foram silenciados, diminuídos drasticamente quando comparado com controles, e sim, o medicamento foi eficaz em agir, em silenciar a SOD1, por mais que teve efeitos colaterais aí, que estão aprendendo a usar essa terapia. Não é? Tanto é que esse paciente, quando a gente olha para o corno anterior da medula dele, no lado direito aqui, o paciente teve morte de neurônio, mas no lado esquerdo houve uma preservação relativa dos motoneurônios
no corno anterior da medula, nesse paciente que evoluiu a óbito, mostrando que o tratamento teve uma eficácia relativa, entretanto, o paciente teve complicações que culminaram com seu óbito. Então, o que é que a gente sabe sobre terapias futuras? Não é que nenhuma terapia dessas ainda é uma cura definitiva, não é? Estacionar a doença já parece ser um grande benefício. Quanto mais precoce o tratamento a gente iniciar, melhor. A gente sabe isso da atrofia muscular espinhal, que é outra doença do neurônio motor. Então, a gente precisa de biomarcadores para um diagnóstico precoce, precisa de biomarcadores para acompanhar o tratamento, como o neurofilamento, não é? Existem vários ensaios clínicos em andamento, como eu mostrei a vocês, a fase 3 do Tofersen, a fase 1, 2 do C9-OFF72, e quando esses tratamentos estiverem disponíveis para a forma genética, vai ser obrigatório a gente testar aí e fazer exames moleculares para testar causas genéticas para ela. A gente sabe que essas terapias têm um elevadíssimo custo, os ASO para outras doenças têm custos aí de $210 mil, não é? A milhões de dólares por ano de tratamento. A gente não sabe ainda como seria o efeito a longo prazo, não é? Esses pacientes precisarão de doses contínuas, não é? E a terapia gênica aqui, esses relatos de caso, se mostrou promissor, pode ser uma dose única, mas a gente não sabe quanto tempo vai durar, a gente não sabe ainda bem como manejar os efeitos colaterais, a necessidade de usar imunossupressão na terapia gênica adiciona um risco maior ao tratamento. Então, a gente é uma área que está em franca expansão e a gente está aprendendo dia a dia com as publicações, mas notícias boas chegam cada dia. Era isso que eu tinha para falar. Obrigado e até mais. Gente, que maravilha, né? Que bom poder ouvir essa fala do Dr. Rodrigo e ver que tem muita coisa, a gente vê, né, muita coisa acontecendo, né? Realmente, o Tofersen, né, que é esse medicamento para o pessoal que tem a mutação do SOD1, está na fase 3, já está, daqui a pouco vai ser pedido para o FDA a aprovação, e se Deus quiser, em breve também vem para o Brasil. Isso tudo é uma luz no fim do túnel, tá? Não dá para a gente dizer isso aí em 2 anos, em 3 anos, em 5 anos, enfim, não dá para saber, mas dá para saber que hoje nós estamos muito mais avançados, como ele mesmo falou, em relação a alguns anos atrás, né? Já estamos com luz no fim do túnel, as pessoas estão aprendendo a fazer as suas pesquisas, né? Graças a Deus, Deus está iluminando esses pesquisadores, né? E vamos ter muitas novidades. Eu acredito que até o final desse ano, a pandemia atrapalhou, acho que um pouco, né, essa evolução das pesquisas, mas eu acredito que o fim desse ano, final até o ano que vem, muita coisa vai estar evoluindo aí, porque estão passando de fases essas pesquisas. Agora também além da terapia antissenso, né, a terapia genética, né, também está evoluindo. Tá tendo muita evolução, e não só para as pessoas familiares, como ele falou, também para as esporádicas, né? Para quem tem a ELA também esporádica. Então, isso é muito bom, é uma notícia fantástica para a gente, uma bomba, né? Boa, de incentivo, de esperança, né? E que a gente tem que fazer a parte da gente, né? Então, a nossa parte é cuidar da melhor forma possível do paciente de ELA, da pessoa com ELA, para que ela possa absorver, ela possa usufruir desses benefícios. Como ele mesmo disse no final, não é a cura definitiva, mas de repente, a estagnação da progressão da doença, né? Isso já é fantástico. Quem não quer isso, né? Me diga. Quem não quer, primeiro, ter uma evolução lenta da doença? Segundo, quem não quer, né, após a evolução lenta da doença, ter essa sua doença estagnada, né? E quem não quer ter a cura definitiva? Então, vamos por passos, né? Hoje, a evolução lenta, o tratamento correto, o melhor tratamento, muita gente já tem, né? A gente já faz. Claro que a doença varia muito de pessoa para pessoa, mas a gente vê muitos pacientes aí com 15, 20 anos, 25 anos de ELA, né? Então, dá. Né? Não é dizer que
designado a morte, né? Como disse uma vez, o doutor Acari falou para o meu marido na primeira consulta, do que você vai morrer, ninguém sabe. Você pode morrer de outra coisa, você pode ter um infarto, você pode ter um outro problema, uma outra doença, você pode morrer num acidente, então ninguém sabe. Então ele fala, né? Vamos viver de cada dia, isso serve para todo mundo, doente ou não doente, vamos viver dia a dia, né? Então é isso que eu acho, essa palestra do Dr. Rodrigo nos deixou isso, tá? Esse ensinamento. Vamos cuidar da gente, vamos cuidar dos nossos queridos pacientes, dos nossos queridos familiares que têm ELA, para que eles possam usufruir desses benefícios das pesquisas que estão avançando dia a dia, tá bom? Bom, agora nós vamos com a palestra da doutora Karina Lebez, do Rio de Janeiro, neurologista excelente, tá? Depois nós vamos ter o doutor Acari e o doutor Marimir. E em seguida, a mesa redonda para fazermos perguntas para eles, 1 hora de perguntas. Se vocês quiserem, continuem enviando as suas perguntas, tá? Para que a gente possa selecionar quais as perguntas que vão ser mais, estão sendo mais colocadas, né? E vamos divulgar na rede social de vocês, tanto a Pro-Cura, quanto o evento, quanto a doença, para que mais pessoas se interessem, né, pela gente. Tá bom? Até mais, então. Grande beijo. Boa tarde a todos. Eu sou a doutora Karina, sou neurologista, tenho mestrado em neurociências pela Universidade Federal Fluminense, sou professora de neurologia e semiologia da Unirio e coordeno um ambulatório de atendimento de pacientes com doenças neuromusculares raras, né, com um projeto chamado Day Hunter, que tem o apoio da Casa Hunter e que eu coordeno no Hospital Universitário Gafreguini. Queria agradecer a Pro-Cura pelo convite para mais uma vez falar sobre esse assunto, né, que é um assunto de grande importância a ser discutido, tanto sobre diagnóstico quanto em relação a tratamento e ao manejo que deve ser instituído mesmo nos casos em que não se opta por um tratamento medicamentoso. Bom, para falar da esclerose lateral amiotrófica, primeiro a gente tem que entender, né, o que é a esclerose lateral amiotrófica, entender os seus mecanismos, para a gente poder compreender melhor a doença. Então, a ELA é uma doença neurodegenerativa crônica, com caracteristicamente comprometimento dos neurônios motores, ou seja, não há um comprometimento da parte sensitiva neurológica, tá? A prevalência é de 5 a cada 100 mil indivíduos. A patogênese ainda não é completamente conhecida. Existem alguns mecanismos que são estudados e que se acredita que aconteçam de forma conjunta no mesmo indivíduo, mas a patogênese exata, específica, ainda não é totalmente conhecida. Em 5 a 10% dos casos, há um comprometimento genético, ou seja, um caráter familiar, com mutações específicas para a ocorrência dessa doença. E quando a gente vai pensar num diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, então o que o paciente pode apresentar que faça com que nós médicos suspeitemos, né, de
da esclerose lateral amiotrófica. Então, um paciente que tem história de fraqueza progressiva, sem acometimento sensitivo, e no exame físico, quando a gente encontra o comprometimento de primeiro e segundo neurônios motores. A gente vai entender ao longo da aula o que é exatamente isso, mas essa é a característica. História de fraqueza progressiva sem acometimento sensitivo e um exame físico com comprometimento de primeiro e segundo neurônios motores. Essa é a característica importante para se pensar no diagnóstico da doença. Não existe um exame diagnóstico definitivo, né? Mas existem exames que auxiliam no diagnóstico, que aumentam a suspeita do diagnóstico e que, importante, também excluem outras causas, né? Então, alguns desses exames apenas vão ajudar a excluir outras causas e outros vão auxiliar a dar mais suporte ao diagnóstico, mas nenhum é o que a gente chama de padrão ouro, né? A eletroneuromiografia pode mostrar achados que sugiram a doença e que também podem excluir outros diagnósticos. E, em alguns casos, a ressonância de crânio, de coluna cervical, pode mostrar um achado característico da doença, mas nem todos os pacientes com a doença vão apresentar esse achado. Então, é um exame que, quando presente a alteração, pode fortalecer mais a suspeita diagnóstica. E nos casos em que se encontre características e histórico familiar sugestivo da doença, o exame genético pode auxiliar no diagnóstico. O mais importante é que o manejo tem que ser feito por uma equipe multidisciplinar e, por isso, o diagnóstico tem que ser feito de forma rápida, precisa, para que logo seja instituído esse acompanhamento e que se melhore a qualidade de vida do paciente. Então, a esclerose lateral amiotrófica, infelizmente, é uma doença que não possui um tratamento ainda definitivo, né? Então, o melhor manejo é um acompanhamento com uma equipe multidisciplinar. As medicações que são aprovadas, né, mas que não têm uma ação terapêutica definitiva, são o riluzol e o edaravone, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre eles também. Então, um exemplo de como a ressonância de crânio pode ajudar, esse é um paciente que eu atendi no ambulatório de doenças neuromusculares lá do HUGG, do hospital que eu trabalho. Ele autorizou a divulgação da imagem dele, então é um paciente com achados clínicos sugestivos, ou seja, é um paciente que tem acometimento de primeiro e de segundo neurônio motor. Ele tem fraqueza, atrofia, mas também tem hiperreflexia, como uma característica de primeiro neurônio, e na ressonância de crânio dele, a gente vê esse achado, né, uma alteração no tronco encefálico, na região da pirâmide bulbar. Isso é um achado que pode estar presente, é onde passam as fibras, né, motoras, nessa região do tronco encefálico, e alguns pacientes podem ter, então, essa alteração. Epidemiologicamente, né, a doença é mais comum em homens do que mulheres, tá? Chega em torno de 1,5 para 1, né? Isso na forma esporádica, na forma familiar, essa incidência é praticamente a mesma. Os grupos que merecem maior cuidado, né, e maior atenção são os pacientes idosos, pacientes com início de sintomas na região bulbar, que caracteristicamente, né, tem uma evolução, infelizmente, mais grave, né, uma evolução com comprometimento respiratório mais grave, então a gente precisa ter uma atenção maior para esses pacientes, e também os pacientes com declínio cognitivo. Como eu falei inicialmente, apenas 10% dos casos têm um caráter genético, e a maior parte com um caráter autossômico dominante, o que significa dizer que há uma chance maior de acometimento de várias gerações de uma mesma família. A mutação mais comum no mundo é a C9orf72, no mundo, tá? No Brasil a gente vai falar especificamente, em torno de 30% a 40% dos casos, né, de pacientes com ELA familiar tem a mutação nesse gene, e é uma mutação que muito frequentemente está relacionada com o quadro cognitivo comportamental, né, que a gente chama de demência frontotemporal. Outras mutações existem, e eu acredito até que muitas mutações ainda vão ser descobertas em relação
a doença. Isso é um passo importante para diagnóstico, mas também para pensar em terapêutica, né? Então, algumas terapêuticas têm que ser específicas para determinados genes, então eu acredito que muitas mutações ainda vão ser descobertas, mas as que a gente já conhece, algumas delas são, e mais conhecidas, né? SOD1, FUS, TDP43 e VAPB, são genes que possuem mutações já conhecidas relacionadas à esclerose lateral amiotrófica. O importante também de se definir as mutações é que já se sabe que algumas mutações estão relacionadas a algumas características específicas, né? Que a gente vai ver um pouquinho mais para frente também. E sabendo a mutação, sabendo que o paciente pode apresentar, é possível também instituir uma medida multidisciplinar que ajude e que melhore a qualidade de vida desses pacientes. Então, aqui falando mais um pouquinho, né, das mutações que já foram encontradas, tá? Eu optei por botar um slide relacionado a isso, porque muitos pacientes perguntam, né, sobre a forma familiar. Então, aqui eu coloquei essa tabela, que é de um artigo norte-americano, e por isso os dados de porcentagem não refletem exatamente o que acontece aqui no Brasil, mas é importante para conhecimento que no mundo, né, a mutação mais encontrada no gene C9orf72, aqui representando 40%, né, dos casos. Em segundo lugar, mutação no gene SOD1. Aqui também é importante mostrar a característica autossômica dominante da maioria desses genes, tá? Em alguns casos, a gente pode encontrar mutações autossômicas recessivas ou até mutações ligadas ao X e que fazem com que a doença aconteça mais em homens, por conta dessa característica de ligação ao X. E aqui a gente consegue ver que algumas mutações estão relacionadas a características específicas, né? Então aqui, por exemplo, a C9orf72, como a gente citou, tem é mais comum nessa mutação ter um acometimento cognitivo caracterizado pela demência frontotemporal, tá? Aqui, por exemplo, um paciente que se encontre a mutação no gene FUS, a gente vai entender que um comprometimento cognitivo nesse paciente vai ser mais raro, menos comum, tá? Aqui, por exemplo, mutação nesse gene é mais comum de acometer pacientes mais jovens, né? Com uma predominância de sinais de neurônio motor superior. Então, dependendo da mutação que se encontre, é possível ter uma característica específica, né? E isso é importante que se conheça para que se faça um manejo adequado. Mas e no Brasil, né? Então, a gente estava falando de mutações mais encontradas e mais estudadas no mundo, né? Mas no Brasil, a gente tem um aspecto diferente, né? E que é importante que se conheça. Então, eu coloquei aqui um artigo científico que foi publicado agora, né? Nesse ano, em janeiro de 2021, e tem dois motivos específicos para que eu tenha escolhido esse artigo. Primeiro, que é um artigo publicado e um estudo feito com uma equipe brasileira, então é importante que a gente valorize também aquilo que é feito, né, dentro do nosso próprio país. O Brasil tem grandes centros de pesquisa que têm a capacidade de fazer estudos importantes, né, na área da saúde. Inclusive, aqui tem alguns autores que também vão estar nesse evento, né? O doutor Acari vai falar também numa aula específica aqui nesse evento. E o que foi feito nesse artigo? E esse é o segundo motivo pelo qual eu escolhi, né? Foram estudados 107 pacientes brasileiros, tá? Em que foram pesquisadas especificamente a mutação C9orf72, a mutação no gene VAPB, e naqueles pacientes em que não se encontrava essas mutações específicas, foi realizada, então, uma análise de exoma, uma análise mais completa do material genético, para se identificar quais eram as mutações encontradas nesses outros casos. Então, foram pesquisadas as mutações mais comuns primeiro, e naqueles que não se encontravam essas mutações mais comuns, então era
feito uma análise de exoma para se identificar quais eram as mutações encontradas também. E aí, o que esse estudo concluiu, né? Desses 107 pacientes, 70% tinham causa genética encontrada, ou seja, tinha uma mutação encontrada. Em 30% dos casos, na maioria, né, a mais comum, né, a mutação mais comum encontrada foi a mutação no gene VAPB, tá? Então, no Brasil, a mutação mais comum é no gene VAPB, enquanto que no mundo, a mutação mais comum é a C9orf72, ou melhor, a mutação encontrada, né? Mas no Brasil, essa mutação ficou em segundo lugar. Então, o gene mais comum é o gene VAPB aqui no nosso país. No restante dos casos, foram encontradas outras mutações, tá? Nesse estudo, foram identificadas 5 novas mutações, o que é muito importante, né? Acrescenta à comunidade científica essas novas mutações, elas podem ser melhor estudadas, né? Então, a conclusão mais importante é que aqui no país, o gene VAPB é o mais comum envolvido com os casos de esclerose lateral amiotrófica forma familiar, tá? Em relação à patogênese, esse artigo aqui, né, um artigo de 2018, é um artigo recente, e que ele cita, né, que muito se avançou no conhecimento da patogênese da esclerose lateral amiotrófica na última década, o que levou a um grande otimismo nesse campo. Por quê? Uma vez que a gente encontre a mutação, é possível, então, pensar em se desenvolver tratamentos específicos, né? Uma vez que a gente sabe por que a doença acontece, é mais fácil da gente encontrar um mecanismo terapêutico voltado para esse mecanismo da doença. E aí o que a gente sabe, né, apesar de se ter muitas teorias do porquê que a doença acontece, o que a gente sabe especificamente é que o que acontece e o que se manifesta como sintoma reflete um acometimento dos neurônios motores superiores, aqui representados por essa linha azul, e também de neurônios motores inferiores, aqui representados por essa linha tracejada verde. Então, quando a gente fala acometimento de neurônio motor superior, a gente está falando do córtex motor até a medula. E no exame físico, a gente vai identificar através de achados específicos, tá? Que eu vou mostrar mais para frente. E quando a gente fala de neurônio motor inferior, a gente está falando, né, dos axônios e dos nervos que então saem da medula e vão diretamente completar a sua ação no músculo. Então, observem que ambos, primeiro neurônio motor e segundo neurônio motor, nessa doença, têm características exclusivamente motoras. Não há uma justificativa neurológica para um acometimento sensitivo, tá? Então, aqui eu peguei alguns artigos para mostrar algumas teorias do porquê que a doença acontece. Então, uma delas está relacionada a uma disfunção mitocondrial. Então, a gente sabe que a mitocôndria é uma organela importantíssima para a produção de energia. Então, nosso corpo, ele desenvolve as suas funções dependendo de energia, tá? Então, a organela que oferece essa energia para o nosso corpo funcionar, em seus diversos aspectos, é a mitocôndria. A mitocôndria ela é responsável também pela homeostase do cálcio, então pelo controle da quantidade de cálcio dentro das células e fora, tá? Isso é importante porque quando há um acúmulo de cálcio dentro da célula, o cálcio ativa proteases dentro da própria célula que vão degradar a célula em que há esse acúmulo de cálcio. E a mitocôndria, ela para ter a sua função exata, ela precisa se deslocar através do axônio e se transportar até a área em que há maior necessidade de energia, tá? Que é aqui onde acontece a sinapse. Então, a sinapse, bem genericamente falando, é a região onde há um transporte de informação entre o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico, tá? Então, aqui é onde há o maior consumo de energia e é onde, então, a mitocôndria tem que se concentrar. E o que a gente sabe na esclerose lateral amiotrófica, por estudos, né, é que, primeiro, há uma disfunção da organela em si, da mitocôndria, tá? E que, em segundo lugar, há um déficit, né, no transporte dessa organela
até a área de principal atuação dela, que é na sinapse, tá? Isso já foi observado em diversos estudos, né, que foram vistos que em pacientes com a doença, a mitocôndria se apresentava num tamanho aumentado, com vacúolos no seu interior e com uma menor concentração na área onde ocorre a sinapse, né, nas terminações nervosas. Então, esse é um mecanismo já conhecido. O segundo mecanismo envolve a excitotoxicidade glutamatérgica. O que isso quer dizer, né? Vamos traduzir. O glutamato, ele é um transmissor, um neurotransmissor excitatório, então ele tem a função de ativar a célula. Desculpa. Ele é produzido pela terminação pré-sináptica, que é representada nessa região, tá? Então aqui o transmissor ele é liberado na fenda sináptica e ele vai agir nos receptores pós-sinápticos, ativando o neurônio pós-sináptico. O que ele faz é um influxo, ou seja, uma entrada de cálcio no neurônio pós-sináptico para então ativar mecanismos de condução nervosa na própria célula. Em condições normais, aqui na fenda sináptica, encontram-se proteínas transportadoras que vão então degradar o excesso de glutamato da fenda sináptica. Então, o glutamato é liberado, ele tem sua ação em receptores pós-sinápticos, mas o excesso tem que ser degradado por proteínas transportadoras, porque senão há uma ativação excessiva do neurônio pós-sináptico, causando então degradação desse neurônio, tá? Então, o que acontece na doença? O que acontece na doença é que as proteínas transportadoras estão deficientes, tá? Em número, né, em função deficiente. Como consequência, então, vai haver um acúmulo de glutamato e uma hiperexcitabilidade dos neurônios pós-sinápticos, causando, então, uma degradação desses neurônios. Outros mecanismos envolvidos são a produção de radicais livres, um estresse oxidativo, tá? Inclusive, nesse mecanismo, então, que o riluzol, por exemplo, age, então é na redução desses radicais livres e do estresse oxidativo, e também uma neuroinflamação que acontece nos pacientes que apresentam a doença. Isso tudo acontece junto, num mesmo momento, e é por isso que é tão difícil encontrar uma medicação específica, né? Porque, na verdade, a gente teria que encontrar uma medicação que agisse em cada um desses mecanismos, e por isso que é tão difícil encontrar, né? Então, aqui é mostrando, né, o neurônio, né, e aqui como acontece o mecanismo da doença, a hiperexcitabilidade glutamatérgica, a disfunção mitocondrial, o acúmulo, né, de neurofilamentos, de proteínas, né, que se acumulam e levam à disfunção dessa célula, a dificuldade de transporte da mitocôndria até o seu local mais importante, que é na fenda sináptica, para a produção de energia para a sinapse acontecer, e acúmulo de proteínas resultante dessas mutações. Então, o paciente tem uma mutação que gera uma proteína disfuncionante, tá? A gente chama muitas vezes de proteína truncada, uma proteína que não consegue exercer sua função, e essa proteína ela se acumula dentro da célula e assim dificultando a função dessa célula. Então, agregados, né, de SOD1, TDP43 e as outras mutações que a gente já conversou. Além disso, aqui mostra o mecanismo inflamatório, ativação da micróglia e também ativação dos astrócitos, uma hiperativação dessas células, que são células que estão envolvidas com atividade inflamatória e por isso, então, causando também disfunção dessa célula. Então, isso tudo acontece em conjunto. Por isso, então, que é tão difícil achar uma medicação específica, uma medicação que tenha ação em todos esses mecanismos, né? Em relação à manifestação clínica e à classificação da doença, uma das formas de se classificar é de acordo com o início dos sintomas, né? Isso falando da forma clássica da esclerose lateral amiotrófica. Então, o início dos sintomas pode ser nos membros, com fraqueza, atrofia muscular, emagrecimento importante, né? A gente diz que a esclerose lateral amiotrófica é uma doença de intenso catabolismo, o que significa dizer que mesmo em repouso, o paciente
consome energia, né, e isso leva a emagrecimento. As fasciculações também são comuns nessa forma de apresentação, e labilidade emocional, então é aquele paciente que tem um choro imotivado ou em situações em que não se haja motivo para choro, né? Ou então riso imotivado, situações em que há uma tristeza maior, mas o paciente manifesta com riso, então são manifestações emocionais que não são compatíveis muitas vezes com o momento que está se passando, e isso a gente chama de labilidade emocional. É muito comum, por exemplo, na consulta, o paciente que ri e chora, né? Então essa labilidade pode acontecer, e aí a gente chama de esclerose lateral amiotrófica de início nos membros. Uma outra forma de apresentação é o paciente que, no início da doença, apresenta sintomas bulbares. E o que a gente diz que são esses sintomas bulbares? O que caracteriza esses sintomas? Então, é um paciente que apresenta disartria, alteração, né, dificuldade na articulação da fala, disfagia, que é a dificuldade de deglutição, e isso vai gerar uma série de consequências, como o próprio emagrecimento, o aumento do risco de broncoaspiração, causando pneumonia. Então, isso é um aspecto importante que tem que ser avaliado em todos os pacientes, tá? Principalmente naqueles que têm início bulbar. E a dispneia, que é um termo técnico para o paciente que apresenta falta de ar, então dificuldade respiratória. Sintomas bulbares, então, são disartria, dificuldade na fala, disfagia, dificuldade na deglutição, e a dispneia, dificuldade na respiração. Paciente que tem o início bulbar, geralmente e infelizmente, ele tem um prognóstico mais reservado, né? Merece uma atenção maior desde o início da doença. Então, essa é a classificação da forma mais comum de esclerose lateral amiotrófica. E aí, aqui, esse slide, desculpa dele, né, tá em inglês, mas é só para mostrar as outras formas de apresentação da doença, né? Então, tem a forma clássica, que foi essa que a gente conversou, tem a paralisia bulbar progressiva, a esclerose lateral amiotrófica com início já com acometimento respiratório. Então, existem diversas formas de apresentação na doença, por isso é importante o acompanhamento por um médico especialista, né, para que ele, na verdade, consiga identificar o diagnóstico ou excluir o diagnóstico, né, isso é muito importante, uma vez que a doença tem diversas formas de apresentação e pode se confundir, né, com outras doenças, caso não seja, o paciente não esteja sendo avaliado por um médico especialista na doença. Aqui, outras formas de apresentação, tá? Então, só para mostrar a extensa, o fenótipo, né, da doença. Independente dessas formas de apresentação, o que tem que chamar atenção para o diagnóstico da esclerose lateral amiotrófica? Então, o exame físico é muito importante, o exame clínico, né, é fundamental, porque é o primeiro ponto que vai fazer aquele sinal de alerta para a suspeita da doença. Então, o que a gente observa num paciente, quando a gente está examinando, quais são os achados que vão mostrar para a gente que pode ser que o paciente tenha a esclerose lateral amiotrófica. Então, é o acometimento do primeiro neurônio motor, e ele se apresenta durante o exame físico com fraqueza muscular, espasticidade, que é uma rigidez, né, que o paciente pode apresentar, e isso reflete um acomento de primeiro neurônio. A espasticidade pode causar dor, né, então um paciente com grande espasticidade, a fisioterapia é muito importante, previne dor, e até pela própria rigidez, um acometimento também de dor articular, né? A gente diz que pode acontecer um congelamento da articulação. E aí, na hora do banho, por exemplo, daqueles pacientes que têm incapacidade de se movimentar, ou na hora da troca de roupa, isso vai gerar muita dor articular. Então, o que eu quero enfatizar aqui é que pode acontecer dor, isso é uma dúvida muito comum, né? Pode acontecer dor num paciente com esclerose lateral amiotrófica? Pode, mas não uma dor neuropática, não uma dor por acometimento dos nervos sensitivos, mas sim uma dor, às vezes, muscular, por excesso, né, de tentativa de movimentação. Pode gerar dor muscular e dor articular, por conta da espasticidade. Isso é importante porque o tratamento é diferente. Então, existem medicações para dor neuropática, que nesse caso não é indicação, né? E existe a fisioterapia,
alguns relaxantes musculares, para aí sim melhorar a dor do paciente com esclerose lateral amiotrófica. Hiperreflexia também é um sinal de acometimento de primeiro neurônio motor. E de segundo neurônio motor? O que a gente olha e fala, ó, aqui tem um acometimento de segundo neurônio motor? Também uma fraqueza muscular, atrofia é importante, é um sinal de segundo neurônio motor, e hipotonia. Além disso, o paciente pode apresentar as clássicas, né, fasciculações. Então, isso daqui acontece em conjunto, pode ser que o paciente se apresente com sinais de segundo neurônio e depois desenvolva primeiro neurônio, e o contrário também acontece. O que se deve chamar a atenção é que não há um comprometimento sensitivo neurológico e o paciente geralmente apresenta um bom controle esfincteriano. Então, esses achados no início da doença devem fazer pensar num outro diagnóstico. Então, não é comum no início da doença o paciente ter alterações sensitivas e ter alteração de controle esfincteriano. Então, aquele paciente que não consegue segurar a urina, isso pode, ao longo da doença, aparecer, tá? Mas não é uma característica comum no início da doença. Então, deve fazer pensar num outro diagnóstico. E aqui, então, é uma figura que mostra o perfil de diagnóstico diferencial, né? Então, aqui a gente está separando em causas esporádicas, ou seja, causas que não têm uma alteração genética, e nas causas genéticas. E aqui a gente separa também em acometimento clínico, né, de primeiro neurônio motor e de segundo neurônio motor. A interseção, tanto da característica clínica, né, como da característica esporádica ou genética, a interseção disso é a esclerose lateral amiotrófica. Então, ela pode ser esporádica, ela pode ser genética, ela pode ter acometimento só de primeiro neurônio e evoluir também com acometimento de segundo, ela pode começar com acometimento de segundo e evoluir para acometimento de primeiro neurônio, ou ela já pode se mostrar de maneira clássica com acometimento do primeiro e do segundo neurônio, tá? E nos extremos disso, a gente tem os principais diagnósticos diferenciais. Então, num paciente, né, que apresenta acometimento predominante de primeiro neurônio motor e numa forma esporádica, a gente está diante de uma esclerose lateral primária, que pode, e tem estudos que mostram que ela vai evoluir depois com sinais de segundo neurônio. Nas formas esporádicas, em que há acometimento exclusivo de neurônio motor inferior, tem que se pensar na atrofia muscular progressiva, na síndrome, né, de poliomielite e a infecção pelo vírus oeste do nido. Tá? Então, esses são diagnósticos que têm que ser excluídos em pacientes com esse fenótipo mais de segundo neurônio motor. Quando há um histórico familiar em paciente só com acometimento de primeiro neurônio, tem que se pensar na paraparesia espástica hereditária, que é um diagnóstico diferencial, não é a esclerose lateral amiotrófica, e naqueles pacientes com herança genética, né, com histórico familiar, e que tem acometimento exclusivo de neurônio motor inferior, a atrofia muscular espinhal, que é uma outra doença, tem que ser pensada e que há um tratamento específico, tá? Então, isso aqui é mais para mostrar os diagnósticos diferenciais, dependendo da apresentação clínica do paciente. Em relação às manifestações clínicas, são diversas, né? Então, além de primeiro e segundo neurônio, os pacientes podem se apresentar, né, com alteração de humor, com alteração cognitiva, dificuldade de deglutição, acúmulo de secreção em via aérea superior e até inferior, dor nos ombros por congelamento mesmo da articulação resultante da imobilidade, alteração da ventilação, da respiração, constipação. Ao longo da doença, o paciente pode desenvolver urgência urinária, tá? Cãibras também são muito comuns. E existem tratamentos específicos, pelo menos para diminuir esses sintomas. Então, o paciente que se apresenta com esses sintomas já relatados, como é que a gente maneja esse paciente, né? Como é que a gente vai seguir o acompanhamento diagnóstico desse paciente? Então, deve ser solicitado uma eletroneuromiografia, e aí corretamente, que envolve os 4 membros, musculatura paravertebral e bulbar. Então, é muito comum, no início, que seja feita uma eletroneuromiografia, mas que não tem
essa abordagem toda, e isso vai dificultar o diagnóstico, tá bom? Então, a eletroneuromiografia tem que ser dos 4 membros, com avaliação da musculatura paravertebral, que é essa musculatura aqui, ao longo, né, aqui da coluna vertebral, e bulbar, tá? Para que se faça um diagnóstico correto. A ressonância de crânio e coluna vertebral serve, e coluna cervical, desculpa, serve para excluir outros diagnósticos, tá? E em alguns casos, a gente vai ver alguns achados específicos, como o que foi mostrado no início da aula. É muito importante já no momento do diagnóstico a realização de espirometria, e ela deve ser feita mesmo em paciente que não tem sintoma, tá? Porque muitas vezes a gente já consegue detectar alguma diminuição da função pulmonar antes do paciente ter sintoma, e também, quando o paciente já tem sintoma, ou seja, se a gente for esperar o paciente ter sintoma para fazer o exame, muitas vezes a gente já vai encontrar um paciente com comprometimento significativo. Então, ela deve ser feita de maneira precoce, logo no início, mesmo que não haja sintoma, porque se a gente encontrar uma alteração já da função pulmonar, deve ser instituída a ventilação mecânica não invasiva com o BiPAP, que inclusive é a medida que mais prolonga a sobrevida desses pacientes. Naqueles pacientes em que a espirometria vem normal, aí sim deve-se seguir com a polissonografia, porque a dessaturação noturna é o primeiro sinal de acometimento da função respiratória, tá? Vacinação é muito importante, pneumococo e influenza classicamente já é conhecido, né, já é indicado, e atualmente a vacinação para a Covid-19. E além disso devem ser feitas exames de sangue para exclusão diagnóstica e também para avaliação da função hepática naqueles pacientes que optam por iniciar o riluzol. Aqui também é uma figura mostrando, né, toda a abordagem que tem que ser feita em relação a diagnóstico diferencial. Então, deve-se ter um exame de sangue completo, tá, avaliando função da tireoide, dosagem de CK, deficiências de vitamina, como a deficiência de vitamina B12, que pode, em alguns casos, dar sintomas que podem se confundir com a esclerose lateral amiotrófica, cobre também, e aí alguns outros exames que são importantes para diagnóstico diferencial. A abordagem terapêutica, então, atualmente se tem como aprovação o riluzol, né, mas que prolonga a sobrevida em 3 meses. O edaravone, em situações específicas, né, aqui no Brasil, a gente, na maioria das vezes, não opta por essa via de tratamento, porque exige infusão venosa, internação hospitalar, e não tem uma comprovação de prolongamento importante da sobrevida. Vitaminas e suplementos alimentares são importantes, principalmente aquelas vitaminas com ação antioxidante, porque a gente viu aqui que um dos mecanismos é o estresse oxidativo. Então, vitaminas, por exemplo, vitamina C, vitamina E, metilcobalamina, tá? Não é o citoneurin que a gente tem aqui, né? O citoneurin que a gente tem aqui é a cianocobalamina. O que se tem como ação antioxidante é a metilcobalamina. E os suplementos alimentares para dificultar a perda de massa muscular, a perda proteica. Ventilação assistida, equipamento bilevel, né, que é o BiPAP, tem que ser instituído no momento adequado, e não é só esperar o paciente ter sintoma, mas sim antes disso. Um suporte nutricional adequado, né, o que eu falo para os pacientes, né, aqueles pacientes que emagrecem muito rápido, na verdade eles estão perdendo proteína, estão perdendo músculo, né, então deve-se combater o emagrecimento. Acompanhamento fonoaudiológico é fundamental para evitar, então, disfagia, o aumento do risco de broncoaspiração, por exemplo, e evitar o uso de opioides e benzodiazepínicos, que podem deprimir a função respiratória. Controle de sintomas. Então, a cialorreia tem diversas abordagens. A primeira que a gente utiliza são os antidepressivos tricíclicos, aqui tem um erro na escrita, né, da palavra, são os antidepressivos tricíclicos, colírio de atropina, adesivo de escopolamina. Em último caso, quando essas abordagens não funcionam, a toxina botulínica ou então a radiação das glândulas salivares. Para a secreção brônquica, pode ser feita a nebulização com salina hipertônica, técnica de empilhamento de ar, mobilização mecânica das secreções com cough assist e utilização dos beta-bloqueadores. Para a espasticidade, então, aquele paciente que tem importante rigidez, com dor, o baclofeno e a tizanidina podem ser utilizados,
mais importante desde o início da doença são os exercícios, né, e fisioterapia com alongamento, tá? Isso previne dor e diminui a espasticidade. E os canabinoides, né? Isso é muito importante porque muitos pacientes perguntam. Os canabinoides, eles não têm evidência científica na esclerose lateral amiotrófica, né? O que se tem de evidência e de estudos é na espasticidade da esclerose múltipla, que é outra doença com mecanismos totalmente diferentes da esclerose lateral amiotrófica. Então, o canabidiol, os canabinoides, eles não têm indicação formal no paciente com esclerose lateral amiotrófica. As câimbras, elas podem ser tratadas e acompanhadas com hidroterapia, suplementação de magnésio, água tônica, que tem uma substância chamada quinina, que atua diminuindo as câimbras, e o levetiracetam. A depressão é muito importante ser tratada e acompanhada, e aí os antidepressivos tricíclicos também têm função, por isso que eles são os mais escolhidos. Eles vão agir diminuindo a secreção, atuando na síndrome depressiva, e aumenta o apetite, então ajuda a combater o emagrecimento. E não esquecer sempre de avaliar dor e constipação, que são achados comuns também na doença. Em caso de emergência por dispneia, não deve ser utilizado o O2 de maneira isolada. Ele deve ser sempre utilizado associado ao BIPAP, porque o que acontece no paciente com esclerose lateral amiotrófica não é déficit de O2, mas sim da mecânica ventilatória. Então, se você der oxigênio sem estar adaptado ao BIPAP, que aí sim vai fazer a mecânica ventilatória, o que vai acontecer é que o oxigênio vai deprimir mais o centro respiratório, piorando ainda mais a respiração. Esses aqui são 3 artigos que falam, então, da parte respiratória, do acompanhamento, da instituição no momento adequado da ventilação não invasiva, como uma medida que prolonga a sobrevida dos pacientes. Estimuladores do nervo frênico, né, para auxiliar a respiração, eles não têm evidência científica na esclerose lateral amiotrófica, então não devem ser realizados. E a gastrostomia e traqueostomia devem ser realizados em momento adequado, com avaliação conjunta do nutricionista, do fono e da equipe médica. Aqui eu coloquei algumas fotos de pacientes, né, que eu considero assim que são alguns exemplos que eu particularmente posso apresentar. Então, esse é um paciente que faleceu recentemente, mas que conseguiu ao longo da doença até trabalhar, né? Então ele voltou à atividade dele. Essa aqui, a dona Marli, é uma paciente gastrostomizada, que tem grande perda de função dos membros superiores, mas que ela consegue se comunicar, inclusive faz aula de informática, né? Então a consulta, quando eu vou na casa dela, é feita com ela, né? Então eu consigo conversar com ela através aqui da informática, o computadorzinho ligado na televisão, e a gente consegue se comunicar. E nesses casos eu ressalto a importância do cuidador, né? Então um ambiente familiar adequado ajuda também no estímulo do próprio paciente. Eu deixo aqui uma sugestão de leitura, né? Então, esse livro escrito pelo Fábio Carvalho, que é um paciente que tem esclerose lateral amiotrófica, onde ele relata histórias de sonhos, viagens, desafios e superação. Uma frase importante, né, de dois assim, que eu considero ícones, né, quando se fala de esclerose lateral amiotrófica, que são: lembre-se de olhar para o alto, para as estrelas, não para baixo, para os seus pés, né? Não é porque estou aprisionado em um corpo que me aprisionaram a alma, sou movido pela mente. Então, são frases importantes que mostram que se deve ter esperança. E aí, para a equipe da saúde, né, a gente tem que conhecer todas as teorias, dominar as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, a gente tem que ser apenas uma outra alma humana, né, e não se basear só na parte técnica. Não focar só na parte técnica durante as consultas. Então, eu quero agradecer ao Pro-Cura, ao Hospital Universitário Gafreguinho, que é a minha segunda casa, e a Casa Hunter, que me dá apoio para que eu possa atuar ajudando os pacientes com doenças raras. Esse aqui é um paciente, né, que fez essa tatuagem, com fé, vivo com ela, e aqui é o nosso grupo de equipe multidisciplinar, onde a gente tem fono, físio, psicólogo, neuropsicólogo, nutricionista, e assim a gente consegue dar um atendimento melhor para os pacientes. Aqui eu deixo o meu e-mail, né, e o nosso Instagram, onde a gente coloca ali, posta algumas informações sobre diversas doenças raras.
Quero agradecer a todos, inclusive a quem está assistindo, né, que ajuda a gente aí a melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes. Gente, estou sendo repetitiva, né? Fantástica. A doutora Karina, ela é muito didática, ela fala de uma forma muito tranquila, né? Muito boa. Eu gostei demais, né? Eu já conhecia a palestra dela, ela sempre, já não é a primeira que ela faz para a gente, né? Então, ela falou alguns pontos que eu achei muito bons, né? Que eu acho, uma coisa que eu fiquei pensando durante a palestra dela, é que seria muito interessante vocês mostrarem essa palestra, esse vídeo dela, para os médicos de vocês que desconhecem essa doença, tá? Eu acho até que a gente depois pode elaborar alguma coisa mais até específica, né, para quem quiser mostrar, enviar, né? Olha, eu participei de um simpósio da Pro-Cura e lá teve a palestra dessa médica, eu acho que é muito importante, porque ela fala muito dos diagnósticos, do tratamento, dos sintomas. Então, assim, isso é muito importante para que a pessoa, como eu falei antes, o mais rápido possível ser diagnosticado, melhor. O doutor Rodrigo também falou isso na palestra dele, que eles tiveram muito essa experiência na AME, na atrofia muscular espinhal, e na ELA também, que também é uma doença do neurônio motor. Então, quanto mais precoce você começar o tratamento, melhor, né? Mais longa, né? Mais lenta a progressão pode ser. Tá? Outra coisa que ela falou muito interessante é sobre a vacinação. Ela recomendando, né, que o paciente de ELA deve ser vacinado contra pneumococo. Fiquem atentos se vocês já foram vacinados, tá? Se o seu familiar foi vacinado, tá? Ou se o seu paciente já foi vacinado contra a gripe e contra o Covid. Tá? Então, não deixem de ver isso. Então, assim, foi muito interessante essa palestra dela, ela fez toda uma abordagem terapêutica também, eu gostei muito, tá? E no final, ela fala frases realmente de grande estímulo, que eu acho fantástica. Duas daquelas frases, inclusive, estão no livro do Fábio Carvalho, que ele menciona no final, né? Não deixe de olhar olhe para as estrelas, não olhe para o chão, né? Mais ou menos isso. E a frase também do Rick Ribeiro, que ele é movido pela mente, né? É isso que move ele. E a mesma coisa é o Fábio, né? O Fábio é um paciente de ELA que ele é movido pela superação, pelos desafios que a vida impõe a ele. Então, isso é muito importante para todos. Tá? Vamos ter agora a palestra do nosso querido doutor Acari, tá? E quero dizer a vocês aqui, não esqueçam de mandar perguntas, para a gente poder ver se vai colocar na mesa redonda ou não, para vocês divulgarem a Pro-Cura, a doença, esse simpósio. Amanhã vai ser um dia fantástico também, com os profissionais multidisciplinares, que é uma das coisas mais importantes dentro do tratamento da ELA. Então, façam a divulgação, façam os likes, ajude a gente a explorar isso, a fazer, sabe, toda essa malha, para que esse simpósio chegue a mais gente, o máximo de número de pessoas possíveis. Tá bom? Até já, então. Beijo.
Bom dia, é uma satisfação estarmos aqui hoje para falarmos a respeito de um assunto muito importante, esclerose lateral amiotrófica e os seus famosos. Neste dia da Associação Pró-Cura da ELA, 12 de junho de 2021, estamos falando a respeito deste assunto. Para essa aula, praticamente, eu não tenho nenhum conflito de interesse, porque, na verdade, é mais histórico. E a história começa aqui, com Hermann von Reichenau, Hermano Contralto. Hermano Contralto ele tem uma importância muito grande. Num certo momento da vida dele, ele faz algo muito lindo, algo que eu tenho uma veneração. A Salve Rainha, que em latim é belíssima. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita dulcedo et spes nostra salve. Ou seja, salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura, nossa salve. E esse indivíduo, já posso dizer, embora vocês não conheçam, ele é um indivíduo famoso. E quando se fala em famoso, qual que é a origem da palavra fama? Em latim, essa palavra resumia o conjunto de opiniões de um determinado indivíduo. Era um dos 3 elementos levados em consideração para definir o status da pessoa, além do poder e do prestígio. Em grego, feme é notícia, que é reputação, opinião pública, fala, de falar. Numa acepção bem singela, quem é muito noticiado tem fama, ou seja, ele é famoso. E assim nós vamos conversar a respeito dessas condições dos famosos. Na área médica, especialmente na nossa neurologia, eu digo que uma das pessoas mais famosas é Asclepio, deus da medicina na mitologia grega. Ele é filho de Apolo e da ninfa Coronis. Ele reunia, logicamente, os atributos dos seus pais, como a delicadeza de um tocador de harpa, a agressividade de um cirurgião, e criado pelo mestre centauro Quiron, ele aprendeu as técnicas chamadas técnicas da ciência médica. E ele começou a fazer vários milagres. E, logicamente, que o deus do inferno não gostou muito dessa situação, porque as pessoas começaram a sobreviver por muito mais tempo. E ele foi fulminado depois com os raios de Cíclopes. E só que a sua história não morre, a sua história continua. E ela está presente no símbolo da Escola Paulista de Medicina. Uma árvore, a árvore é bastante importante para nós, e tem uma cobra enrolada no tronco dessa árvore. E falando-se a respeito disto, é o símbolo. E símbolo nada mais é do que aquela condição que conta uma história sem necessidade de estar explícita esta história. Nós sabemos o que significa exatamente aquele símbolo. E nós temos, portanto, o símbolo da medicina, que está ligado ao símbolo de Asclépio, ou seja, o símbolo da Grécia Antiga. Mas quando nós falamos Grécia Antiga, nós não estamos falando só da Grécia, é antes da Grécia também. E esses símbolos, eles são ligados a valores morais, a status social que é adquirido, é interpretado como uma forma da natureza também. E a história, ela não é só de um certo povo. Nós temos que contá-la de outros povos também. E quando se fala a respeito do símbolo grego, nós estamos comentando do símbolo que vem anterior ao símbolo grego, ou seja, da Mesopotâmia antiga. E lá na Mesopotâmia, os sumérios, eles tinham seus deuses também. E um deles é deus da cidade Ishbanda, que é o deus protetor das plantas, que era representado por 2 serpentes crescendo dos seus ombros. E a serpente é o símbolo da juventude e da saúde. Por quê? Quando ela sai da terra, debaixo dela, e vem para a superfície, ela troca de pele de uma forma com que ela rejuvenesce. E essa serpente que vivia na profundeza da terra, onde habitava a deusa Ea, que é a deusa da saúde, ela trazia para os humanos aquela situação da renovação ou do rejuvenescimento. E essa serpente ela era representada com 2 cabeças, enrolada e um cajado. O cajado no sentido de temperança, de proteção, de equilíbrio. E no reinado de Hammurabi, o deus da cura começou a ficar muito poderoso. E, logicamente, que o rei não gostou muito disso também. E assim foi cortada uma das cabeças. E a cobra da renovação, ela fica agora com uma cabeça só. Essa é a razão, portanto, de ter uma cabeça a menos. E esta simbologia, ela passa para os gregos Asclépio,
Asclépio depois Podalírio, e Podalírio para seu filho, quem? Que vai morar lá na ilha de Kos. Ilha de Kos nós estamos vendo a Grécia, Atenas, as ilhas gregas, e uma ilha bem a leste, próximo da Turquia, no Dodecanésio, 12 ilhas, nós temos a ilha de Kos. E na parte oriental da ilha de Kos, temos o plátano de Hipócrates. Hipócrates tem uma ascendência de Asclépios, ou Asclépios uma descendência de Hipócrates. E isso, Hipócrates, que viveu no ano 460 anos antes de Cristo, ele tem uma importância enorme para nós médicos. Nós fazemos o nosso juramento de Hipócrates, um juramento belíssimo, atualizadíssimo no momento. Hipócrates, ele faz uma porção de tratados e livros, e ele tem os seus aforismos também. Aforismo é como se fosse um ditado. Dentre os aforismos, um deles que eu julgo um dos mais importantes é: as moléstias que não são curadas com remédios, curam-se com ferro. As que não são curadas com o ferro, curam-se com o fogo. E as que não são curadas com o fogo são consideradas incuráveis. Mas o que é doença? Doença tem como sinônimo afecção, enfermidade, moléstia, ou seja, isso tudo reflete uma sensação de desconforto, mal-estar, que acompanham um estado doente, um estado mórbido, ocorre uma alteração do equilíbrio do indivíduo e pode ser representado sob diferentes formas, esse tipo de comprometimento. Essa doença ela é representada sob diferentes formas também. E vejam só, na Bíblia, aquele livro sagrado, existem poucas doenças. Mas será que naquela época havia poucas doenças? Não, já havia, mas o nome fomos nós que fomos dando. O nome da doença foi dado mais no final do século XIX para o século XX. E o nome, ele traz uma representação muito importante para que nós possamos conversar, termos códigos, símbolo. Então, ou seja, o nome da doença não deixa de ser um símbolo. E a doença ela passa a ser conceituada de uma forma melhor. Ou seja, que é um estado resultante da consciência da perda da homeostasia de um organismo vivo total ou parcial. E ela vai recebendo os seus nomes. E os nomes são por conveniência e têm um propósito logístico, para que nós possamos entendê-la melhor e entender também a classificação e a forma de conversa, de orientação e os aspectos terapêuticos. Em um certo momento, nós tivemos uma curiosidade de identificar as doenças e classificá-las. A primeira classificação de doença foi feita no ano 1900. E lá havia um certo número de doenças. Não ficou muito boa a classificação. Cerca de 9 anos depois, veio a segunda classificação, depois veio a terceira, a quarta, a quinta classificação. Naquele período, havia 200 doenças, ou seja, um pouco antes da Segunda Grande Guerra Mundial. E a Segunda Grande Guerra Mundial, dentre todos os problemas que trouxe soluções também. Por exemplo, aspectos terapêuticos, aspectos ligados a exames. O ultrassom nasceu durante a Segunda Grande Guerra Mundial. E após essa guerra, foi feita uma outra reunião para nova classificação, e assim foi feita a 6ª classificação de doenças. E esse aprendizado trouxe uma informação que havia um número muito maior de doenças, cerca de 1000. E depois veio a 7ª classificação, a 8ª, a 9ª e a 10ª. Nós estamos na CID-10, Classificação Internacional de Doenças CID-10, com 2.032 doenças. E dentre essas 2.032 doenças, qual é aquela que o neurologista residente recém-formado ele não gostaria para ele ou para alguém da família dele? Dentre todas as doenças neurológicas, a maioria deles escolhe esclerose lateral amiotrófica, ou seja, aquela doença que compromete a via motora do primeiro neurônio até o segundo neurônio. Doença essa que nós estamos falando nesses 2 dias desse evento espetacular que está acontecendo. E a esclerose lateral amiotrófica, ela recebe um código, um símbolo, CID-10, G de gato 12.2. Se ela compromete o primeiro neurônio, neurônio motor superior, recebe um nome, esclerose lateral primária. Se ela compromete exclusivamente o segundo neurônio, ela recebe o outro nome, atrofia muscular progressiva.
Mas se ela compromete o primeiro e o segundo neurônios ao mesmo tempo, esclerose lateral amiotrófica. E se ela compromete os neurônios que vão inervar a região bulbar, é a paralisia bulbar progressiva. Vocês já estão vendo aqui que, sob o CID-10, G12 e 2, nós temos pelo menos 4 outras doenças. E daí o número vai aumentando em relação à doença. Na esclerose lateral amiotrófica, ela compromete o primeiro e o segundo neurônio. E como ela é a mais importante, ela representa cerca de 70% de todas as doenças do neurônio motor, praticamente essas 4 formas recebem o nome de esclerose lateral amiotrófica. E quando que ela foi descrita? Ela foi descrita na França, lá no hospital da Salpêtrière, onde tem um famoso, Jean-Martin Charcot. Ele e seus alunos praticamente descreveram quase todas as doenças neurológicas que nós conhecemos hoje. E dentre as doenças descritas por esse grupo e pelo próprio Charcot, foi a própria esclerose lateral amiotrófica. E lá com Charcot também houve a presença de outros famosos. Aqui, por exemplo, Sigmund Freud, entendendo o comportamento psiquiátrico nas doenças neurológicas, e a escola neurológica aprendendo também o comportamento psiquiátrico. Jean-Martin Charcot foi tão importante, mas tão importante para a neurologia e para a França, que ele ganhou até um selo de importância que se encontra aqui. Ele descreveu várias doenças, e dentre elas, a primeira descrição bem detalhada de esclerose lateral amiotrófica. Era uma senhora de 28 anos, que logo depois do nascimento do seu filho, no puerpério, começou a apresentar uma fraqueza nas mãos, e depois atrofia, e depois uma dificuldade para se movimentar, e ela faleceu aos 33 anos de idade, e na necrópsia verificou-se uma alteração na parte lateral da medula, com endurecimento. Daí o nome, esclerose lateral amiotrófica. E essa doença ela não foi muito ventilada por esses tempos que vieram depois. Uma das razões, muito rara. Mas, com o passar do tempo, houve uma necessidade importante de se encontrar mecanismos para diagnosticarmos essa enfermidade. E essa condição veio numa reunião de especialistas lá em Madrid, pertinho de Madrid, na verdade, a 100 quilômetros de Madrid, na Serra da Guadarrama, no castelo chamado El Escorial. E assim foi feita a análise da condição clínica de esclerose lateral amiotrófica para que nós criássemos os critérios clínicos de esclerose lateral amiotrófica. Qual que era a importância disso? Ensaios clínicos, ensaios terapêuticos, propostas terapêuticas para entendermos melhor essa condição chamada ELA e tentar interromper a evolução da chamada ELA. Porque até então o prognóstico bastante grave, ou seja, do primeiro sintoma à morte, era de uma velocidade muito alta nessa condição. Verificando-se, portanto, 100% dos indivíduos no comecinho da doença, com o passar do tempo, a mortalidade ela é relativamente muito precoce. Ou seja, com 12 meses do primeiro sintoma da doença, 66% dos indivíduos estão vivos, com 24 meses, 38%, com 36 meses, 18% estão vivos. Então, isto levava a uma condição de bastante medo para aquele que era diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica ou para aquele que dava o diagnóstico também de esclerose lateral amiotrófica. E a mortalidade ela era mais rápida na mulher do que no homem e no mais idoso do que no jovem também. E com o passar do tempo, nós fomos vendo que pessoas de diversas faixas etárias começaram a desenvolver esclerose lateral amiotrófica. Mas o mais comum era ao redor dos seus 55 anos. Tanto homens como mulheres, muito mais homens do que mulheres, negros ou brancos. Ou seja, a doença era indistinta. E ela também comprometia pessoas que eram chamadas famosas, então eu vou chamar dos lutadores famosos. Então, dentre aqueles que poderia ser classificado naquela condição descrita por Jean-Martin Charcot, nós temos Lou Gehrig, famoso jogador de beisebol norte-americano de 1920 até 1938. Lou Gehrig, famoso jogador de beisebol, ele tinha quase todos os recordes praticamente de beisebol da oportunidade.
ele tinha os recordes de partidas consecutivas jogadas, daquela jogada espetacular de jogar a bolinha para fora do estádio, e assim ele faz as corridas plenas em um ponto completo para o seu time, e são outros recordes também. Tornou-se o atleta mais bem pago na oportunidade, foram feitos filmes a respeito da vida dele, ainda dele em vida, e no auge da forma dele, ele começa a desenvolver a esclerose lateral amiotrófica. Lugar que foi tão importante para os norte-americanos que a primeira camisa chamada camisa aposentada foi dele, de todos os esportes, a camisa de número 4, que estava no estádio. E a importância não foi só do aspecto atlético dele. Ele tinha muita resistência, era um indivíduo muito feliz, era uma pessoa muito espirituosa, tinha 3 amores muito bem definidos, que eram a mãe, a esposa e o beisebol, e esse indivíduo, no auge da forma dele técnica, começou a ter uma performance diminuída, e ele passou em consultas médicas, primeira consulta sem diagnóstico, segunda consulta sem diagnóstico, terceira consulta, quarta consulta, ele recebeu o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica. E junto com o diagnóstico, veio para ele também o prognóstico, e veio para ele a orientação terapêutica, ou seja, pare de jogar beisebol, porque a atividade física vai acelerar a velocidade de comprometimento da sua doença. E assim ele recebeu essa notícia de diagnóstico, de prognóstico, de orientação, e fez a retirada dos seus campos de beisebol. No dia muito importante, 4 de julho de 1939, e lá no Yankees Stadium, estádio do Yankees, lá em Nova York, lá no Brooklyn, Nova York, estava lotado. 61 mil pessoas estavam assistindo esse farewell dele. E o discurso dele foi lindo, espetacular, maravilhoso. E ele disse que ele iria viver todos os dias dele de uma forma intensa, como que se ele estivesse procurando aquela bolinha para batê-la e jogá-la para fora do estádio. E ele continuou a viver de uma forma intensa, o máximo possível. Assumiu uma situação de executivo. Vejam aqui que, cerca de alguns meses depois, o braço esquerdo já não se movimentava, mas ele continuava a escrever, aceitou todas as orientações médicas, lutou, brigou, mas 2 anos depois, aos 37 anos, ele faleceu. E aqui está sendo velado pelo maior amigo dele, chamado Babe Ruth, que até então tinha quase todos os recordes ligados ao beisebol também. O esporte, será que o esporte causa realmente doença? Será que ele é danoso em relação à esclerose lateral amiotrófica? Como que é a condição de ELA e esporte, exercício físico? Vamos ver futebol. No futebol italiano, nós temos uma prevalência de esclerose lateral amiotrófica cerca de 6 vezes maior do que quando nós comparamos os indivíduos na sua faixa etária que não são esportistas de futebol. Ou seja, parece que o futebol realmente leva à esclerose lateral amiotrófica. Aqui o Stefano Borgonovo, aqui está com o Ronaldinho, sendo levado pelo Baggio, o mesmo Baggio que perdeu o pênalti naquele jogo de futebol contra o Brasil em 94, na Copa que o Brasil ganhou lá no Japão. E aqui no Brasil, será que o esporte tem relação com esclerose lateral amiotrófica? Um jogador, o Washington César Santos, o Washington, que fez uma dupla fantástica com o Assis, no Fluminense. Washington, artilheiro do Fluminense, um indivíduo muito rápido, muito forte, desenvolveu também esclerose lateral amiotrófica. E o Washington ganhou uma estátua lá no estádio do Fluminense. Ou seja, um indivíduo que fez história em relação ao Fluminense. Será que é só o futebol que tem esclerose lateral amiotrófica? Não, basquetebol. Gerson Vitalino, pivô da Seleção Brasileira de Basquete, uma partida memorável, 1987, lá nos Estados Unidos, contra a seleção norte-americana, no Pan-Americano de 87, e o Brasil ganhou dos norte-americanos na casa deles. O nosso time era fantástico, e dentre eles, esse pivô espetacular. E Gerson, ele falece em 2020 com esclerose lateral amiotrófica. Mas só isto? Vamos ver outros esportes. Boxe. Ezard Charles, grande lutador, campeão, selo também, esclerose lateral amiotrófica. E outras atividades que exigem muito esforço físico, por exemplo, o serviço militar. Nós temos vários indivíduos do serviço militar que desenvolveram esclerose lateral amiotrófica, e especialmente aqueles que vieram lá da Guerra do Golfo, na primeira grande guerra que houve lá no Golfo.
Dentre os indivíduos, o sargento Master Terry Hoffman, que desenvolveu esclerose lateral amiotrófica. Nós estamos comentando, portanto, de esporte. Mas será que só o esporte tem famosos com esclerose lateral amiotrófica? Vamos ver a arte. A ELA e a arte. Charles Mingus. Quem gosta de música, gosta de Charles Mingus. Charles Mingus, ele tem um repertório vastíssimo, ele tocou com vários artistas maravilhosos, espetaculares, dentre eles Louis Armstrong, e ele começa a desenvolver a doença pela mão direita dele, aquela mão que embalou os sonhos de tanta gente que aparece, uma doença evolutiva. Ele também ganha o seu selo de importância. E ainda na arte, James David Graham Niven, os mais antigos se lembrarão dele, ator, 98 longas-metragens, famosos filmes, dentre os filmes famosos dele, Pantera Cor-de-Rosa, Os Canhões de Navarone, O Mundo em 80 Dias, ele foi premiado várias vezes, e esse indivíduo sendo entrevistado num programa de televisão, perguntam para ele quando que vai ser a próxima película, a próxima filmagem. Ele fala, eu não sei, estou ficando cansado, a minha voz está ficando um pouco estranha, e alguém que estava escutando a entrevista de uma forma direta escreve, eu acho que David Niven está desenvolvendo esclerose lateral amiotrófica. O diagnóstico foi feito pela televisão, e realmente era ela. Ele foi orientado e ele resolveu passar os últimos dias da vida dele no castelo que ele tinha lá na Suíça. Ele se recusou a voltar no hospital porque ele procurou viver todos os dias de uma forma intensa. Outros indivíduos, maestro e compositor, Dmitri Shostakovich, também esclerose lateral amiotrófica, e o diagnóstico para ele foi demorado, cerca de quase 1 ano e meio. Ele teve vários diagnósticos, como síndrome pós-pólio, neuropatia motora multifocal, até que se definiu depois que era a esclerose lateral amiotrófica. E do ponto de vista político, nós temos na China, logo na entrada da Cidade Proibida, há uma imagem na Porta da Paz Celestial, para fazer a entrada dentro da Cidade Proibida. E lá se encontra essa imagem de Mao Zedong, que nós conhecemos como Tse Tung. E Mao Tse Tung, ele tem uma história muito importante para os chineses, do ponto de vista político, do ponto de vista poético também, que ele se torna um indivíduo escritor, e ele começa a desenvolver uma doença por anos progressiva, limitante, que se tornou incapacitante, e nos últimos meses de vida teve uma evolução muito rápida. Ele falece em 9 de setembro de 76, com esclerose lateral amiotrófica. Há um legado bastante importante desse indivíduo. O que nós estamos vendo nessas pessoas é que é uma doença evolutiva, progressiva, irreversível. Não importa a arte que faça ou a atividade que se relacione, ela tem a sua progressão. E quando ela compromete a região bulbar, ela é mais rápida na sua situação. E esse indivíduo, chamado Stephen Hawking, com 21 anos de idade, ele recebe o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica. No começo acharam muito estranho, porque ele vinha de uma família muito estranha, ele tinha um comportamento um pouco estranho, e um comportamento até que certos indivíduos fizeram uma aposta. Dentre eles, John McClanahan, ele falou o seguinte, que Stephen Hawking seria um indivíduo medíocre, ele nunca conquistaria nada. Já por outro lado, Basil King, ele viu que era um indivíduo extraordinariamente capaz e eles apostaram um pacote de jujuba. Ele formou-se com 21 anos de idade, ele estudava muito pouco, ele era timoneiro de remo, e com os 21 anos de idade foi quando ele desenvolveu essa enfermidade, que foi evolutiva, foi progressiva. Ele passou em consulta médica, e na consulta deram-lhe o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, e não só o diagnóstico, como que deram também o prognóstico. Ou seja, é uma doença evolutiva, progressiva, irreversível, incurável, incapacitante, e o senhor vai ter vários problemas em relação ao seu quadro, e assim, o senhor está noivo agora, não precisa se casar, não, porque é uma doença progressiva, o prognóstico é 3 anos e meio, vai gastar tempo com um casamento, para que isso, absurdo como que ele era, resolveu casar-se com Jenny Wild. E assim ele teve um filho, 2 anos depois, Robert. Depois, Lucy. Ele teimava em não morrer. E de 10 anos depois de Lucy, nasceu o terceiro, Timothy, em 1979, a despeito de toda a progressão que a doença foi tendo. Em 63, quedas frequentes, em 66, dificuldade para escrever, dificuldade para falar e crise de falta de ar, ou seja, aos 25 anos de idade.
Mesmo assim, ele entregou a tese de doutorado datilografada por sua esposa Jane, ele recebeu prêmios, ele não perdeu a oportunidade de explicar física para os filhos e matemática para ele também, teve uma pneumonia num determinado verão, teve um coma induzido, queriam desligar os aparelhos, Jane Wilde não deixou que os aparelhos fossem desligados, foi feita uma traqueostomia, saiu com uma impossibilidade para falar, mas, cabeçudo como que ele queria viver e manter-se útil. E foi feito um aparelho chamado equalizer, que era um sintetizador de voz. E assim, ele continuou a viver e a escrever vários livros. Dentre eles, Os Buracos Negros. Dentre eles, fez outros livros que ficaram na parada de sucesso por muito e muito tempo, do que aparece. E o mais vendido, Uma Breve História do Tempo. Isso é Stephen Hawking. Ou seja, ele ganhou a aposta em relação ao John McClellan. Ele conquistou várias coisas. Mas o próprio John McClellan disse, mas ele não é um dos melhores físicos que se encontram lá. Embora não fosse considerado um dos melhores físicos, ele continuou a marcar a vida de muitos indivíduos, estimular muitas pessoas. E dentre seus aforismos, ou seja, suas falas importantes, enviar políticos seria muito mais barato porque não é necessário trazê-los de volta. Quando Bush propôs o retorno de astronautas à Lua, disse ele, essa foi a resposta ao questionamento de Bush. Aí um outro deles, meu nome é Stephen Hawking, físico, cosmólogo e uma espécie de sonhador. Embora não possa me mover e tenha de falar por meio de um computador, minha mente é livre. Eu sou independente. Stephen Hawking continuou a ter uma vida de independência. O que esses indivíduos têm em comum? Vejam só, todos são de sexo masculino. A maioria deles entre 50 e 60 anos, alguns um pouquinho mais tarde, outros um pouquinho mais jovem. Diagnóstico demorado, a maioria deles. E sempre com diagnóstico, uma sentença com prognóstico. E as mulheres? Onde que se encontram as mulheres? Será que ela não compromete mulher? Ou famoso é só do sexo masculino e não tem famosa do sexo feminino? Aí procurando na internet, ela e seus famosos. Quem morreu de esclerose lateral amiotrófica? Aqueles indivíduos chamados famosos, especialmente os norte-americanos. Encontrei cerca de 98. 93 homens, 5 mulheres. Dentre as mulheres, Mary Polly Platt. É uma produtora de filme americano. Polly era única. Ela teve muitas realizações. Mesmo depois, quando ela recebeu o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica e o prognóstico reservado. Outra, Pauline Moore. Pauline Moore era uma atriz. Quem gosta de filme antigo também vai se lembrar do Roy Rogers, do Westerns. Ela foi estrela do Roy Rogers, mas de outros filmes também. Ela também recebeu o diagnóstico da doença de Lou Gehrig ou da esclerose lateral amiotrófica. E ela continuou a viver todos os dias da vida dela de uma forma intensa. Outra, Susan Spencer Wendell. Susan Spencer Wendell também ela recebe o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica. E ela não se cansa de exercer a sua atividade de pessoa humana, de aproveitar a sua vida de uma forma intensa, especialmente no último ano da vida dela. No último ano da vida dela, ela chamou que foi o melhor ano que ela tenha passado. Ela viajou para o subártico, ela viu a aurora boreal, ela viu o último lançamento do ônibus espacial e se reuniu com a sua mãe biológica na Califórnia, mais de 4 décadas depois que ela foi dada para adoção. Ou seja, foi um momento único, mágico, maravilhoso. Outra mulher famosa, Teresa Sterne. Teresa Sterne, diretora, concerto de piano. Quando vocês falam no Carnegie Hall, nós temos a história de Teresa Sterne ligada a essa condição. Assim como Margot Zemak. Margot Zemak, ela é cartunista, fez vários livros cômicos e várias atividades ligadas ao folclore, contos folclóricos, e sempre fazendo a sua caricatura e os seus desenhos fantásticos, espetaculares e maravilhosos, e ela não se deixou abater pela doença que estava
levando uma fraqueza progressiva e uma dificuldade aumentada para o exercício da arte melhor dela, que era a arte da pintura. Ela falou que podia pintar imaginando. E ainda, essa não se encontra na listagem norte-americana, mas eu a chamo de famosa também, Antônia Aracco, uma italiana moradora de Lucca, na Toscana. Ela desenvolve um quadro chamado de esclerose lateral amiotrófica, desde 2005. E ela passa em consulta com um médico famoso lá na Itália, Adriano Chiò. E ele dá-lhe o diagnóstico e o prognóstico. E ela resolve ir à igreja de Lourdes, lá na França. E lá ela recebe uma mensagem importante. E a mensagem que ela recebe é: lute, lute bravamente. E ela resolveu lutar. Ela estava em cadeira de rodas e ela volta ao consultório do Dr. Adriano Chiò, sem a cadeira. Ela não conseguia mexer direito a sua mão direita e ela faz a abertura da porta. E a doença resolve parar. Ou seja, a despeito de não tomar qualquer medicamento, a doença resolve parar. E ela continua ainda no meio de nós. Quais são os significados, portanto, dessas vidas apresentadas? O significado é a procura da cura, como da senhora Aracco, ou é a procura da longevidade? Quando se fala em longevidade, quem é a pessoa mais longeva de todas, conhecidas por nós? Uma das mais longevas de todas é esta senhora de 120 anos, Madame Jeanne Louise Calment. Ela viveu 122 anos e 164 dias. Quando entrevistada foi, no seu 120º aniversário, ela disse que ela tinha uma única ruga e ela estava sentada sobre essa única ruga. O humor dela era inimaginável. Mas a longevidade nossa, do humano, ela não é a maior existente nesse mundo que nós conhecemos. Então, por exemplo, da baleia da Groenlândia, ela vive até 211 anos. O tubarão da Groenlândia, quase 400 anos. Os moluscos bivalves do Ártico, 500 anos. Todos eles têm um metabolismo mais lento, ou seja, é interessante que tenhamos um metabolismo mais lento. Mas não são esses seres que têm uma longevidade maior. Vamos pelas árvores. E a árvore, como diz Confúcio, tem tanta certeza de si que não precisa sair do lugar. Ou seja, a mente dela, entre aspas, se houver isto, é completamente independente. E na árvore, nós temos aquelas que vivem muito. A tâmara da Judéia, 2.000 anos. O teixo de Langernio, norte do País de Gales, 4.000 a 5.000 anos. E o Populus tremuloides pando, que é uma super árvore de Utah, 80.000 anos. E aqui vocês estão vendo, parecem várias árvores. Não, são vários troncos de um único tronco, ou seja, que sai de uma única unidade. Isso torna-se bastante importante, porque quando nós fazemos trabalhos científicos, os trabalhos são para medir alguma coisa. Dentre as coisas que nós vamos medir, é uma forma para trazermos a pedra filosofal para que nós tenhamos uma longevidade maior. Mas não é só a longevidade maior, uma melhor qualidade de vida, de você conseguir fazer mais coisas. E nós sonhamos. E o sonho nosso é transportado para os filmes, para os livros, para os gibis. Você pode sonhar à vontade. E nesse sonho à vontade, será que tem alguém que vive mais do que essas árvores que eu coloquei anteriormente? Será que tem melhor qualidade de vida que essas árvores, que elas não têm dúvida da missão delas? Então, dentre eles, o incrível Hulk. O Hulk, nesse gibi de 2003, ele é exposto a uma radiação e nessa radiação ele desenvolve esclerose lateral amiotrófica. E seus amigos do Quarteto Fantástico fazem de tudo para que técnicas especiais sejam colocadas e administradas para que a doença dele seja curada. Mas, no final, se verifica que a doença é evolutiva, irreversível, incurável, incapacitante. Mas se mostra que nós temos, todos nós temos uma missão a cumprir. E essa missão ela é feita durante o tempo em que nós vivemos. Então, este tempo torna-se muito importante para que você consiga fazer a sua missão e consiga mostrar para alguém que você deixou uma marca. Portanto, quando se fala em esclerose lateral amiotrófica, doença do neurônio motor, uma outra dúvida que nós temos, é uma doença bem definida? É uma doença
que tem um marcador diagnóstico, tem um marcador prognóstico e um marcador também do sentido, quando eu vejo uma pessoa que tenha uma possibilidade de esclerose lateral amiotrófica, realmente é esclerose lateral amiotrófica? O que eu vejo num indivíduo que muitas vezes eu digo, isto realmente é esclerose lateral amiotrófica? As pessoas com ela, uma parcela muito grande, tem uma característica que seguramente eu acho que dá para confirmar o diagnóstico. E isto foi o que eu vi nesses indivíduos ao longo desses anos atuando como médico, como neurologista, e atuando sob uma forma com auxílios às associações de pacientes com esclerose lateral amiotrófica. Então, como médico, o que eu vejo nesses indivíduos? Nessa figura, por exemplo, se vocês olharem rapidamente, parece que é uma rã. Mas, se nós formos ver de uma forma mais detalhada, nós vemos que é uma pessoa, uma outra pessoa, uma outra pessoa, uma outra pessoa, uma outra pessoa, e são essas características que eu tenho que ver nos indivíduos, olhar neles, entender deles as particularidades. Então, são essas particularidades que eu gostaria de compartilhar com vocês. O que eu aprendi com essas pessoas? Eu aprendi receitas de saúde. Eu fui talhado para entender doenças. Eu fui treinado para compreender doenças, diagnosticar doenças. E, de repente, as pessoas começaram a trazer para mim os aspectos ligados à saúde. A OMS, Organização Mundial da Saúde, já define que saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental, espiritual, e não é só não ter doença. Mas o que é saúde do ponto de vista mais palpável? Do que eu aprendi com as pessoas? É a capacidade de aproveitar a vida, é a capacidade de enfrentar novos desafios. Ou seja, ainda como Marcos Túlio Cícero descreveu lá no comecinho da nossa era pós-Cristo, ou seja, a saúde do povo deve ser a lei suprema. E assim, torna-se bastante importante. O que eu tenho aprendido com esses indivíduos? Lou Gehrig. O que chamava atenção em Lou Gehrig para o Baby Ruth? Baby Ruth dizia, o que chamava atenção era o espírito otimista. Ele não desistia nunca, nem numa partida de beisebol, assim como durante a sua vida. Outras pessoas que não desistiam, Paulo Gontijo. Paulo Gontijo, mineiro, foi candidato à presidência da República, ele desenvolveu esclerose lateral amiotrófica, ele fundou o Instituto do Cérebro, e mais tarde a sua esposa e filhos fundaram o Instituto Paulo Gontijo, muito bem tocado pela Silvia, nossa amiga Silvia. Um grande prazer. Outra pessoa icônica, o nosso general Eduardo Dias da Costa Vilas Boas. Não desiste nunca. Não desistiu da sua missão, da sua função de coordenar as Forças Armadas num período muito difícil do Brasil, que houve em 2016, 2017, 2018. Uma outra pessoa, Emerson Casado Gama. Emerson Casado Gama mora em Maceió. Mas olha só que interessante. O que significa Maceió? Maceió, aquele que tem asas. Ou seja, e esse indivíduo com esclerose lateral amiotrófica ficou tetraplégico, anártrico, disfágico, mas ele continua a nos estimular na condição do estudo da esclerose lateral amiotrófica e na condição da vida. Não desistir jamais. Ou seja, se você tem asas, você pode voar. Ainda outras receitas de saúde, pistas para uma vida mais longa. Dentre essas pistas mais longas, aquela relacionada à resiliência. A palavra resiliência, ela vem do latim, e essa palavra do latim é no sentido que significa voltar atrás. Ou seja, a propriedade dos metais deles voltarem à sua condição anterior sem se fraturar. É a propriedade dos corpos que voltam à sua forma original, depois de terem sofrido uma deformação ou choque. Esta é a condição da resiliência. Uma pessoa resiliente, ideal, ela teria 3 camadas. A primeira, a segunda e a terceira. A primeira é para suportar, que recebe o golpe sem desabar. A segunda é o estágio de recuperação e de aprendizagem. E a terceira é o modelo onde que a ressignificação da estratégia da consciência a partir do aprendizado. Ou seja, eu aprendi, eu sei o que eu posso fazer, o que eu devo fazer.
É isso que eu vou fazer agora em relação à minha vida. Portanto, a resiliência, o benefício vindo da experiência do estresse, torna o indivíduo mais forte. Eu não tenho dúvida nenhuma. Melhor, a resiliência é uma virtude. Ela está ao lado da sabedoria, do equilíbrio e da paz perfeita. Chamou minha atenção um trabalho apresentado num congresso, 1998, em Munique, por essa doutora Dorothy Lulé. Ela apresentou um trabalho e o título era "Por que as pessoas com esclerose lateral amiotrófica são tão belas?" E ela justifica no trabalho dela que são pessoas diferentes. Através de uma técnica que estava começando, de ressonância magnética funcional, ela mostrou que esses indivíduos tinham um acender do cérebro diferente e que dava algo muito importante chamado empatia. Então, nós tínhamos empatia por eles, eles faziam também empatia conosco. Daí aquela dualidade chamada amor. Mas um outro detalhe muito interessante. Essa empatia faz com que nós tenhamos um otimismo. E esse otimismo presente tanto no paciente, assim como no seu cuidador. E o cuidador também é diferente. O cuidador do paciente com esclerose lateral amiotrófica também é diferente. Parece que ele é talhado para essa situação. Tem características comuns. Dentre os cuidadores com características comuns, tem que chamar a atenção das esposas de Mao Tse-tung, especialmente de Yang Qin. E ela, que casou-se em 1939 com ele, e ficou com ele até a sua morte, e ela tomou conta dele de uma forma intensa, não deixando que esmorecesse jamais. Foi quando ele teve maior e melhor produção da escrita e da parte das letras existentes. Outra, Eleanor Grace Twitchell Gehrig, a esposa de Lou Gehrig. Ela viveu inicialmente para Lou Gehrig e depois, ainda quase naquela transição dele atleta para dele paciente, foi muito importante porque houve um filme fantástico ligado à história dos dois, e com o óbito dele, ela assumiu uma situação não da viúva de Lou Gehrig, mas uma pessoa que levou o legado da esclerose lateral amiotrófica. Para onde? Do Yankees para dentro da universidade, Columbia University, a mesma universidade que Lou Gehrig fizera durante a sua juventude. E nós temos, portanto, uma ligação afetiva entre a universidade, a Eleanor Gehrig, e ela se introduz na Associação de Distrofia Muscular, e pela Associação de Distrofia Muscular há um impacto bastante grande para o entendimento da esclerose lateral amiotrófica, quando ela se associa com o diretor da neurologia da Columbia University, Lewis P. Rowland. Então, vejam só, aqui na Columbia há uma relação íntima entre a universidade, o Yankees Stadium, o Yankees Team, e o beisebol, e Lou Gehrig e Eleanor Gehrig. E o trabalho dela fez com que tivesse a fundação da Associação de Esclerose Lateral Amiotrófica em 1985, e depois a fundação da Aliança Internacional das Associações em 1992. E o primeiro simpósio internacional de esclerose lateral amiotrófica feito por essas associações. E do primeiro congresso, segundo, terceiro, quarto, nós estamos no 32º para este ano 2021. Então, veio depois o interesse, o impacto, o empenho para a criação de associações pelo mundo todo. Por exemplo, no Brasil, da Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica em 98, do Paulo Gontijo em 2005, da ELA Rio Grande do Sul em 2005, da Movela, da Pro-Cura, o mais recentemente criado o Instituto Pedro Molina. E os simpósios, eles trazem uma importância enorme para nós. As informações, e essas informações são compartilhadas para os médicos, para os profissionais da área da saúde e, mais especificamente, para os pacientes. Os pacientes, eles são muito importantes para o entendimento deste momento, o entendimento como melhor fazer para essa condição chamada esclerose lateral amiotrófica. E nesses congressos internacionais, o que nós temos constatado? Ciência, muita ciência, mas, sobretudo, a demonstração da presença de pessoas que nos fazem apaixonar-nos facilmente por elas. Dentre essas pessoas, Maria das Graças Freire Almeida, com seu esposo Silvio e Bruno, e outros, Cláudia Gotti, Elizabeth Ribeiro, Luana Viliana Mendes, Lucimere Martins Serve, Malu Ribeiro, Mário Pirani, o primeiro ventilador mecânico que no Brasil foi ele quem trouxe,
Maísa, Vitor Hugo, Leide Consuelo Quereza Moreira, com seus livros feitos com um pouquinho de movimentação de um dos músculos dos olhos, Poesias para me sentir viva, João Marcos Andrieta, Momento de Viver fantástico, escrito de uma forma maravilhosa, Vera Lúcia Couto Trujillo, com seu esposo Marco Antônio e sua família, Receitas da Vevé, Receitas de Cozinha, o senhor Carlos Eduardo Shoa Fagundes e sua esposa Laura, o livro Olha que eu te conto, Bilé, que aparece, Eva Abreu e Bete Souza, um trabalho magnífico feito lá no nordeste do Brasil, na região do Piauí, mais oeste do Piauí, na região de Amarante, quase divisa com Maranhão. Alexandra Lebelson Zafir, que escreveu 2 livros, Descasos 1, Descasos 2, A Mulher que Escreve com os Olhos, um auxílio fantástico de Alfio também, seu companheiro, e assim como José Leda e Sandra Mota Leda, Hei de Vencer, ou seja, pessoas que não esmorecem nunca, jamais, assim como este moço chamado Fábio dos Santos Marcondes Carvalho e sua esposa Lina, na Estrada da Vida, algo muito lindo, maravilhoso, assim como Natalina Herreras e seu Dárcio, o que nós estamos vendo? A relação entre pessoas, do cuidado, do ser cuidado e do cuidador. Isto é lindo. E a dona Natalina e seu Dárcio, eles estiveram presentes na primeira reunião da Abrela, em 1999. Dona Natalina receberam um diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica e receberam o prognóstico. E Dona Natalina, mesmo 22 anos depois, continua conosco, presente, bem cuidada, ou seja, é a nossa mascote. E o que nós temos aprendido com essas pessoas? Sem dúvida nenhuma, receitas de saúde. O que fizemos por nós mesmos fica conosco. O que fizemos pelos outros e pelo mundo permanece e é imortal. Ou seja, é importante fazermos algo para os outros. Enquanto houver um louco, um poeta e um amante, haverá sonho, amor e fantasia. Enquanto houver sonho, amor e fantasia, haverá esperança. William Shakespeare. Restaure seu corpo, sua virtude será contínua. Restaure sua casa, sua virtude será abundante. Restaure sua província, sua virtude será crescente. Restaure seu reino, sua virtude será farta. Restaure seu mundo, sua virtude será vasta. Tao Te Ching. Nós temos que ter paciência com nós mesmos, com as outras pessoas e com as grandes e pequenas circunstâncias. É algo que você cria, que nos ajuda a ser mais amáveis e usufruir o momento presente. Ela reúne persistência, serenidade, tolerância. Dá-nos capacidade de sentir compaixão e de agradecer. A paciência deve ser exercitada, pois as coisas boas fazem qualquer espera valer a pena. E aqui nós temos Lev Tolstói. O tempo e a paciência são os 2 mais fortes guerreiros. Ou seja, não há combinação mais poderosa do que isto. Vamos voltar de novo na origem da oração Salve Rainha. A autoria da oração Salve Rainha, ela foi feita por Hermano Contracto da Abadia, em 1050. Em que momento especial? No momento onde que ele tinha um comprometimento motor. Esse comprometimento motor, esse indivíduo polímata de diversas artes, esse comprometimento motor que poderia estar levando a uma imobilidade maior, trouxe para ele a inspiração. E dessa inspiração muito grande que trouxe para ele, trouxe a Salve Rainha. E eu não tenho dúvida nenhuma que essa Salve Rainha ela veio para tentar minimizar toda aquela limitação que ele estava apresentando. Dizem os indivíduos que a doença que ele tinha era a própria esclerose lateral amiotrófica. Então, nós temos uma relação íntima entre a esperança e a própria enfermidade. Mas a esperança é aquela que nos ilumina, é aquela que nos traz a liberdade conquistada a duras penas e que elas possam seguir ilesas, essas liberdades. Sem a iluminação e sem a esperança, não há ciência. E sem ciência, não há nada. E o que eu vejo nesses indivíduos é um espírito otimista. É a determinação em superar-se. E não é à toa que, para mim, eles são os mais famosos. Muito obrigado por vocês e que vocês tenham um dia muito lindo. E vocês todos que fizeram parte dessa história, o nosso agradecimento por terem nos ensinado muito e como viver e melhor. Muito obrigado.
Incrível, né? Muito lindo, né? Doutor Acari é show, cara. Quem dera tivéssemos muito mais médicos, né, com toda essa sensibilidade que ele tem, com todo esse carinho que ele recebe os pacientes que ele atende, quem já passou por ele sabe o que é isso. Realmente é muito bacana, né? Parabéns, obrigada por estar nesse mundo, obrigada por ter essa sensibilidade, obrigada por saber passar para a gente essa esperança, essa forma de encarar a vida, porque eu acho que isso serve não só para as pessoas com ela, né? Serve para todos nós, né? Bom, pessoal, nós vamos dar agora uma pausa de 10 minutinhos, mas antes, dando continuidade a isso que o doutor Acari falou, nós vamos passar um vídeo de 1 minuto e meio falando uma coisa muito, sabe, muito forte sobre como devemos encarar a vida. Eu achei esse vídeo muito bonito, e aí depois nós entramos na nossa pausa para dar uma esticada nas pernas, no corpo, tá bom? Até já. Uma famosa história sobre um lindo templo, onde todo mundo vai para tirar fotos de uma famosa estátua de mármore. Um dia, depois que o templo fechou, uma pedra do piso, que também era de mármore, perguntou à estátua: "Nós viemos da mesma pedreira, fomos feitas pelo mesmo escultor. Por que você é uma estátua e eu sou um pedaço do piso?" Então a estátua respondeu: "Você não lembra? Você pediu para o escultor parar, porque você não queria mais sentir a dor. Eu passei por centenas de cortes, por centenas de horas, por isso eu sou uma estátua." A vida é o nosso escultor, e às vezes as ferramentas que ela usa para nos esculpir nem sempre são agradáveis. Cada coisa que dá errado, cada coração partido, cada estresse e dificuldade, essas são as dificuldades que precisamos passar. O piso e a estátua, os dois são igualmente importantes, mas algumas vezes a vida quer te moldar em algo extraordinário. Então, se você tem a sorte de passar por testes, a vida vai te machucar de vez em quando, mas aguenta firme e se mantenha em paz, sabendo que a vida está te transformando numa obra de arte. Amor e luz. Namastê.
Olá, amigos. Vamos falar sobre o Registro Brasileiro de ELA, na verdade, a proposta da criação do Registro Brasileiro de ELA. Então, o que é que significa registro? Registro é um livro no qual a entrada é feita de detalhes de qualquer tipo, suficientemente importante para ser registrado com exatidão. Conceito meio abstrato. É um registro escrito, assim formado, é uma lista, é um catálogo. Esse é um conceito geral do que é um registro. Registrar seria o verbo para anotar fatos, nomes, formalmente por escrito, para inserir ou registrar de uma maneira precisa. O primeiro registro, no Ocidente, um livro de registro, foi este, Domesday Book. Foi um registro de grande levantamento na Inglaterra, finalizado em 1086 e executado por Guilherme I da Inglaterra. Provavelmente um dos primeiros e mais completos registros já feitos. Seu objetivo era determinar quem era dono de quê e qual o valor dessa terra na Grã-Bretanha, de modo a estabelecer uma taxação. No Brasil, foi em 1872, foi realizado pela Diretoria-Geral de Estatística, um órgão criado em 1871, por Pedro II, foi o primeiro registro da história do Brasil. Ele, além de contar a população, também investigou cor, sexo, deficiência física, estado civil, nacionalidade, ocupação e religião. Também se perguntava se o indivíduo era livre ou escravo. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, é o órgão responsável por realizar os censos brasileiros a partir de 1940. Desde então, já ocorreram 12 censos no Brasil. Então, aqui ao lado, era como a família anotava os participantes, os indivíduos da sua família, nessa página aqui. Para se fazer um registro, é fundamental um bom questionário. E esse bom questionário, ele pode ser comparado a uma obra de arte, em que a aparente simplicidade do produto acabado só é alcançada após uma infinidade de tentativas abortivas e uma grande busca da alma. E o que é o registro médico? É um sistema organizado que coleta dados clínicos e outros dados para uma determinada finalidade, com métodos de observação e estudos de forma bem padronizada. Ele exige um gerenciamento rigoroso. Ele é diferente do prontuário médico que nós usamos no dia a dia, que é uma fonte importante de dados. O prontuário, ele coleta dados daquele momento, na consulta, com base num diagnóstico, né? Daquele momento, exatamente. Já o registro, não. O registro é uma coisa bem mais referente a vários dados, a dados de doença específica, idealmente implementado numa população definida, e também pode incluir informações longitudinais. A coleta de dados sistemática permite avaliar desfechos específicos, características relacionadas à saúde e pontos de acordo com critérios epidemiológicos. Então, no nosso caso, que nós estamos falando de esclerose lateral amiotrófica, ele será importante para definir um número de indivíduos com ela, no Brasil, por exemplo, e quem são e onde estão distribuídos esses pacientes de ELA. Esse seria uma forma de um registro epidemiológico. Então, o registro de base populacional é quando você tem realmente uma população bem definida. Ele é um modelo adotado para monitorar as doenças não transmissíveis. Ele tenta identificar todos os casos de uma determinada doença em uma população. O seu empecilho é o alto custo. Ele necessita de uma manutenção de uma equipe de profissionais envolvida na busca ativa de casos, a codificação, o processamento e análise desses dados. Ele requer vários anos de atividade ininterrupta para superar vieses. Então, de modo geral, quando se tinha um registro, o primeiro ano, certamente vamos ter dificuldades, vamos ter viés, erros, por várias maneiras. Então, a partir do momento que o registro vai se formando, vai ficando mais robusto, aqueles dados vão ficar mais reais. Ele precisa, de modo geral, o registro de múltiplas fontes, é o que caracteriza um registro populacional. As múltiplas fontes são de especialistas, por exemplo, neurologistas, neurofisiologistas, não especialistas, um clínico que acompanha um paciente, por exemplo, de ELA,
o autorregistro, quer dizer, o próprio paciente, ele é capaz, o paciente, o cuidador, ele vai dizer que tem a doença. Também fontes governamentais, administrativas, por exemplo, dados de farmacovigilância, dados de internamento hospitalar, atestado de óbitos. Então, esse conjunto de fontes faz com que os dados que estão naquele registro sejam mais fiéis e digam que realmente é o número exato, ou próximo do exato, dos pacientes naquela região. Então, há vários tipos de registros. Registros para medicina preventiva, para imunização, registro para doenças específicas. O mais clássico no Brasil e no mundo, talvez, são registros nacionais de câncer. Mas também tem de doenças psiquiátricas, de doenças isquêmicas coronarianas, registro de tratamento radioterápico, registro que avalia a evolução da doença, fatores de risco, prospectivos, informações específicas. Então, há vários tipos de registros. E como alcançar um sucesso naquele registro? Aqueles dados coletados devem ser precisos, eles devem ser restritos ao essencial. Ele atende à necessidade que não pode ser satisfeita de uma outra maneira, deve ser claro. As definições do trabalho são essenciais para que os dados de diferentes fontes podem ser comparadas ou agrupadas. Então, os dados vêm de diferentes fontes que devem ser mais ou menos as definições claras para que não haja duplicações. E o valor do registro ele deve ser examinado em intervalos para garantir que o objetivo se mantenha e que esteja atendido. Então, por que estudar a epidemiologia na ELA? A ELA, houve um avanço muito interessante nos dados epidemiológicos nos últimos 2, 3 décadas na ELA. Hoje sabemos que a ELA, a maioria dos casos, é esporádica, em torno de 10 a 15% hereditária. Sabemos também que a doença complexa, heterogênea e multissistêmica, com clínicas e fisiopatologia e evolução distintas. Então, você caracterizar esse fenótipo, quer dizer, indivíduos que são de um jeito ou de outro, são importantes para que, por exemplo, eles sejam agrupados de forma homogênea em ensaios clínicos. Talvez um medicamento testado funcione para um grupo, um fenótipo típico, um fenótipo específico da ELA, diferente daquele outro fenótipo. Então, esses estudos epidemiológicos eles podem ajudar a descrever a carga da doença, examinar fatores de risco potenciais, fornecendo assim uma base de evidência para futuros estudos. Ele encurta caminho para novos tratamentos, os estudos epidemiológicos. E uma coisa interessante, nós sabemos que há escassos estudos epidemiológicos no Brasil. O Brasil deve a nós mesmos, nós precisamos conhecer melhor como está a ELA no Brasil. Há 2 trabalhos nacionais, um feito há 2 anos, em 2020, um mais recente, feito por atestados de óbito, um estudo bem interessante de base populacional, mas é muito escasso, há muita nebulosidade, há muitos dados que não conhecemos a realidade da ELA do ponto de vista epidemiológico no nosso país. Então, só para exemplificar, nós temos no nosso estado do Rio Grande do Norte, nós já acompanhamos ela há aproximadamente 20 anos. E nesse período de 20 anos, nós criamos um banco de dados. Praticamente todos os pacientes de ELA são acompanhados, ou foram acompanhados, ou pelo menos foram visitaram o centro de referência no Hospital Universitário Onofre Lopes. Então, pequeno, né, com 3 milhões de habitantes, onde praticamente todos os pacientes de diferentes classes sociais foram a esse centro de referência. Então, nós fizemos uma análise, que estamos para publicar, sobre esses nossos dados, de 2005 a 2018, com critérios de inclusão e exclusão bem definidos, e uma plataforma eletrônica com dados demográficos e dados clínicos. Foram 117 pacientes, com predomínio de um pouco mais de homens e de mulheres, e um dado interessante, que a média de idade foi 57 anos, um pouco maior, bem maior do que o dado nacional, o estudo nacional, que foi de 2000, que foi 54 anos. Será que aquele dado de 54 anos era real? Será que realmente a idade de início da ELA
no Brasil é um pouco maior, igual, um pouco maior, mais próxima ao europeu, que está em torno de 58, 60 anos. Interessante que isso é uma coisa observada em todo grupo, em todo centro, que ela é heterogênea, ela começa a focal. Então, essa heterogeneidade é bem vista nos meus pacientes. Tem pacientes que começam numa perna passa para outra, de uma perna passa para um braço, do braço passa para outro braço, do bulbar passa para o braço, do bulbar passa para a perna, da perna passa para a bulbar. Então, esses fenótipos que nós observamos, ele deve ter um motivo para isso aí, deve ter um motivo. Então, isso deve ser estudado e melhor caracterizado. E uma melhor forma de estudar isso aí é através de estudos à base de registros. Esse é outro dado interessante, que nós temos 2 picos de início da ELA, nos nossos dados. A ELA em homem começa um pouco antes, 50 a 55 anos, e na mulher em pouco de 60 a 65 anos. Esse é um dado que a literatura internacional mostra, que os registros europeus mostram que a mulher começa um pouco mais, há um fator protetor na mulher que faz com que a doença tenha esse início mais tardio. E outra coisa interessante é a velocidade de progressão. Nós já sabemos que há indivíduos de ELA que têm uma evolução mais rápida. Em poucos meses, ele já está com a forma totalmente definida, enquanto outros têm uma forma bem mais lenta. Tá certo? Então, isso nós vimos bem no nosso registro. Esses casos, é interessante, que vou mostrar mais na frente, alguns pacientes que têm uma evolução muito rápida, muitas vezes, eles não chegam no centro de referência. Eles evoluem tão rápido que ficam na sua cidadezinha, sobretudo se o centro de referência é muito distante da cidade onde ele vive. Tá certo? Esse é um dado também interessante no Rio Grande do Norte, que a partir de nossos dados, nós vimos que a ELA é homogênea em todo o nosso estado. Não houve uma cidade, uma região, onde tivesse uma incidência maior. Então, se existia um fator de risco no Rio Grande do Norte, esse fator de risco está em todo o estado. Tá certo? Um fator de risco. Não identificamos. Então, essa estratégia de identificar clusters ou aglomerações de casos, isso nós vamos ver e identificar em registros. A incidência no Rio Grande do Norte é em torno de 0,38, 0,4 é uma incidência baixa. Esse é um dado interessante. Será que na América Latina a incidência da ELA é menor do que na Europa, que é em torno de 1 a 3 casos por 100 mil, dados por registros populacionais europeus? Parece que asiáticos, hispanos, indivíduos miscigenados, parece que a ELA é menos frequente. Então, esses dados devem ser confirmados num grande estudo nacional, se realmente a ELA é menos frequente no Brasil, ou o Brasil é um país continental, provavelmente a incidência, eu vou dar um chute, no Rio Grande do Sul seja maior do que no norte do Brasil. Não sei, é possível que haja diferença no nosso país, por ser um país miscigenado, com culturas distintas em alguns locais, predominando o caucasiano no sul do país, enquanto que no norte, nordeste, a mistura de negros, africanos e indígenas. Como estudar a epidemiologia da ELA? Onde está o conhecimento que nós perdemos na informação? Onde está a sabedoria que nós perdemos no conhecimento? Essa é uma frase clássica do dramaturgo inglês Eliot. Onde está o conhecimento que nós perdemos na informação? O conhecimento só é conhecimento enquanto organização, enquanto organizado. Nós temos que organizar o conhecimento. Onde está a sabedoria que perdemos no conhecimento? O conhecimento não pode ser fragmentado. Ele fragmentado só serve para uso técnico. Não conseguimos integrar nossos conhecimentos para a condução da nossa vida. Então, nós temos que juntar essas duas coisas e tentar ter um conhecimento mais organizado, né, e mais útil para a nossa sociedade. Então, qual a importância do registro populacional da ELA? Eles são projetados para verificar todos os indivíduos que têm ELA numa determinada área geográfica. A ELA, ela fornece um modelo para estudar doenças degenerativas. Por exemplo, é uma doença de progressão rápida. Todos nós sabemos, doença. Há um alto nível de correlação clínico-patológica.
não é fácil, não é difícil para o neurologista dar o diagnóstico de ELA definida. Primeiro, segundo neuromotor, ele sabe que é uma ELA. E isso se confirma nos estudos anatopatológicos. É bem diferente da doença de Parkinson. De cada 5 indivíduos diagnosticados de Parkinson, quando ele falece e vão à autópsia, só um é Parkinson realmente. Então é difícil. Na ELA, não. É fácil, a gente consegue bem essa correlação. Interessante, que foi bem já observado, que existem diferentes mecanismos fisiopatológicos para a ELA. Tá certo? E qual é a importância, mais uma vez? Existem grandes questionamentos. O risco da ELA é diferente entre continentes e etnias? Eu já falei isso para vocês um pouco. Existe um aumento da incidência da ELA em comparação com o passado? Tem gente que diz que sim, está aumentando. Fatores de risco ambientais, estilo de vida. Tem outros grupos que não. O estudo, o registro europeu diz que não está aumentando, que nós estamos aumentando a precisão do diagnóstico, que nós estamos incluindo pacientes com ELA, com demência, que antes não era incluído, que os registros fez com que pacientes que não iam para centros de referência, eram vistos em zonas rurais, passaram a ser incluídos no registro. Então, há essa grande discussão se está aumentando ou não, mas tem gente que diz que sim. Um dos motivos é o envelhecimento progressivo da população. Da mesma forma, fatores de risco distintos são bem estudados nos registros de base populacional. E um dado mais interessante é esta hipótese feita pelos grupos o europeu, que a ELA é uma doença de múltiplas etapas. Então, a partir de estudos de registro de base populacional, os europeus viram, o professor Chalabi, que comandou esse grupo, que é um registro, é um consórcio europeu, né? Registros italianos, Grã-Bretanha e vários países, eles viram que há uma relação linear entre o log da incidência e o log do início da doença, sugerindo que a ELA é uma doença de muitas etapas. Há necessários vários fatores de risco, várias etapas para o indivíduo desenvolver a ELA. Então, explicando essa dificuldade, essa fisiopatologia complexa. E o curioso, nós estamos trabalhando com nossos dados, e nós pegamos os nossos dados desde 2005 até 2018, os nossos dados também têm esse mesmo padrão linear dos nossos pacientes aqui no Rio Grande do Norte. Há um padrão linear, há uma relação linear entre a incidência e o log da idade. Nós identificamos isso aí, que no Rio Grande do Norte, a ELA também, para acontecer, ela acontece em pelo menos 5 etapas. Tá? E nós estamos melhorando, precisamos melhorar esses resultados para publicar isso aí, mas isso existe, nós observamos nos nossos dados, e há uma necessidade de replicar isso a nível do Brasil. Se a população no Brasil tem esse mesmo padrão da europeia e, mais recentemente, na Austrália. A Austrália tem esse padrão também, eles observaram esse padrão de várias etapas. Esse é um dado do envelhecimento da população, mostrando que é possível, que provavelmente vai haver um aumento de incidência na ELA nos países em desenvolvimento, especialmente pela expectativa de vida da ELA. E o primeiro registro, do ponto de vista histórico, a ser feito foi na Escócia, 1992. A Escócia, um país relativamente isolado, um bom sistema nacional de saúde, todos os pacientes foram registrados por um clínico geral. Havia apenas 19 neurologistas, e eles conseguiram identificar todos os casos de ELA na Escócia. A partir daí, houve uma mudança crítica na coleta de dados. Logo depois, Inglaterra, Irlanda, Itália, Suécia, Espanha, Portugal, Alemanha, Estados Unidos. Então, começou-se a surgir vários registros. E uma das coisas mais importantes foi isso. A incidência, que antigamente era dita de 1 por 100 mil, passou-se a ser de 1,7 a 2,3 casos por 100 mil habitantes. A grande discussão é isso. Se isso aumentou porque está aumentando ou é pela melhora da qualidade de coleta de dados. Os registros, quando bem feitos, eles capturam todos os casos, independente da idade, da saúde e do status socioeconômico. É outra grande vantagem
de você ter um registro. Ele pode coletar informações de incidência, prevalência, distribuição espacial, heterogeneidade fenótipa, evolução e fatores de risco. Então, quando um grupo de pesquisadores, ou um grupo de gestores, ou uma associação cria um registro, ela tem que dizer o que é que ela quer. O registro tem que estar bem claro. O que é que a gente quer fazer? Então, a nossa proposta, que eu vou falar mais na frente, é um estudo epidemiológico, incidência e prevalência e distribuição espacial. Então, o nosso registro ele não vai estar, no momento, falando de fator de risco, de caso controle. Está restrito à epidemiologia. Por que houve essa melhora nos dados? Uma das coisas mais importantes desses registros, que já vem há muitos anos trabalhando, foi a participação ativa dos pacientes e das suas associações. Então, com isso, fez com que os pacientes se motivassem a se autorregistrar ou a pressionar o seu médico a colocar o caso, né, no registro, no banco de dados. Então, isso é uma coisa fundamental e sem essa participação ativa dos pacientes e das suas associações, esses registros têm tendência a não se manter, tá certo? Outra coisa importante para ter um bom registro é que haja um acompanhamento sistemático dos pacientes incluído no registro. A ELA, às vezes, no início, é difícil o diagnóstico no início, então é necessário um acompanhamento primeiro para confirmar que é realmente uma ELA e aquele paciente vai ficar incluído no registro ou vai ser retirado do registro. No registro, nós vamos ter uma estimativa homogênea dos numeradores e denominadores no cálculo da incidência. O que é incidência? É número de casos novos num período de tempo. Então, se é um ano, quantos casos novos aconteceram naquele ano, dividido pelaquela população daquele ano. Tá certo? Aí eu tenho casos novos. Tá certo? Então, para mim ter o número de casos novos, para ser homogêneo, para ser certo, eu tenho que pegar praticamente todos os casos, senão vai dar um viés à incidência. Da mesma forma, a prevalência. O que é prevalência? É o número de casos existentes dividido pela população total, naquele período que você determinou. Tá certo? Então, essas duas fórmulas nós vamos usar no nosso estudo epidemiológico e na proposta de criação do registro. Em 2004, esse é o registro modelo, que quem quiser criar um registro tem que seguir esse modelo europeu, que foi um consórcio de vários registros antigos que já existiam, eles se reuniram e criaram um banco de dados único, os mesmos critérios diagnósticos, as múltiplas fontes e a determinação de uma incidência numa área bem definida. Então, está bem bacana esse workshop, onde ele explica os passo a passo, as importâncias de cada etapa e a lista das variáveis que eles incluíram no centro, no registro, no dado mínimo para a criação desse registro. Uma coisa interessante que eu já falei, o registro ele vai melhorar ao longo do tempo o número de casos incidentes, porque cada ano mais vai entrar casos novos, os pacientes vão, associações, os próprios pacientes vão participar mais, os médicos vão ter que colaborar e inscrever seus pacientes. É diferente quando você avalia um estudo de um único centro. Por exemplo, quando eu publicar os dados do meu centro, é de um único centro. Entretanto, eu estou jogando uma propaganda que meu centro representa todos os casos do Rio Grande do Norte, porque só existe um centro, o estado é pequeno, a maior distância entre Natal e a cidade mais longe são 400 quilômetros, então eu estou dizendo, teoricamente, que ali seria um registro. Óbvio que pode haver falhas. Por quê? Quando você publica casos de um único centro, normalmente você vai ver casos mais jovens, você vai ver casos mais de início espinhal, casos mais familiar e casos de evolução mais lenta. Aqueles casos rápidos, às vezes não dá tempo de chegar no centro. E aí, quando ele for publicar aqueles dados do centro, aquele dado vai dar um viés. Ele não vai dizer a população exata. O numerador lá da fórmula vai estar errado, tá certo? Uma coisa interessante é quais são os elementos que determinam
o padrão de encaminhamento para um centro de ELA de referência. Como é que o paciente chega a um centro? Como é que o centro também atrai o paciente? A organização dos cuidados. Então, um centro bem organizado receberá seu paciente. Uma disponibilidade de diagnóstico. Aquele centro tem que ter disponibilidade de fazer eletromiografia e ressonância. Atendimento especializado de neurologistas locais. Então, tendo neurologistas locais naquela área, será mais fácil encaminhar para o centro. O nível também de conhecimento da ELA entre os clínicos gerais. Tem que existir. Se os clínicos gerais, que faz a medicina primária, não entendem o que é a doença, ele vai demorar a mandar o paciente para o centro de especialistas. Outra coisa fundamental é o status cultural e socioeconômico dos pacientes. Eu vou mostrar um exemplo mais na frente sobre essa dificuldade. Pacientes com maior dificuldade socioeconômica, ele vai ter, lógico, mais dificuldade de chegar a um centro. Imagine um centro que estiver a 500, a 1.000 quilômetros de distância. Como é que ele vai chegar lá? Como é que ele vai pagar o transporte? Como é que ele vai pagar o hotel? Então, ele vai demorar muito a chegar a esse centro. A independência física também, a dificuldade, o paciente está tetraplégico, ciência respiratória, ele não vai ter dificuldades de ir ao centro. E a distância do centro. Alguns pacientes não serão encaminhados para o centro e, portanto, provavelmente não serão incluídos nas estatísticas. A identificação de todos os casos é favorecida pela presença de um centro, atendendo uma relativamente pequena área geográfica, de uma população limitada, com acesso gratuito aos cuidados. Então, esse é o exemplo do nosso centro, é uma propaganda do meu centro. O Centro Universitário do Onofre Lopes, ele atende gratuitamente, é do Sul, está aberto, e minha região é pequena. Então, eu consigo atender de forma rápida, entre aspas, praticamente todos os pacientes de ELA que queiram ir ao centro. Então, olha, esse é um dado interessante, uma vantagem de estudos de registros. É uma comparação entre estudos de ensaios clínicos randomizados, de sem referência, versus estudo de registro. Os pacientes de ensaios clínicos para drogas são mais jovens, de forma espial, curso mais lento. Em comparação, da mesma forma, os indivíduos em centros de referência, em ensaios clínicos, tiveram uma sobrevida de cerca de 1 ano maior em comparação com o indivíduo do registro. Então, são diferentes os dados epidemiológicos. Os dados demográficos e outros dados em registros são mais reais, tá certo? São mais reais. Outro dado aqui interessante é quanto a, por exemplo, o sexo masculino é considerado um fator de risco. 1 para 1,4, 1 para 2. Na África, a relação é alta, é 2,9 para 1. Na Suécia, agora recente, eles viram a relação de 1 para 1 no estudo de registro de base populacional. Então, o que é que eles acham que foi? O registro foi capaz de capturar, de atrair para o registro mulheres idosas. E também, eles acreditam que as mulheres são mais expostas agora a fatores de riscos que antes eram do homem, tabagismo, tóxicos ocupacionais. Então, isso no Brasil, como é? Qual é a relação no Brasil de homem para mulher? Isso mudou? É assim? Está mudando? Então, é importante. E um dado interessante nesse registro sueco, ele foi de fácil acessibilidade, ele usou a internet, que é o que propomos usar aqui no Brasil. E o outro dado de ponto forte, que ele usou o autorregistro, que também nós vamos propor no Registro Nacional Brasileiro, usar o autorregistro. Então, oferece suporte para estudos também de caso controle, para avaliar fatores de risco, que não vai ser o motivo do estudo nacional brasileiro. Como a ELA é uma doença rara, são necessários grandes estudos de caso controle, multicêntricos e diferentes regiões geográficas. O registro também pode demonstrar como não é uniforme o acesso para o sistema de saúde, que pode enviesar as análises do risco. Por exemplo, foi publicado um estudo nos Estados Unidos mostrando que, em Nova Jersey, os pacientes de maior poder econômico eram um fator de risco para ela.
Isso não foi replicado no registro europeu. Os europeus acreditam que os pacientes americanos de baixo poder aquisitivo, na verdade, eles têm dificuldade de acesso à saúde, tá certo? Eles não eram capturados pelos registros americanos. Então, é interessante esses estudos de base populacional. Ele também fornece dados ao serviço de saúde. Esses dados precisos de incidência, prevalência, evolução, distribuição geográfica, vai tornar possível planejar futuras necessidades futuras para a sociedade, a sua distribuição, onde estão os pacientes. Então, é fundamental para o serviço de saúde. Outra coisa muito interessante, a incidência da ELA varia entre países, parece, que a evolução e o fenótipo também variam em relação à origem ancestral da população. O Brasil é um país miscigenado. Precisamos identificar, do ponto de vista genético e ambiental, esses dados no Brasil, tá certo? Por exemplo, já sabemos que a ELA tem uma incidência menor em asiáticos, hispanos e africanos. Então, é possível que haja uma diferença regional ou nacional de incidência de acordo com a origem genética. E o Registro Nacional de ELA? Como foi criado esse registro? Como é essa proposta? Então, essa proposta, na verdade, ela surge, já vem há muito tempo, entre nós neurologistas e até as próprias associações. Eu lembro bem que a Pro-Cura já me revelou isso, que há uma ansiedade de termos melhores dados nacionais de ELA. Os exemplos europeus e americanos mostram que há necessidade de ter melhor esse dado. Na academia, onde eu participo, na Academia Brasileira de Neurologia, se conversava muito disso aí. Então, no período que eu estive à frente do DC de neurônio motor, eu, doutora Carolina e outros colegas, sempre se debatia esse tema e, no momento, se disse, vamos começar isso aí, vamos discutir esse tema, vamos ver se a gente consegue, pelo menos, fazer um estudo epidemiológico de 1 ano, incidência e prevalência. Então, paralelo a essa necessidade, surgiu o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, LAIS, que é um laboratório que é da universidade, que está dentro do hospital universitário. Esse laboratório tem um grande interesse de trabalhar, de pesquisar a ELA, e surgiu essa parceria, surgiu essa colaboração, ou parceria, com o Hospital Universitário Norte Lopes, um DC de neurônio motor de ELA, de criar um ambiente para fazer esse estudo epidemiológico. Logo em seguida, se conversou com as associações todas do Brasil, todas apoiaram a criação desse estudo epidemiológico e, mais ainda, a criação do Registro Nacional. Tudo isso vem amparado com financiamento do Ministério da Saúde. Então, por que o Registro Nacional de ELA? Então, é um programa para coletar e analisar dados sobre as pessoas que vivem com ELA. Esses dados são anônimos e é o único de registro de base populacional do Brasil. Por que participar? As informações coletadas pelo seu médico ou por você ajudarão os pesquisadores a aprender mais sobre a doença e poderão ajudar a oferecer um futuro melhor. Quanto maior o número de indivíduos que vivem com a doença entrarem no registro, as informações serão mais precisas. Aquele numerador que faz parte da fórmula de incidência e prevalência será mais preciso. E por que o registro é importante? Isso eu já falei bastante aí sobre identificar fatores de risco, identificar padrões da doença, gestores de saúde pública, trocar saberes entre profissionais que lidam com a doença grave, né? Então, qual é o objetivo desse registro? Primeiro é ver a árvore, ver a incidência, os casos novos. A ideia é fazer isso entre 2021 e 2002. A outra coisa, a prevalência, caso em acompanhamento. Depois ver a floresta, ver o Brasil todo, ver a análise espacial, onde eles estão aglomerados, ou não estão, como no Rio Grande do Norte, eles não estão aglomerados. Mas é possível que no Brasil vamos ter clusters de ELA, já sabemos ali, aquelas ELAs familiar em Minas Gerais e São Paulo. Então, ali vai ter um cluster de ELA genética, certamente. Então, precisamos conhecer isso aí. E entender melhor a doença, avaliando os seus fatores demográficos, idade, etnia, sexo, histórico familiar de pacientes com ELA. E vamos implementar um banco de dados.
Então, a ideia é, a partir desse pequeno estudo epidemiológico, vamos ter uma ferramenta que vai ser amplificada para futuros projetos. Um colega quer fazer estudo de fator de risco, então ele implementa nessa plataforma epidemiológica um estudo de fator de risco. Outro colega quer fazer um estudo genético, outro colega quer fazer outro estudo. Então, vai se amplificando, quer fazer um estudo de biomarcador. Então, a ideia é que essa plataforma se amplifique e torne-se realmente esse estudo um verdadeiro registro de base populacional. Então, a metodologia tem que ser rigorosa, critérios clínicos de inclusão, ele é multicêntrico, então já universidades de todo o Brasil já se prontificaram em participar, muitos já aprovaram no comitê de ética da sua universidade, né? Na verdade, o projeto já está aprovado no comitê de ética da minha universidade, onde foi criada, e foi mandado para a universidade de todo o Brasil. Então, estamos pendentes dessa autorização, que é uma burocracia. Ele tem um comitê gestor, que é formado por aqueles entes da academia, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e do Ministério da Saúde. Esse banco de dados ele é flexível. E uma coisa importante, ele vai precisar de uma divulgação desse registro por atividades educacionais de marketing, né? Tem as questões de confiabilidade e privacidade e propriedade dos dados e a validação das qualidades dos dados do registro. Essa é a cara da plataforma que está pronta, que nós estamos esperando em breve para ser lançada. Está assim na internet. Registro Nacional, acesse ao registro, os parceiros, incluindo a Pro-Cura e demais parceiros. Então, tem algumas explicações sobre o que é o registro, tem os objetivos sobre o que é o registro, tem aqui é a governança do registro, tem um pouco explicando isso aí, o que é o registro, por que participar, aí tem cadastre-se, aí pede para você cadastrar. Você vai cadastrar como médico ou como paciente. Qualquer médico no Brasil, por internet, por qualquer via de internet, ele acessa e vai colocar o dado do seu paciente. E o paciente também é a forma de autorregistro. O questionário que nós elaboramos foi elaborado por um grupo de aproximadamente 20 neurologistas expertos de ELA em todo o Brasil. Isso foi uma etapa de há um ano atrás. Nós fizemos, a partir do registro europeu, fizemos um banco de dados mínimo para buscar a pergunta que é incidência e prevalência e mandamos para os colegas, eles foram opinando e nós construímos, finalizamos esse questionário, focado na epidemiologia, casos incidentes e prevalentes. Ele é curto, tá certo? Então, assim, ele tem um termo de anuência, ele aceita, ele faz o dado de identificação do paciente, que são iniciais do paciente, iniciais da mãe e data de nascimento. Então, com esses 3 dados, cria-se um código para aquele paciente. O celular, o estado que vive o paciente e o município de residência atual. Aí é salvo e vai para o dado de identificação, sexo, cor, naturalidade, município de naturalidade e data de inclusão do estudo, que é automático, que é o dia que ele colocou o dado. Dados clínicos são apenas 11 dados. Data do primeiro sintoma, quando ele dá a data do primeiro sintoma, já calcula a idade do início do sintoma. Data do primeiro sintoma é mês e ano, mais ou menos. Data do diagnóstico clínico, mês e ano, já diz, aí automaticamente já cria-se a idade do diagnóstico e já diz atraso no diagnóstico. Residência no início da doença, isso é fundamental para a gente ter a ideia de cluster, onde ele estava quando começou a doença, em quanto tempo ele morava naquele município, em anos. Porque se ele começou a doença e morou 2 meses, então talvez não seja suficiente para ser um fator de risco. Comorbidade, histórico familiar de ELA, sim ou não, se sim, vai aparecer quem é, histórico familiar de demência frontotemporal. O primeiro sintoma começou aonde? Braço, perna, tal. O fenótipo motor, a ELA daquele indivíduo é clássica, atrofia progressiva. Isso aqui são dados que o médico vai dizer, não é o paciente que diz, não, é o médico que vai preencher. E o critério diagnóstico escorial. Pronto, acabou o registro.
ou esse dado já é suficiente para mim ter uma ideia desses dados epidemiológicos. Então, é rápido, eu já calculei, a gente gasta uns 3 a 4 minutos para botar um paciente. Entretanto, se ele quiser inserir mais alguns dados opcionais, a gente permite, que são dados se ele usa riluzol, se ele usa edaravone, se ele está em ventilação mecânica, se ele está com tracostomia, gastrostomia e a sobrevivência. Então, esses são dados opcionais. Por que opcionais? Porque ele não é prioritário para me responder o objetivo principal do registro, que é saber quantos casos existem e quantos casos novos existem. Então, esses dados não são fundamentais, tá certo? Aí o outro vem o paciente. Como é que o paciente faz o registro? Ele entra lá, ele, o cuidador dele, ele vai botar os dados dele. Paciente. Aí a gente pergunta, termo de anuência. Eu esqueci que tem um termo de consentimento que o paciente tem que assinar na frente do concordando em fornecer os dados. Isso a gente vai mostrar mais na frente, nas oficinas, só para mostrar para vocês como ficou. Dados de identificação. Aqui é o paciente escrevendo. Aí ele bota iniciais da mãe. Aí outra pergunta, algum profissional de saúde disse que você tem ELA? Sim ou não? Sim. Foi diagnosticado de ELA? Sim. Foi analisado por um neurologista? Sim. Aí lá, quando bota assim, a gente vai perguntar, quem foi o neurologista? Como é o nome dele? Se puder. Tem um telefone dele, porque seria uma forma da gente confirmar algumas informações. Aí os dados clínicos são muito parecidos. Quando você acha que começou sua doença, que idade vai ser automática a idade? Onde você morava quando começou a doença? Que estado você nasceu? A sua doença, você tem história na família de ELA, sim ou não? A sua doença começou numa mão, numa perna ou num braço? Então, coisa bem simples. Depois, você toma riluzol? Quando começou? Você toma edaravone? Quando começou? Você está em ventilação mecânica? Sim ou não? E BIPAP? Sim. Se sim, quando foi que você começou, mais ou menos? E você usa quantas horas por dia? E tracostomia, sim ou não? É sim ou não? E se sim, a gente pergunta mais ou menos um mês, se a pessoa lembra ou não, né? E algumas informações que ele completa aqui para a gente. Então, esses dados do paciente e do médico vão se juntar e vai ter um grupo gestor que vai bater as informações, tá certo? E vai confirmar se são parecidas ou se são se estão batendo com o diagnóstico de ELA. Se houver algum caso duvidoso, o comitê gestor vai analisar os dados do paciente, que a gente pede também, se o paciente puder anexar um resultado de um exame, de uma eletromiografia, por exemplo, isso pode nos ajudar a confirmar se é ou não ELA. Os dados serão usados. Como serão utilizados? Para isso, para esses dados epidemiológicos, né? Como os pesquisadores podem trabalhar com os dados? Os pesquisadores, eles vão obter dados, eles podem também trabalhar com novos dados, criando novos questionários, né? Então, ele pode ser ampliado, esse registro. Ele tem mecanismo de segurança, ele tem um data center que vai ficar esses dados num computador da universidade. O sistema pode ser acessado, basta ter internet, tá certo? E as grandes dificuldades e prioridades são, primeiro, a burocracia do CEP. Nós temos que registrar para as universidades de todo o Brasil esse projeto. E nós já foi aprovado na nossa universidade, que é o centro, mas cada universidade que tem seu centro de ELA, ele tem que também passar pelo CEP. Então, com a pandemia, perdemos todos foi difícil, está sendo difícil ainda. Então, a pandemia, esse estudo já era para ter começado o ano passado, em setembro. Então, está entre aspas, parado. Não está parado porque a gente está continuando a fazer o banco de dados, está tudo bonitinho na internet, mas não podemos começar a coleta de dados, tá certo? Provavelmente vamos começar agora em julho um estudo piloto, até para testar a ferramenta, com 3 universidades, ou 4 ou 5 universidades, que já aprovaram no Comitê de Ética, e com alto registro dos pacientes do Rio Grande do Norte, para eles colocarem lá e a gente ver pequenas falhas no processo, para logo em seguida, não sei, não posso dizer uma data, setembro, outubro, a gente começar por todo o Brasil, tá certo? Porque a pandemia dificultou o acesso
dos novos pacientes aos grandes centros universitários. Eu só comecei a abrir meu ambulatório agora. Até então, eu estava fazendo telemonitoramento, que é uma coisa importantíssima na ELA, que vamos manter esse telemonitoramento. E uma outra coisa importante é sustentar esse registro. Na verdade, aí, como falei, a ideia inicial é de fazer um estudo epidemiológico de 1 ano, mas nós estamos dando uma ferramenta para que isso seja um registro perene e as informações anuais, assim que vai passando o ano, sejam mais robustas e normalmente e que o Brasil entre num cenário de ciência, de epidemiologia na ELA, no patamar, talvez não seja igual ao mas a gente esteja no caminho dos europeus e do americano. Agora, para isso, tem que ter sustentabilidade. Então, uma das sustentabilidades é motivar os médicos e os pacientes a registrar. Então, isso aí é fundamental, as associações dos pacientes. Então, sem as associações de pacientes, esses registros não funcionam, tende ao fracasso. Ele vai ser um trabalho grande que a gente está fazendo para ser 1 ano, ser apenas um estudo epidemiológico, que não vai perder o valor. Vamos fazer um estudo epidemiológico bacana de 1 ano, mas a ideia mesmo é que isso seja um registro. Só que esse registro perene tem que ser mantido por alguém. Tem que manter a equipe gestora de médicos que vão confirmar diagnóstico, que vão analisar dados, custos com a tecnologia, custos com a divulgação permanente. Então, isso aqui é um programa de Estado. Isso aqui é uma coisa para Ministério de Saúde, parcerias com gestores, porque senão isso não vai ser mantido, se a gente não tiver essa perspectiva. Vai ser um registro, ou talvez a gente possa fazer registro de pequenos centros. Também poderia ser pequenas parcerias, talvez, com pequenas universidades ou pequenas regiões. Rio Grande do Norte é pequeno, então faz Rio Grande do Norte, Paraíba e um estado pequeno do sul do país, ou amostras pequenas. Talvez seja uma saída, e essa nossa utopia de fazer um estudo nacional talvez não tenha sido uma estratégia não tão correta, não diria não, mas foi muito ousada tentar fazer nacional. Mas é como eu vou finalizar aqui, ó. O saber não nos torna melhores nem mais felizes, mas a educação pode ajudar a nos tornar melhores, se não mais felizes, e nos ensinar a assumir a parte prosaica e viver a parte poética das nossas vidas. O fato da ELA ser complexa e que os estudos epidemiológicos são escassos no Brasil não é motivo de desânimo. Pelo contrário, é um desafio para vencer. Rabad Moshe. Obrigado. Olá, pessoal. Estão me ouvindo bem? Está dando para ouvir direitinho? Eu tive que alterar, tá? Sair do computador, minha internet estava muito instável, começou a ficar instável, eu mudei aqui para o computador, para o celular. Então, está conseguindo me ouvir bem? Vamos esperar para ver se outras pessoas estão entrando, né? Temos agora a mesa redonda. Excelente a explanação desse registro, né, que o Dr. Maria Emílio fez. Muito importante mesmo, né? Eu espero, né, como ele falou, é muito importante a participação dos pacientes, né, das pessoas com ela, né? Que elas peçam, né, para os seus médicos e que eles façam, né, o registro e porque ele explicou, vai ser o registro das pessoas, da pessoa com ela e também o registro do médico, são 2 registros, né? Então, é muito importante que o paciente ele cobre do seu médico se ele está fazendo, se ele fez o registro, se ele vai fazer o registro, né? Enfim, então foi muito interessante essa palestra, gostei muito, a Pro-Cura está participando desse projeto,
junto com outras associações, né? Com o IPG, com a Abrela, Instituto Emerson Casado, estamos todos juntos em benefício dos pacientes de ELA, para que esse levantamento do registro seja feito, né? Enfim. Então, pessoal, vamos chamar agora os médicos, né? Já estão todos aí? Alguém pode me dizer? Eu estou vendo aqui pelos WhatsApp, pode dizer aí no grupo como vocês estão falando. Sim, né? Todos estão. Tá. Então, vamos chamar lá, vamos ver o doutor Rodrigo. Olá, doutor Rodrigo. Olá, Alina, boa tarde a todos. Oi, tudo bem? Tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês hoje, nessa tarde. Prazer é todo nosso, adoramos a sua apresentação, foi extremamente né, esclarecedora e promissora, né, também. Né? Bom, vamos chamar agora também o doutor Acari. Olá, boa tarde, tudo bem? Oi, tudo bom, doutor Acari? Tudo bem? Olá, Rodrigo, bela aula, Lina, lindo evento, viu? Tá bom, né? Maravilhoso, parabéns para vocês, muito trabalho, mas gratificante. Obrigada, realmente muito trabalho, né? Enfim. E vamos chamar o doutor Mário Emílio, nosso querido doutor Mário Emílio. Pronto, estou aqui, um pouco cansado, que falei muito agora, mas... Estou aqui para participar dessa brilhante mesa. Tá ótimo, então. Infelizmente, a doutora Karina não pôde participar, né? Mas ela fez uma brilhante explanação e muitas pessoas perguntaram, eu acho interessantíssimo, inclusive, a gente pensando em alguma forma daquela apresentação dela, que ela falou sobre diagnóstico, sintomas, né? E também a parte terapêutica, né? Disso, de alguma forma, chegar aos médicos, né? Aos médicos que desconhecem a doença. Então, isso é uma coisa muito importante. Muita gente pediu isso nos comentários, né? Achei muito interessante. Foi uma apresentação também muito boa. Aliás, hoje foi um dia assim, riquíssimo, né? Riquíssimo. Agradeço demais a todos vocês, né? Temos já aqui algumas perguntas, algumas direcionadas, outras eu vou querer que vocês comentem de uma forma geral e se cada um quiser complementar, né, a resposta, fiquem à vontade. Se quiser um fazer pergunta para o outro também em algum momento, é só avisar, não tem problema algum. Tá? Eu fiquei aqui que eu estou meio perdida com as perguntas. Vamos lá. Doutor Rodrigo, na sua explanação, o senhor acredita que vai ter alguma tendência na terapia, se vai ser pela terapia antissenso ou pela terapia genética no futuro, né? Porque, no caso da terapia genética, ela vai precisar, né? Quer dizer, o teste genético vai ser de extrema relevância, né? Determinante nessa condução do tratamento, né? Como é que o senhor vê isso, essas duas terapias caminhando no futuro? Eu acho que assim, Lina, a partir de agora, a gente que trata ela, né, os médicos, tem que mudar um pouco o paradigma e passar a solicitar exame genético para todo paciente com ela, né? A partir do momento que começar aí a ter disponível o tratamento, mesmo que seja tratamentos com indicações restritas para formas genéticas, para genes específicos, como o SOD1, como o C9OFF, eu acho que vai ser obrigação do médico sempre solicitar o teste genético, porque mesmo nas formas esporádicas, em pequenas porcentagens, aí a gente às vezes encontra alterações genéticas específicas e os pacientes podem vir a ser candidatos, né, a algum tratamento. Eu acredito que os primeiros tratamentos que vão chegar são os que estão em fase mais avançada, e já em fase 3 são os oligonucleotídeo antissenso, né, que necessitam de aplicações contínuas, e tem aí a promessa de talvez, se realmente, como nesses estudos aí de animais já mostraram, se em humano funcionar, talvez um oligonucleotídeo para aquela pré-mutação da taxina 2, né, para as formas esporádicas que tiverem aquelas expansões lá de 29 a 32 repetições. Eu acho que o caminho vai ser por aí. A terapia gênica, a grande vantagem dela é que é dose única, né, mas ainda está muito experimental, ainda está muito no começo, né, teve aquele
aqueles relatos que saíram lá no New England, que eu mostrei, mas eu acho que o que vai chegar primeiro é o antissenso, já está aí quase, né? E a gente tem que passar a solicitar exame molecular de DNA para todos os pacientes. Não sei se o doutor Acari e o doutor Mário concordam comigo, querem fazer algum comentário. Boa tarde a todos. É um prazer estarmos juntos aqui hoje, dia 12 de junho, dia dos namorados. Não se esqueçam disto. Agradeçam as namoradas e os namorados nesse dia de hoje. Em relação a este momento, nós somos namorados e namoradas, todos aqui imbuídos numa situação chamada esclerose lateral amiotrófica. Quando se fala em tratamento, tratamento não é só o jeito de tratar a pessoa, mas também cuidar da pessoa. E quando se fala em cuidar, a medicação ela é catalisadora de diversas funções e ações. Logicamente que ela puxa muita coisa. E o remédio é fundamental, ele é a cereja do bolo, mas ele não é o bolo. O bolo é muito maior do que o remédio. O tratamento são todas as atividades, todas as rotinas, mas em cima do bolo tem a cereja. Aí vem ou um oligonucleotídeo ou uma terapia gênica. Eu vejo, como o Rodrigo comentou, que o oligonucleotídeo já está aí. É um polímero pequenininho. E vai chegar aquele momento da terapia sob demanda. A pessoa vai chegar na farmácia e vai pedir o meu tratamento, não o tratamento da esclerose lateral amiotrófica. Interessante, nós temos a esclerose lateral amiotrófica no CID-10 como G12.2. Mas dentro deste G12.2, há inúmeras doenças. E dentre as inúmeras doenças, há inúmeros indivíduos com doenças diferentes. Não tenhamos dúvida disto. É o gene que causa a doença e tem os genes protetores de doença. Portanto, o oligonucleotídeo poderá ser aquele para inibir o gene doente ou aquele para estimular o gene protetor. Eu não tenho dúvida disto. O problema é o custo. O problema é a repetição. O problema no momento atual é que nós não temos nenhum serviço público que faça exame de DNA, exame do exoma, do sequenciamento do exoma, e custa caro ainda para a população. E o exame genético não faz parte do protocolo clínico de diretriz terapêutica. Portanto, eu, como médico do SUS, eu não posso pedi-lo. Olha só, que absurdo. Eu queria entrar nessa discussão, botar um complicador nesse assunto, que é uma coisa que eu sempre vejo, a gente vê no nosso paciente, como o professor Acari falou, a ELA não é uma doença só, a gente vê uma variabilidade que vem desde o início da doença, a idade, o sexo, o início de começar num braço, numa perna, numa boca, é heterogêneo mesmo. Do ponto de vista clínico é heterogêneo do ponto de vista fisiopatológico e é heterogêneo do ponto de vista genético. Então, eu me preparo para o pior. Eu sempre gosto de me preparar para o pior, porque eu acho essa coisa tão complexa. Então, eu acho que esse tratamento vai ser para uma parte, de uma parte, de uma parte. E a grande maioria vai ficar, doutor, e para mim? Para mim não vai ter. Então, só a ELA esporádica, que hoje, nesses grandes estudos genéticos, mostram que não é um gene só, não. São pequenos genes que se unem junto com fator ambiental e fator estilo de vida e sexo, vem a doença. Então, esse povo aí, rapaz, então, eu acho que não vai ter a resposta ainda agora, não. Não vamos ter a resposta ainda, não, com esses tratamentos genéticos, não, para esse povo, e é a grande maioria. Então, para se preparar para o pior, a primeira coisa que a gente tem que fazer é esse registro mesmo, esse estudo epidemiológico, é se preparar para o pior. É o quê? A gente saber quem são esses nossos pacientes, quem são os fenótipos que nós temos aqui, quais são diferentes, e chegar ao ponto, num dia, de ter esse tratamento personalizado, que é o que se fala hoje. Se fala hoje que houve uma época que a gente não precisa falar de ela diferente, não, uma coisa só. Hoje a gente volta a dividir, a compartilhar, a fazer diferentes fenótipos e ficando complicado. Mas é isso mesmo, é se preparar para o pior, é entender esses fenótipos diferentes, e eu acho assim, a perspectiva que eu tenho que não vai ser a solução para a grande maioria dos casos, né? Tá certo. Vamos... Cada caso é um caso, né, pelo visto. É uma doença extremamente complexa, né? Isso aí é que eu tenho visto, né, nas apresentações, hoje mesmo de manhã, né, a apresentação do Dr. Schwab, ele falou
né? Falava de uma coisa, mas não se sabe, ele falando dos fatores de riscos ambientais e genéticos, né? Então, aí você consegue exatamente, ele conseguiu mostrar, né, a complexidade que é uma doença do neurônio motor, né? Enfim. Doutor Acari, o senhor falou muito, foi uma palestra super motivacional, eu poderia dizer, tá? Foi muito bonita, muito boa, é muito bom para todo mundo, né? Eu digo não só para paciente, para as pessoas com ela, né? Então, você falou muito de longevidade, melhor qualidade de vida, sonhos, saúde, aproveitar a vida, enfrentar desafios, né? Superação, tudo isso que é muito importante realmente que as pessoas tenham, né? E que eu acho fantástico, você conseguiu identificar isso, né? Em algumas pessoas que você atende, né? Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, assim, como é que você consegue, como é que isso influencia nessa progressão, exatamente de uma coisa mais prática, na progressão da doença, né? Uma pessoa que tem, como você mesmo diz, uma pessoa linda, né? Uma pessoa que seja linda por dentro, como é que isso pode afetar a progressão dessa doença dela, que é muito importante. Em relação a essa pergunta, Lina, eu falo que não fui eu quem tratou o paciente com ela. A pessoa com ela que me tratou. Nós fazemos um curso médico para doença. O nosso curso é inteiramente para doença. Nós falamos pouco a respeito de saúde. E quando nós vamos no conceito de saúde, está lá na OMS. O bem-estar físico, mental, espiritual, social e jurídico, mas na nossa faculdade é doença, doença e doença. E a minha formação foi do mesmo jeito. Terminei a minha formação médica, comecei a residência, igualzinho o Mário Emílio e com certeza igualzinho o Rodrigo e outros neurologistas também. Eu vi poucos pacientes com esclerose lateral amiotrófica durante a minha residência médica. E o paciente que eu via, eu não o queria, por uma razão pura e simples, porque eu fui ensinado que é doença evolutiva, progressiva, irreversível, incurável, incapacitante e fatal. Como se outras doenças não tivessem também essa condição da fatalidade. Só ela tinha a fatalidade. E eu queria uma doença com fatalidade, rapidez, e quando o paciente voltava, ele estava pior do que eu tinha visto antes. Eu não tinha notado ainda certas particularidades. Eu só fui ver essas particularidades quando tive uma oportunidade de fazer um pós-doutorado nos Estados Unidos, que foi lá em Nova York, na Columbia University, e eu queria trabalhar com pacientes. E, na verdade, eu queria trabalhar na Associação de Distrofia Muscular, por causa da associação, que a associação era muito forte, e o Jerry Lewis, que era o patrono da associação também. Mas foi me dada a incumbência de acompanhar a Associação Lou Gehrig, de esclerose lateral amiotrófica. Logo esta, por que não a outra? E essa eu não tenho o que fazer. E lá eu vi que tinha muita coisa para ser feita. E dessa muita coisa, foi falado hoje também pelos 3 profissionais que vieram a brilhantar este evento. Todos os 3. O paciente com ela é diferente. Não são poucos, não. É uma parcela muito grande, vamos dizer, a maioria. Eles são diferentes. Eu fui aprendendo lá, e depois quando voltei para o Brasil novamente, que realmente eles me faziam diferente. Eles começaram a mostrar para mim que a minha vida era completamente diferente daquela vida que eu estava vendo antes, até aquele momento. Eu tinha que valorizar todos os momentos, e especialmente a pessoa que estava ao meu lado, e fazer desta a pessoa mais importante, mais rica, mais valiosa, e aquele tempo mais importante, mais rico, mais valioso. De uma dessas pessoas, eu recebi uma lição de vida. Ele falou o seguinte, que foi aquilo que eu coloquei na aula: não existe associação mais perfeita, mais brilhante, mais poderosa do que o tempo e a paciência. E aí eu fui ver que o paciente com ela, ele não estava sozinho, ele tinha um cuidador. E ali havia uma situação de dualidade como essa, o dia 12 de junho. Um com o outro. E esse um com o outro, quando dava certo, era com paciência e com o tempo. Tempo para ter paciência e paciência para aproveitar o tempo. E assim eu comecei a ter paciência para me aproveitar mais e aproveitar mais as pessoas ao meu lado. Então, eu agradeço
aos pacientes todos com esclerose lateral amiotrófica, e não é um, não são dois, não são três, são muitos, mas muitos deles que me ensinaram a viver melhor. Obrigado a vocês. Muito obrigada. Algum de vocês, doutor Rodrigo, doutor Maremílio, querem complementar? Não, é uma lição de vida. A Cari é um exemplo para a gente. Está dito já, de minha parte está dito. Eu acho que isso que o doutor Cari falou é muito importante, né? A dualidade ali do paciente com o cuidador, né? E o nosso papel como médico de saber valorizar a importância, né, disso, do cuidador, da família, porque não é uma doença que não é fácil, demanda muito, né? E demanda muito da gente também, como médico, do nosso psicológico, de como a gente encara a doença também, né? Mas vivendo e aprendendo aí com o doutor Cari. É isso mesmo. Eu adoro, né? As aulas que ele me dá nas consultas, eu acho fantástica, nos telefonemas que a gente tem, né? Eu gosto muito mesmo, e realmente é isso, né? A gente pode pensar também que o paciente de ELA, ele não está sozinho, ele tem o cuidador dele, ou os cuidadores, que na verdade são extensões, né? Está ali para fazer aquilo que ele não consegue fazer. Então, são pessoas, né, que se propõem a isso, né? Se propõem a estar ali, né, com seu tempo ajudando, né? Não só os cuidadores, mas todos os profissionais que atendem um paciente de ELA, né? Também está ali, né, com alguns profissionais voluntários atendendo pacientes. É muito bacana isso, né? Um grande aprendizado. Isso, eu estou tendo um grande aprendizado nisso tudo. Eu queria só, se me permite, colocar também uma coisa importante que vem da Escola Paulista de Medicina, é o centro de referência, sabe? A multidisciplinaridade, que eu, quando também cheguei da residência, o espelho nosso é a Escola Paulista de Medicina, o atendimento que a Cari e a sua turma faz, que é um modelo internacional que deve ser replicado em todo o Brasil, que infelizmente é um problema muito sério. Nós não temos, somos poucos que fazemos esse modelo no Brasil. A gente conta nos dedos. Quantos centros fazem multidisciplinaridade no paciente de ELA, onde se percebe que realmente funciona, né? Então, é uma luta que nós devemos, como médico, como sociedade, não exigir, não sei, ou cobrar, ou lutar para que isso seja divulgado e que cada paciente tenha direito, tenha acesso a um centro multidisciplinar de ELA. Eu acho isso importantíssimo que você falou, doutor Maremílio. Inclusive, eu acho que isso assim, é um projeto que tem que ser feito, assim como esse projeto que você falou do registro de ELA, tão importante quanto, né? Porque a gente sabe o quanto é importante essa multidisciplinaridade do atendimento, né, no paciente. E o Brasil é imenso, o Brasil tem uma diferença, né, regional muito grande. Então, tem pacientes que não conseguem ter um atendimento, né, de um fonoaudiólogo, e se tem, às vezes faz tratamento errado, porque desconhece a doença. Então, esses centros de referência seria uma coisa assim fundamental, é uma coisa fundamental. Acho que é um projeto, é um grande desafio para os neurologistas, junto conosco, né, com todas as associações, né, de ELA, a nos unirmos, nos juntarmos para conseguir isso, que tem um centro de referência, pelo menos em alguns pontos do Brasil. O Brasil é gigante, o Brasil é imenso, é difícil você atender a todos. Mas hoje, como você falou, a gente conta, acho que na palma de uma mão, o número de centros de referência que a gente tem, né? Então, realmente, é algo muito importante a ser pensado, a ser colocado, a se fazer aí. É um grande desafio, né? Bom, dando sequência aqui, doutor Maremílio, né, esse registro de ELA, que é uma coisa importantíssima, e nós da Pro-Cura estamos participando junto com vocês, nos propusemos a ajudar, a divulgar, né, assim como outras associações, como a Abrela, como o IPG, como o Instituto Emerson Casado e outras, né, acho que todas têm que se mobilizar para isso, né, que é uma coisa muito importante, vai trazer muitos benefícios, vai trazer resultados, vai levantar muitos dados, vai trazer surpresas em alguns outros pontos que a gente nem sabe, né? Coisas desconhecidas. Então, eu queria saber o benefício que o paciente, tá? Eu acho que é muito importante que o paciente e o familiar
ele entenda bem esse registro, para que ele entenda o benefício que ele vai ter com isso, para que ele possa exigir do médico que atende ele, né, cobrar do médico que atende ele, talvez seja a palavra melhor, que ele faça, que ele siga, olha, o registro da ELA, o senhor está fazendo? Eu vou fazer. Mas, assim, é importante que ele entenda o benefício que ele tem, porque, senão, como é que nós vamos garantir que uma boa parcela de pacientes com ELA realmente estejam sendo registrados? Né? Isso. Então, acho que tem dois dois pilares de benefício. Um na saúde pública, que ao contarmos quantos pacientes tem de ELA, em que cidade estão localizados, então as políticas públicas serão voltadas de alguma forma. Vamos mapear em todo o Brasil os pacientes de ELA e vamos planejar atividade de saúde pública, de recursos públicos para aquela determinada região, criação de centro de referências. Então, acho que esse número para o gestor público vai ser fundamental para as suas ações. Para a doença específica, então, aquilo que eu falei da complexidade da doença, hoje se entende que a ELA, isso o professor Chalá deve ter comentado, ele participou dos trabalhos mostrando que a ELA é uma doença de 6 etapas. 6 etapas. A ELA precisa de etapas, e essas etapas entram fatores ambientais, estilo de vida, sexo. Então, são vários fatores que a gente tem que conhecer, esses fatores, porque provavelmente isso pode ser modificado. Então, por isso eu digo, o tratamento é meio complexo. A gente vai ter que entender essa complexidade para um tratamento mais efetivo. Então, vai ter um grande benefício de entender a doença. Então, a partir do momento que nós sabemos onde estão o número de doentes, seu sexo, seu fenótipo, que vamos perguntar se a doença começou numa perna, num braço, sua história familiar, se é genético ou não é genético. Então, esse mapeamento vai ajudar os pesquisadores e os outros estudos que vão surgir a partir daí a entender a doença. Então, eu entendo esses dois aspectos. Entender a doença significa, a médio e longo prazo, tratamentos, e o outro é na saúde pública. Então, são esses dois marcos que vamos alcançar. Óbvio que isso aqui, quando se fala em registro, não é um dado de um ano só, não. É uma coisa de 5, 6, 7 anos, uma coisa perene. Até porque os primeiros dados do primeiro ano vai ter vários viés, vai ter dificuldade. O registro vai melhorando a partir do momento que vai sendo incluídos novos casos, vai ficando mais sedimentado, e você vai ter a realidade daquela cidade, daquele país, daquela região onde foi feito o registro, né? Então, são esses dois pilares. Se algum colega quiser mais complementar, eu agradeço. Tem um detalhe muito importante. Então, por exemplo, não tem desculpa para que nós não tenhamos centros de referência no Brasil. Não tem desculpa mesmo. Nós temos um protocolo clínico de diretriz terapêutica, protocolo esse feito pelo Ministério da Saúde, recente, 13 de agosto de 2020. Ou seja, está aí o protocolo clínico. E nesse protocolo clínico, embora seja enxuto, tem aquilo que o paciente realmente precisa. Está lá. Se nós pudéssemos oferecer aquilo que se encontra lá, o paciente já vai ser tratado. O problema é que nem o básico é oferecido para o indivíduo. E uma das culpas é do próprio indivíduo, é do próprio paciente. Quando foi realizado esse protocolo, há um período para consulta pública, ou seja, que o usuário ou o interessado faça a sua consideração. Quantas considerações foram recebidas pelo Ministério da Saúde? Poucas, em relação à consulta pública. As pessoas, que eu estou comentando, não são só os pacientes, são os profissionais da área da saúde também, contribuem muito pouco. Portanto, o protocolo poderia ter sido muito melhor se houvesse mais notificação de informações ou reclamações ou sugestões para o protocolo. Aí chega no paciente. Se o paciente não se informa que ele existe, o número é pequeno. Se o número for pequeno, quando nós vamos levar uma demanda ao Ministério da Saúde para incorporação, por exemplo, de uma medicação modificadora de doença, a primeira pergunta que vem é: quantos são? Quem são? Onde estão? Como eles estão? Se nós não soubermos essas respostas, qual a resposta do Ministério Público? Meu filho, não tem o que fazer. Este é o grande momento que nós estamos vivendo. E, para mim, essa é a grande
motivação para se fazer um protocolo com esta necessidade que é do registro. Quantos nós somos, onde nós estamos, quem nós somos e como somos. Se respondermos isto, eu não tenho dúvida, as medicações, oligonucleotídeo, outros medicamentos, elas chegarão aos pacientes mais rapidamente. Caso contrário, nós não vamos tê-las. É verdade, é isso mesmo. Esse registro ele vem para dar força, né? Para conseguirmos, né? Termos conquistas. Né? Doutor Rodrigo, quer complementar? Eu acho que já foi muito bem explanado, né, Alina? E lá fora a gente vê o exemplo de registros que funcionam, né, para ELA, para amiotropia espinhal, para outras doenças, né? Quando o registro funciona, é bem feito, tem participação também dos profissionais da área de saúde, isso é importante, que o doutor Cari chamou atenção, aí sim a gente tem noção do dimensionamento melhor da doença, do quanto ela impacta a sociedade como um todo, e vai facilitar muito qualquer terapia nova, para os pacientes terem um acesso mais fácil a qualquer terapia nova, né, se a gente conhece melhor a população, a epidemiologia, o quanto essa doença está impactando aí no nosso país. Perfeito. Ok, vamos numa próxima pergunta. Muitos pacientes, a gente vê, né, no nosso grupo do Facebook, existe uma troca muito grande de informações, de questionamentos, dúvidas, né, algumas perguntas, e a gente vê muito que muitos eles usam, alguns usam a metilcobalamina, a injetável, outros usam tomando, o próprio túdica, a L-serina, alguns até óleo de cannabis, mas a gente sabe que não são todos os médicos que prescrevem isso, né? Então, eu queria saber qual a experiência que vocês têm com esses suplementos, essas vitaminas, esses outros medicamentos, né, entre aspas, né? Que vocês recomendam? Como é que vocês veem isso? Quem quer responder? Eu gostaria que todos respondessem. Quem quiser responder primeiro, por favor. Eu posso começar. Eu normalmente, eu procuro ser um pouco rigoroso, utilizando os conceitos da medicina baseada em evidência. Então, procuro seguir mais ou menos essa linha de medicina baseada em evidência, e procuro ver realmente qual é o benefício real daquele tratamento. Então, hoje nós sabemos que nós só temos, de momento, um medicamento aprovado no Brasil, né, modificador da doença, que é o Riluzol, com um resultado muito modesto, né, muito modesto. E nós temos na mesma linha em outros países, mais um medicamento, o Túdica, também com resultado muito modesto para aqueles subgrupos. Então, são todos medicamentos muito modestos que agem muito marginal, eu chamo um efeito marginal, que não é o que eu queria como paciente. Eu não quero esse remédio se eu fosse paciente, eu não quero isso, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Então, diante desse meu pensamento, eu não procuro forçar o paciente em adquirir uma coisa cara para ele, cara para alguém, vai pagar isso aí. Então, eu procuro não utilizar, tentar buscar tratamentos, outras formas de tratamento, como o professor Benacari comentou, uma coisa mais integral, uma coisa mais holística que eu possa oferecer para melhorar a qualidade de vida, melhorar até sintomas, né? Então, nesse aspecto, as vitaminas também entram nesse campo aí, sabe? Entram nesses campos que você fica na dúvida, caramba, eu estou fazendo o quê? O que é que eu estou fazendo? Se eu não estou fazendo um ensaio clínico, se eu não estou fazendo uma pesquisa, o que é que eu estou fazendo aqui com esse caso? Então, eu penso muito nisso. Se eu fosse o paciente, eu faria, eu tomaria, quanto vai custar para mim isso? Então, eu uso mais ou menos essa estratégia e termina meu arsenal terapêutico na minha universidade sendo muito pouco para drogas modificadoras possíveis da doença. Meu arsenal é muito reduzido nesse aspecto, usando essa minha abordagem, mas óbvio que nós discutimos bastante frente a frente com o paciente ele adquire, beleza, eu acompanho o paciente, mas mais ou menos é essa estratégia que eu uso na minha universidade. Do ponto de vista terapêutico, Lina, a primeira coisa, não fazer mal ao paciente, não fazer mal ao casal, à dupla, à dualidade, não fazer mal para a família, não fazer mal para a sociedade.
Essa é a primeira situação. Quando eu escutei a aula relacionada ao riluzol, faz bastante tempo. E esse bastante tempo, é bastante tempo mesmo, 1994. Foi a apresentação da Lucette Acomblés, eu escutei a aula dela e eu falei, isto não vai ser remédio. Não me chamou a atenção, mas houve algo muito interessante. A medicação, ela trouxe a multidisciplinaridade, porque para a pessoa pegar a prescrição, a receita e o medicamento, veio junto um pacote, e o pacote é a multidisciplinaridade. É o que funciona mesmo. Esse pacote é que faz funcionar, especialmente o aspecto nutricional adequado, ventilatório adequado, comunicação, nós não nos preocupávamos com comunicação, então o pacote é que faz funcionar. E aí eu incorporei na minha receita o riluzol, especialmente quando nós conseguimos ter o registro no Brasil, e especialmente quando começou a fazer parte da rede SUS, ou seja, o paciente não estaria pagando pela medicação. E para pegar o medicamento, o pacote chegava para ele. Isso foi um dado interessante. Aí, depois, uma outra medicação, edaravona. O que melhora? Se eu der a medicação e comparar com a população placebo, sem modificação. Mas se eu verificar uma subpopulação, parece que uma subpopulação tem um favorecimento do medicamento, que são aqueles indivíduos na fase inicial da doença. Mas era muito pouco para mim. E não tinha uma confirmação de outros centros. Uma medicação difícil de ser aplicada, endovenosa, todos os dias, com pausa depois de 15 dias, depois repetição novamente. E o resultado, para mim, não compensava o sacrifício econômico e o sacrifício do paciente. Então, não incorporei em minha prescrição. Depois vieram outras propostas dessas vitaminas ou desses aminoácidos. Nós não vamos ter um ensaio clínico maravilhoso com essas vitaminas e com esses minerais, porque não é uma medicação muito cara. Quando é que nós vamos ter um ensaio clínico poderoso? Quando o medicamento ele é caro. Isso é interessante, é o dinheiro que movimenta o mundo. Portanto, essas propostas, nós não vamos ter grandes ensaios clínicos com um número muito grande de pacientes. Mas, do ponto de vista de diferença, nós temos na literatura, que o Mário Emílio comentou, tem que ser baseado em evidência. E dentro disto, um estudo duplo cego randomizado. O que é duplo cego randomizado? Uma parte da população usa o princípio ativo, outra parte usa o placebo, e o profissional que está ofertando o tratamento não sabe quem está tomando o princípio ativo, quem está tomando o placebo. Marca-se, vê dentro dessa marcação, através de medidas de marcação, se há diferença. Se houver diferença, nós estaríamos, em tese, habilitados para prescrevermos aquela medicação. Por isso que, eventualmente, prescrevemos metilcobalamina, mas ela tem que ser como a pesquisa foi realizada. É dosagem bem alta, é 50 miligramas por 2 vezes por semana, de uma forma contínua, intramuscular. Não é oral, não é subcutânea, não é sublingual, ou seja, não adianta queremos inventar, é daquele jeito como foi feita a pesquisa. A serina é na dosagem que foi feita, é a alta dosagem, começa 5 gramas 2 vezes ao dia, 10 gramas 2 vezes ao dia, 15 gramas 2 vezes ao dia, não é para inventar. Assim como é o túdica, é 1 grama por dia. E agora nós estamos vendo que a associação do túdica mais o fenilbutirato é uma associação muito interessante, que pode modificar a história da doença. Nós tivemos a apresentação hoje do AMX. Então, ou seja, mas eu posso colocar essa associação na minha receita? Eu, como médico público da Escola Pós-Medicina, eu não posso, por uma razão pura e simples, porque o túdica mais fenilbutirato não tem registro. Não tem registro pelo FDA, não tem registro pelo EMA e não tem registro no nosso órgão que é fiscalizador, que é a própria Anvisa. Se eu fizer a prescrição médica e a pessoa, vendo que tem o direito disto, se ela judicializa e ganha o direito à medicação, ela é caríssima, mais ou menos R$15 mil mês, exemplo, fenilbutirato. Este custo vai para o meu serviço. Não é o meu serviço neuromuscular, é para o nosso hospital, que já é deficitário. Nós estamos com dificuldade hoje, na época de Covid, nós não temos nosso pronto-socorro hoje, corticoide endovenoso. Hoje, no dia 12 de junho de 2021,
Olha só a barbaridade. Então, nós, como gestores também, nós temos que fazer economia. E a economia, ela está no protocolo clínico. E o protocolo dá para nós o direito da multidisciplinaridade. Esta é a moeda terapêutica para a esclerose lateral amiotrófica. Indo na linha do que o doutor Acari falou, né, Lina? Quando eu vejo cada família, a ansiedade por um remédio novo, um remédio diferente, associar medicamentos que mudem aí a história natural da doença, mas muitas vezes eles vão atrás do remédio e esquecem do essencial aí, de fazer uma terapia adequada, de fazer um suporte nutricional adequado, de fazer uma físio respiratória adequada, de ter um suporte de ventilação não invasiva. Então, muitas vezes, ter o suporte ventilatório, ter o suporte nutricional, ter toda a equipe muito mais adequada, vai dar uma sobrevida e vai dar uma qualidade de vida muito melhor do que qualquer medicação, né? Então, sempre a gente vai ter que priorizar, nesse momento, na falta de um medicamento que efetivamente mude drasticamente a história natural da doença, se eu for priorizar alguma coisa para o meu paciente, é priorizar o suporte multidisciplinar, o suporte nutricional, o suporte ventilatório. Então, assim, primeiro a gente faz o essencial, para depois ir atrás dos medicamentos que podem trazer alguma diferença, mas que, como o Marimilho falou, é um efeito marginal perto do que um suporte nutricional adequado faz, do que um suporte ventilatório adequado faz, né? Então, a gente não pode esquecer o essencial, e no SUS a gente nunca vai conseguir prescrever meticobalamina, túdica, né? Então, a gente fica com essa limitação. Mas mesmo no consultório, para aquelas famílias que não estão no âmbito do SUS, a gente tem que pesar isso daí e não esquecer do essencial, né? Tá certo. Essa área, essa parte multidisciplinar é que a coisa é um dos pontos mais importantes, né, do que na parte terapêutica, digamos assim, né? Uma pergunta que foi feita aqui sobre a demência frontotemporal, né? Que sinais precisam ser observados, né, num paciente, numa pessoa com ela, para se identificar, né, que ela pode estar no estágio inicial da demência e que impacto isso pode ter no tratamento? Rodrigo, você quer começar, Rodrigo? Agora? Posso falar. A gente sabe não. que demência frontotemporal vai ter uma porcentagem aí de pacientes com ela, né, que é uma porcentagem pequena, mas que vão apresentar. Lembrando que, né, uma porcentagem maior de pacientes com ela, doença do neurônio motor, vão ter alguma disfunção executiva, não é? Ou seja, vão ter alguma alteração cognitiva, mas esse aspecto da vida dos pacientes é muito difícil, às vezes, você acessar ele, principalmente naqueles pacientes que estão em estágio mais avançado de comprometimento motor, né? Então, é mais difícil para o neurologista aplicar aqueles testes que habitualmente a gente faz, de atenção, de memória, de planejamento, teste do relógio, né? Esses testes são muito difíceis de aplicar num paciente com ela que já está com comprometimento motor importante. Mas eu tenho um caso emblemático, que foi um paciente que não era meu, mas era do serviço que eu acompanhava, e ele usava muito bem o TOB, por exemplo. Ele já estava no estágio mais avançado da parte motora da ELA, e ele usava muito bem o dispositivo de comunicação lá, alternativa, com o olho, e ele começou a ter dificuldade de usar. E esse foi o primeiro sinal aí de que ele estava evoluindo com uma demência frontotemporal. Então, nos pacientes com ela, esses sinais são mais difíceis realmente de serem percebidos, até porque alterações como riso, choro imotivado, são muito comuns na ELA, que é aquele afeto pseudo-bulbar. E às vezes pode confundir uma pessoa menos avisado, né, que o afeto pseudo-bulbar, o paciente já está evoluindo com demência. Não, o afeto pseudo-bulbar é uma coisa muito comum na ELA, né, pelo comprometimento lá das vias motoras, as vias motoras córtico-bulbares. Então, os sinais são muito sutis. Então, acho que uma mudança de comportamento mínima do paciente, uma alteração, uma comunicação que ele fazia bem, deixou de fazer, são os sinais mais, assim, principalmente quem está em estágio avançado, chamar atenção para esse aspecto. Mas eu vou abrir agora a palavra para quem tem mais experiência e mais vivência. Tudo bem, Rodrigo. Eu vou deixar para
Experiência maior do Mário Emílio, que ele é o mais antigo da turma, tá bom? É que aparece. Tudo bem? Em relação à demência, é interessante. Os primeiros critérios clínicos que eu adotei para esclerose lateral amiotrófica foram aqueles de 1990, do El Escorial. El Escorial é um castelo que fica na Espanha, na Serra da Galderrama, a mais ou menos 100 quilômetros de Madrid, onde foi feita a reunião dos experts para que eles pudessem delinear as características clínicas para o diagnóstico mais precoce de esclerose lateral amiotrófica. E os critérios eles colocavam da seguinte forma: a esclerose lateral amiotrófica é uma doença puramente motora, ou seja, fraqueza muscular. E é fraqueza muscular progressiva. E nós temos os critérios de inclusão e os critérios de exclusão, ou seja, quando tiver isto, não é esclerose lateral amiotrófica. Mas o que era o isto? Doença de Parkinson, não é esclerose lateral amiotrófica. Demência, não é esclerose lateral amiotrófica. E assim, o meu treinamento inicial foi deste jeito. Com o passar do tempo, especialmente com a genética chegando, estamos vendo que o espectro é muito maior do que só a fraqueza muscular. Nós podemos ter outras alterações, dentre elas, um quadro demencial. E o mais característico deles é este chamado demência frontotemporal, que é diferente da doença de Alzheimer. Doença de Alzheimer, nós fazemos aquelas avaliações cognitivas, então a alteração da memória, a alteração naquelas pontuações que nós vimos em relação ao fazer o relógio, tal, isso é a doença de Alzheimer. E a demência frontotemporal é mais alteração comportamental, ou seja, a pessoa tem uma alteração no seu comportamento. A gente já começa a imaginar que possa ter uma expansão maior naquele quadro clínico, não é só fraqueza muscular. E a ressonância magnética nos ajuda no diagnóstico. É uma atrofia na região frontal, a região da frente do cérebro, e na região temporal, naquela parte mais medial do cérebro também, a parte da frente e na parte temporal. E é uma condição evolutiva. Respondendo à pergunta, uma pessoa com demência frontotemporal, o tratamento fica mais difícil, tanto para o paciente, como que vai se orientar uma gastrostomia endoscópica para uma pessoa que já não tenha um entendimento adequado? Ela vai tirar a sonda. Como que ela vai fazer a ventilação mecânica no período noturno? Ela vai tirar a máscara. Então, fica mais difícil o tratamento. Do ponto de vista de alteração comportamental, existem medicamentos que auxiliam muito, que melhoram as alterações. Dentre elas, aquelas medicações para a depressão, os inibidores da recaptação da serotonina, que são os antidepressivos. Então, ou seja, existe um arsenal terapêutico que também ajuda do ponto de vista terapêutico. Eu vou acrescentar aqui uma coisa interessante, que é um estudo populacional feito na Itália. A Itália tem um registro que é famoso, um dos primeiros lá na Itália, e eles publicaram recente os fenótipos. Os fenótipos, isso que nós apontamos também no nosso registro. Nós vamos colocar lá o fenótipo bulbar, o fenótipo clássico, o fenótipo do pseudoparalítico, o fenótipo do homem dentro do barril e tal. Então, eles viram que os fenótipos cognitivos são mais frequentes em mulheres a partir de uma certa idade, depois de uma idade maior. Então, a mulher é um fator de risco para o sexo feminino para desenvolver alterações cognitivas. Esse é um dado que eu acho que vai ser interessante para a gente confirmar nos nossos estudos, nos estudos futuros aqui nacional, né? Excelente, né? Interessante. Entrando um pouco aqui nesse momento que todos nós estamos vivendo de pandemia e Covid, né? O que vocês perceberam, né? Efeito que uma pessoa que teve, uma pessoa com ela, que foi contaminada pelo Covid, que alteração, né, ele pode ter na progressão da doença, né? O Covid pode influenciar alguma coisa? Vocês perceberam isso em alguém? Olha, eu tive um caso que um paciente faleceu na fase aguda do Covid, ele já tinha insuficiência respiratória, mas eu acho essa resposta muito cedo. Eu acho que isso aí será para médio, longo prazo ter essa resposta, sabe? Ele tem
tem as manifestações neurológicas associadas ao COVID, mas associar a doença do neurônio motor, eu imagino que os cientistas vão nos dar essa resposta a longo prazo. O que sair de agora é mera comentário, assim, sem nenhuma base teórica. Já tem algumas publicações, né, Mário, falando da síndrome pós-Covid, né? O paciente fica com fadiga, transtorno cognitivo, mialgia, mesmo para quadro leve de Covid. Não precisou o paciente ficar internado, não precisou ficar entubado. Tem muito relato aí já na literatura, cortes grandes, mostrando que os pacientes ficam com sintomas musculares, de fadiga, mialgia e sintomas cognitivos também. Agora, de maneira geral, quando a gente olha para aqueles milhares de pacientes que pegaram Covid, né, e mesmo formas leves desenvolveram isso. Qual a repercussão disso num paciente que tem doença do neurônio motor? A gente pode especular, né, que possa ser pior, mas a gente não tem como saber exatamente como vai ser isso. É como o Mário falou, acho que a gente vai precisar de mais tempo e de ter pacientes que experienciaram aí o Covid para poder entender melhor qual vai ser o quanto o Covid vai afetar a doença, né? Em relação a essa pergunta, nós estamos vivendo um momento de aprendizado, como já referido aqui. Dentro desse momento de aprendizado, é uma doença nova. Na verdade, não é só uma doença, é um quadro sindrômico que ela o proporciona depois. A COVID, ela não vai embora quando ela vai embora, ela deixa a marca dela, ela deixa a marca nos pacientes, e é uma marca pesada nos pacientes. É uma marca vascular, ela é respiratória, ela é renal, ela é pancreática, ela é neurológica também. E o paciente com esclerose lateral amiotrófica, ele tem uma reserva diminuída. Por isso, aqueles que têm esclerose lateral amiotrófica, cuidado, não acreditem, usem máscara e peçam para que as pessoas usem máscara. É muito difícil o distanciamento social, porque há necessidade do cuidado do tempo todo, com cuidadores diferentes também, há necessidade da intervenção de outros indivíduos. E já estamos tendo a experiência dos nossos pacientes com esclerose lateral amiotrófica, alguns deles que desenvolveram a infecção pelo COVID, e alguns deles, o que chamou a atenção para mim foi uma piora acentuada do ponto de vista da fraqueza muscular, da fadiga e da alteração ventilatória. Por quê? O paciente com esclerose lateral amiotrófica, ele necessita de tudo aquilo que não presta. Ele precisa de gordura, ele precisa de açúcar, ou seja, o neurônio ele é guloso demais. E o COVID é uma doença que causa sarcopenia, especialmente aquelas pessoas que ficam internadas em UTI. Sarcopenia é a diminuição do volume muscular, do tamanho muscular. A musculatura ela diminui. E isto traz um mal enorme para aquele que tem esclerose lateral amiotrófica. O indivíduo que tem esclerose lateral amiotrófica, que estiver internado na unidade de terapia intensiva, por exemplo, tem que ser intensificada a condição nutricional dele. Ou seja, tem que ser feita uma dieta hiperproteica, hipercalórica e com gordura, porque ele vai ter uma repercussão bastante acentuada. E a forma de se fazer a ventilação também é diferente, ela é pronada. Agora, imagine um paciente com ela pronado. Dá para entender o que acontece depois com ele? Ou seja, o comprometimento é grande. E aqueles que saem do hospital, da UTI, a fisioterapia tem que ser intensificada para que a sarcopenia ela seja a menor possível. Trabalhar de uma forma mais intensa, portanto, no aspecto nutricional, ventilatório e de reabilitação motora quando tem a alta. E a doença avança, ela acelera. Perfeito, entendido. Muito bem colocado. Aproveitando, então, esse momento também de pandemia, uma pessoa perguntou como é que vocês avaliam, né? A pandemia ela trouxe muita coisa ruim, mas ela trouxe muito aprendizado, né? Como o doutor Acari também falou. O telemonitoramento, né? Foi uma coisa que surgiu e que ganhou muita força, ganhou muito espaço nesse período de pandemia, né? Como uma nova ferramenta. Vocês, como é que vocês avaliam, né, essa ferramenta que entrou? Vocês acham que isso vai continuar? Como é que vocês veem isso? Vou começar essa rodada, tá bem? Desse jeito, tá tudo bem. Em relação, é que eu sou Tiranossauro Rex.
Eu sou completamente resistente a essas ferramentas novas, esse negócio todo. O que eu gosto é pegar boi a unha, é ter contato com gente, é cheirar gente, é pegar gente. Nossa, que delícia, abraçar, que delícia que é. De repente, não posso fazer nada disto. Aí me deram o tal do Zoom, Google Meet, não sei. Nossa Senhora! E o pior de tudo que está acontecendo, nós já voltamos à vida presencial. Que gostoso! Mas a vida virtual ela está atropelando a vida presencial e vice-versa. Mas, olha só que coisa boa, ela aproximou pessoas distantes, o telemonitoramento. Ela potencializou a forma de contato entre as pessoas. Ainda, nós não estamos aproveitando a potencialidade do telemonitoramento. Uma das razões é que nós não estamos nos economizando. Quando nós aprendermos a nos economizar e aproveitar a melhor forma da ferramenta, isto vai ser totalmente sem volta, não tem jeito. É a família Jackson, lá atrás, que já utilizava isso tudo. Eu vou ter que me acostumar a esta situação. Nós temos que trazer o paciente para próximo da gente, nós estamos mais próximos de outros indivíduos também, mas, por outro lado, houve uma dificuldade muito grande para avaliação de pacientes. Exemplo, a parte ventilatória. E aí nós aproveitamos pouco, nós não criamos um recurso para fazer a avaliação ventilatória em casa. E é possível fazer isso, através de mecanismos não invasivos, do indivíduo poder utilizar uma ferramenta que ele possa fazer a avaliação ventilatória dele diária, sem necessidade daquela ventilação que é feita classicamente da prova ventilatória. E nós sabemos hoje que a prova ventilatória ela é fundamental para conceitos e para orientações. Exemplo, o momento mais apropriado para se fazer a gastrostomia endoscópica percutânea. Eu digo que o telemonitoramento veio para ficar, mas junto com a parte presencial. E o tratamento também, eu vejo que vai ser sob essa forma, o acompanhamento sob essa forma também. Ou seja, a pandemia trouxe algo muito bom, e uma outra coisa que a pandemia trouxe foi a possibilidade, a potencialidade de se dominar uma técnica chamada do RNA mensageiro. E o domínio da técnica do RNA mensageiro, que possibilitou a realização de vacina, é que vai trazer essa forma mais elegante de se fazer medicamento especial e adequado para cada indivíduo, on demand. O medicamento para mim, não para a doença. Perfeito. Alguém quer complementar? Posso consultar. A Karine disse bem demais. Essa palavra economizar é fantástica. Eu me sinto bombardeado, nós estamos sendo bombardeados de informações, de teleconsultas, telecursos, é um bombardeio. Eu estou mais cansado do que quando era presencial. Mas, entretanto, como nós temos que se preparar para o pior, que é esse meu foco, preparar para o pior. Preparar para o pior, eu vou ter que fazer alguma coisa. Já que eu não posso, minha universidade está fechada, vamos fazer o tal do telemonitoramento. Só lembrando que o telemonitoramento já existia na ELA antes da pandemia. Se vocês forem ver os trabalhos dos portugueses, fantástico. Os portugueses lá do professor Mamed, eles faziam um trabalho, deve ter melhorado, que era o monitoramento dos pacientes em casa sob ventilação não invasiva. Então, os pacientes tinham contato com a enfermeira, isso já está publicado já há muitos anos, e faziam contato semanal, a cada 2 meses, com a enfermeira, e aqueles pacientes com este contato iam menos para urgência, tinham menos infecções. Então, funciona mesmo, essa coisa funciona. E outros exemplos de telemonitoramento no mundo, né? Só que agora nós fomos colocados dessa forma. É um cansaço, estou cansado de ver os pacientes, mas, como a Karine disse, é uma visão diferente. Eu vejo a casa do paciente, eu vejo a cadeira, eu brinco com a panela suja lá do paciente, a gente brinca... Rapaz, é diferente, é um olhar diferente. Mas não é o examinar, é diferente. Eu quero ver o sinal do primeiro, do segundo, tem sinais que eu não consigo ver no telemonitoramento. Mas, para alguns pacientes, é fundamental. Aqueles pacientes que não podem vir, que estão tracostomizados, aqueles pacientes na fase já avançada, que eu perdi o contato, eu não sabia nem onde ele está, só tinha notícia que piorou, que foi para um hospital. Hoje eu posso, a gente vai continuar fazendo esse telemonitoramento. E uma coisa importante é que essas avaliações por telemonitoramento vão ficar.
inclusive em ensaios terapêuticos, já em fase 1, fase 2, foi bem dito no Simpósio Internacional, ferramentas de autorrelato. O próprio paciente faz seus testes em casa e manda para o pesquisador. Então, vai ser bem mais econômico para fazer um ensaio clínico, porque vamos usar essas estratégias, vão ser utilizadas. A Karen falou bem do teste respiratório, vou dar outro exemplo da voz. Teste de voz, de dizer, você pode correlacionar com a respiração. Então, você pode fazer vários testes usando a ferramenta, que vai ser importante para acompanhamento e para condutas, né? Então, nós estamos fazendo aqui na universidade, mas já voltamos o presencial e a gente está naquela angústia de bota o presencial, a gente está ainda está cansado, mas eu imagino que um dia vai chegar a esse equilíbrio. Tá certo. Ok. Doutor Rodrigo, queria lhe perguntar uma coisa. Você acha que... como é que você explica, por exemplo, teve uma pessoa que perguntou se é possível a doença ela evoluir por um determinado tempo e depois ela meio que desacelerar, depois ela ficar estável, estagnada num determinado ponto? Como vocês já viram aqui, o Mário Emílio falou muito bem, né? A ELA é uma doença muito heterogênea, né? É uma doença que é muito heterogênea no aspecto de onde ela inicia o sintoma, de como ela evolui, né? Tem pacientes que são progressores rápidos, em 1, 2 anos já tem um acometimento motor muito grave, tem pacientes que são progressores lentos, e isso é muito plausível de acontecer, né? Ela vir numa velocidade de progressão e depois ela estabilizar, estagnar. Isso eu já vi, o doutor Carido, o doutor Mário também já devem ter visto na sua prática clínica, né? Embora a gente tenha essa visão mais clara, assim, de divisão de progressores rápidos e progressores lentos. Tem aqueles que progridem mais rápido na evolução, na perda motor, e tem aqueles que evoluem de maneira mais lenta, mas isso daí pode acontecer principalmente com intervenções terapêuticas, com suporte nutricional, com suporte ventilatório adequado. E isso pode sim acontecer da gente ver um paciente que vinha progredindo de um jeito e mudar a progressão da doença. Tá certo. E doutor Mário Emílio, falando sobre essa parte de evolução, né, perguntaram aqui se nas pessoas jovens, tá? A gente vê muitos jovens com uma evolução da doença extremamente lenta. E a gente vê também jovens com uma evolução da doença, às vezes muito rápida, vindo a óbito, em questão de 1, 2 anos. Como é que você... Qual uma explicação para isso? De um modo geral, o jovem tem mais possibilidade de ter a ELA familiar, a ELA hereditária. Esse é assim, o conceito geral. Para ter uma ELA familiar e tiver um único gene, segundo o modelo do Dr. Chalat, é 1 ou 2 etapas para ter a doença. Então, em seguida, ele vai ter a doença e vai ter uma evolução mais lenta. Entretanto, nós sabemos, por exemplo, algumas mutações da SOD que estão associadas a fenótipos rápidos. Então, isso está descrito, alguns fenótipos rápidos associados a uma mutação específica no gene da SOD, por exemplo. Então, eu imagino que será, uma das explicações seja essa, aquela mutação que favorece a uma evolução mais rápida, enquanto outra, lenta. Mas, de modo geral, o jovem tem uma ELA mais lenta do que o indivíduo da idade maior. Tá certo. Doutor Cari, nós vemos muito paciente, tá, falando assim, eu queria uma orientação, como é que você poderia orientar os pacientes com relação ao riluzol, porque a gente vê algumas pessoas colocarem até no nosso grupo lá, eu parei de usar o riluzol porque eu não senti nenhuma melhora. Ou então, assim, eu parei de usar o riluzol porque eu senti que a minha doença evoluiu, tá? Então, assim, como é que você orientaria as pessoas com relação ao uso do riluzol? Tudo bem. Então, a primeira coisa, antes de introduzir o riluzol, é como dar o diagnóstico. Essa é uma arte difícil pra caramba, porque quando a pessoa vai na internet, ela não vê o diagnóstico, ela vê o prognóstico que se encontra lá. Como fazer o diagnóstico e daí, depois dado o diagnóstico, qual é a orientação terapêutica? E da orientação do riluzol. Não dar falsas esperanças. Primeira coisa. A esperança, ela é o melhor remédio que nós temos. Esse remédio chamado esperança, o símbolo é a âncora. Ou seja, não importa o tamanho da tempestade.
Se o marinheiro mantiver a sua âncora, ele tem a certeza que vai chegar num porto seguro. Este é o símbolo da esperança. E se você der a falsa esperança, pode ter certeza absoluta, o marinheiro estará sem âncora. E assim o riluzol ele tem que ser colocado de uma forma correta, adequada. Não vai melhorar sintomas. É uma medicação para alentecer a doença. O que é alentecimento da doença? É igualzinho o protetor solar. Você saindo ao sol, precisa de um protetor solar. O que é o riluzol? É um protetor solar, fração 5. Fator protetor 5. Não é 50. Ele vai proteger a pele, mas a pele vai continuar sendo queimada. Assim é a doença. A doença é deste jeito. Portanto, a pessoa tem que saber exatamente o que é o riluzol. O riluzol está nos dando mais dias, mais tempo. De novo, o tempo para que eu possa me aproveitar, o tempo para que possam aparecer novas propostas terapêuticas também. É fundamental isso. E um outro detalhe muito importante, o médico, ele tem que oferecer as informações dadas relacionadas à doença, do ponto de vista de orientação terapêutica, e preparar também a pessoa para a parte social, do ponto de vista de justiça. Saúde é físico, mental, espiritual, social e de justiça, para deixar a vida certinha, arredondada e certa. O riluzol, ele entra dentro dessa condição. Mas, se a pessoa se sente mal com a medicação, não vejo problema nenhum de não forçar. Ou seja, não force a medicação. É uma medicação segura? É. Nesse período todo que eu tenho acompanhado pacientes com esclerose lateral amiotrófica, eu não me lembro de nenhum paciente que tenha apresentado qualquer efeito importante, permanente, relacionado pelo riluzol. Ou seja, quando começam a apresentar aquelas alterações, fadiga, aumento da enzima hepática, retira a medicação, é transitório aquele comprometimento que é oferecido. É uma medicação que ajuda a parte médica, mas, de novo, o efeito ele é marginal, ele é pequeno. Tá certo. Ok, então, muito obrigada. Vou fazer uma última pergunta para que todos vocês, né, cada um responda, e aí encerramos essa nossa mesa de hoje. O que, na opinião de vocês, como é que vocês veem, o que poderia ser um grande modificador na esclerose lateral amiotrófica num curto espaço de tempo, digamos assim, para os próximos 2 anos? Como que vocês veem o que poderia ser isso, modificar esse mundo da ELA? Doutor Rodrigo, está aí pensando assim? Começa aí, Mário, você já está com o microfone ligado. Eu fiz essa pergunta uma vez à professora Mamed, uma aula que a professora Karim me convidou, que eu sempre participo lá nos eventos da Escola Paulista, da Abrela, e era para me falar sobre isso. Eu disse, caramba, que eu vou falar sobre isso? Vou perguntar quem entende, né? Aí mandei um e-mail para o professor Mamed, botei uns 10 anos atrás. Aí ele me falou, Mário, as coisas mudam, a ciência muda, os pesquisadores lançam a ideia, aí você cresce os olhos naquela ideia, daqui a pouco você cai para baixo, não dá errado, aí você fica entusiasmado, depois cai para baixo. É assim a história natural da ELA, a história que a gente vê no passado das publicações, sabe? A gente tem um ânimo, eita, agora vai vir a neuroinfecção, vai sair, agora vai vir a neurotoxicidade, agora vai vir a genética, aí daqui a pouco a gente leva uma cacetada. Então, me desculpe, eu gostaria, eu tenho assim, a minha visão assim, é o seguinte, eu acho que a ELA começa no neurônio motor superior, que tem aquela hiperexcitabilidade cortical. Eu acho que a coisa, se alguém começasse por ali, a coisa iria dar certo. Então, tem o trabalho recente agora da turma trabalhando por ali. Eu penso que é por aí, mas é um chute, porque daqui a pouco outro pesquisador vem, aí a moda muda e você fica com a cara para baixo, né? Então, desculpe, mas eu não consigo responder essa pergunta, não. Eu acho que nos próximos 2 anos é um tempo muito curto, né, Lina, para a gente responder isso. Eu acho que nos próximos 2 anos a gente vai ver isso aí, o advento do uso dessas medicações para as formas genéticas, mas que, como o Mário já destacou, o professor Cari já destacou, tem o preço, o custo que é muito alto, não vai ser para todo mundo, vai ser por um número muito limitado de pacientes, né? Então, acho que, assim, uma boa notícia para todos nos próximos 2 anos está muito cedo, porque os estudos que estão em andamento, que vão ser publicados em 1, 2 anos, aí estão apontando para essa área da genética, mas que
e vai ser ainda realmente uma população restrita de pacientes. Eu espero a gente começar, ao menos, tratando essa porção aí de pacientes com formas genéticas e eles já terem um bom resultado, porque ao menos isso já é um começo. Já era uma doença que nenhum paciente tinha um tratamento que efetivamente estagnasse, bloqueasse, né, parasse totalmente a evolução da doença. A gente já conseguiu fazer isso numa pequena parte, já é um começo. Eu acho que começar por aí. Antes de a professora Karim finalizar, deixa eu só concluir. Eu acho que o maior avanço que vai haver agora são os ensaios clínicos, as mudanças de ensaios clínicos. Vamos ter mais ensaios clínicos mais rápidos, com metodologia diferente. Então, vai haver muita coisa aparecendo e vai aparecer alguma coisa aí. Então, eu acho que o que mais vai ter de interessante que os colegas falam é isso aí. Quando se fala em esclerose lateral amiotrófica, há um tempo atrás, Lina, doença rara, muito rara. Ou seja, nós passávamos um tempo grande sem encontrar, sem ver um paciente. Com o passar do tempo, nós estamos vendo mais pacientes porque nós estamos diagnosticando. E não é só o médico hoje que diagnostica. É o dentista, é o fonoaudiólogo, até o ortopedista diagnostica ela hoje. Essa foi a grande modificação, transformação. Esse evento de hoje, ele é educador. Ele favorece, portanto, a realização do diagnóstico mais precoce. E a ciência, ela está evoluindo para algo muito interessante. O paciente não está mais só, ele está acompanhado de outros. Essa foi uma modificação. Segunda modificação, o paciente hoje ele está sabendo mais quem ele é, como que a doença começa, como ela evolui, quais são as intercorrências, quais são os fatores. Esse é um dado bastante interessante. Embora ele não seja um indivíduo sozinho, é interessante, ele é um indivíduo, ele é único. E esse é o calcanhar de Aquiles dos ensaios clínicos que nós temos hoje. Para mim, eles são muito burros, porque a doença é heterogênea, não é homogênea. Aí nós tentamos pegar uma população, para cá vai para a esquerda, para cá para a direita, para a esquerda toma o remédio, para a direita o placebo. Isso é burro, porque dentro daquela população que a medicação não fez efeito, tem alguém que recebe o efeito positivo. Portanto, é a medicação on demand. Nós vamos modificar o ensaio clínico. A grande modificação que eu vejo vai ser ensaio clínico inteligente, personalizado. Vai ser rápido isso. E um outro detalhe muito importante. Então, vejam só. Esse evento, 12 de junho, Dia dos Namorados, Pro-Cura da ELA, trouxe várias associações para este momento único, vários profissionais para este momento único, vários pacientes para este momento único. Tem uma expressão latina que é linda, chamada pluribus unum. Essa expressão latina, ela se encontra no reverso daquela moedinha norte-americana de 1 centavo. Dizem que 1 centavo não tem valor nenhum, mas vejam só, esse 1 centavo continua valendo desde quando ele foi cunhado, nunca foi retirado, por uma expressão única, fundamental. Pluribus unum significa somos todos um, e a ELA faz isto, ela reúne, ela une, ela faz diferença. Ela fez diferença para mim e nós somos um só ser. Isto, para mim, faz a diferença e vai continuar fazendo diferença para o futuro. Não importa a dificuldade existente. Nós não estamos separados, nós não estamos isolados, nós estamos juntos. Pluribus unum. Muito obrigado. Nossa, não tem mais nada a falar. Vou ficar quieta para que isso fique soando, né? Aí, quero muito agradecer, doutor Rodrigo, doutor Marinilho, doutor Acari, vocês foram fantásticos, vocês falaram, vocês deram informações, vocês acalentaram, né? Então, foi muito importante. E realmente estamos todos juntos, todos unidos pelo bem comum, tá bom? Muito obrigada mesmo por vocês estarem aqui conosco nessa tarde, tá bem? Um grande beijo a todos vocês. Tchau. Tchau, muito obrigado. Tchau, Lina. Parabéns. Tchau, parabéns pela equipe toda, tá? Muito obrigado. Um abraço. Tchau, Rodrigo. Tchau, Mário. Tchau, Cari. Saudações ABCDistas. Ô, rapaz, lindo o resultado. Lindo o resultado. Maravilhoso o resultado. Eu vi lá. Isso mesmo. Obrigado, Lina. Tá bom. Obrigado, Lina. Obrigado. Tchau, crianças. Tchau. Bom, pessoal,
Chegamos ao nosso final do primeiro dia do simpósio. Agradeço muito a presença de todos vocês, a participação de vocês. Me desculpe aqueles que nós não podemos fazer as perguntas, eram muitas perguntas e não conseguimos colocar, porque o tempo, a gente pensa que 1 hora dá para fazer, mas não dá, inclusive chegou 1 hora até para eu fazer pelo menos mais umas 2 perguntas, eu consegui direcionar para um deles, né? Mas foi muito bom, eu achei que foi muito esclarecedor. Eu, como familiar de paciente, achei assim esse primeiro dia fantástico, tá? Muito enriquecedor, né? Eu digo sempre, cada palestra, cada vídeo, cada live que eu escuto, eu aprendo um pouquinho mais, entendeu? E eu faço questão de querer saber sempre um pouco mais para que meu marido ele possa ter o melhor tratamento, a melhor vida com qualidade que eu possa dar a ele, tá bom? Então, acho que todos nós temos que querer isso, e não só para ele, eu quero para todas as pessoas. Eu abracei essa causa, e nós todos abraçamos a essa causa, tá bom? Amanhã nós temos mais, amanhã o nosso simpósio será com os profissionais multidisciplinares, fono, físio, psicólogo, nutricionista, tá? Fisioterapeuta respiratório, fisioterapeuta motor, tá? Teremos vários vídeos. Tá? Façam a sua inscrição no YouTube para que vocês sejam notificados quando estivermos ao vivo. Começaremos amanhã às 9 horas, tá? E peço a vocês que divulguem, mantenham essa divulgação, tanto do nosso simpósio, que é extremamente enriquecedor, como também da doença, como da associação. Nosso objetivo é estar sempre ajudando cada vez mais pacientes, tá? Vejam a rifa, comprem a rifa, divulguem a rifa nos meios de vocês, nas amizades, na rede social, tá? E também se tornem anjos, né? É muito importante para a gente que tenhamos muitos anjos, ou seja, aquele depósito mensal sempre, para que a gente possa saber que a gente pode crescer, tá bom? E crescendo a gente vai ajudar mais e mais pessoas e mais gente, menos lista de espera, tá certo? Muito obrigada a todos vocês, um grande beijo, fiquem com Deus, uma ótima noite do Dia dos Namorados, cada um com seu namoradinho aí, né? E que fique bem, tá bom? Grande beijo a todos. Até mais. Tocando em frente ao Missáter. Ando devagar, que já tive pressa, e leve este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei e nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente conhecer a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder usar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as mãos
as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso a paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa e levo este sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir.